Bandeirantes em instantes, na jornada dupla que teremos neste domingão com um timaço. E a gente falou, daqui a pouco tem Bahia e Corinthians. O Fabiani trouxe a escalação das duas equipes, mas vamos também aproveitar rapidamente para passar essa rodada do Campeonato Brasileiro para você, ouvinte, ligado aqui na Bandeirantes. Agora 3 horas mais 18 minutos, rodada aberta ontem com o Atlético Paranaense bem demais, vencendo o Inter 2-0, Chapecoense, Santos e Chapecoense na Vila Belmiro. Pela primeira vez na história, a Chapecoense ganhando pontos, ou tirando pontos do Santos na Vila Belmiro 2-2. Vasco e Mirassol também empataram em 1-1 em duelo lá na parte de baixo. Além de Bahia e Corinthians, às 4 tem Cruzeiro e Botafogo. Grande confronto, 6h30, rodada cheia, com Grêmio e Fluminense. Duelo de tricolores, Bragantino e Coritiba, Flamengo e São Paulo. 7h30, encerrando a rodada, 2 jogos. O líder, Verdão, Palmeiras contra o Atlético Mineiro. Tem ainda Remo e Vitória. Na classificação do Campeonato Brasileiro de forma atualizada, Palmeiras 44, líder do campeonato, Flamengo 37, Atlético Paranaense é o terceiro, Fluminense quarto com 32 pontos. O Bragantino e o Bahia têm 30, na quinta e na sexta posição respectivamente. Corinthians e Cruzeiro 27. Na nona posição o Botafogo com 26, ao lado de Coritiba e Vitória também com 26 pontos. Já na segunda parte da tabela, o 12º colocado é o São Paulo, 25 pontos, ao lado do Galo, Atlético Mineiro com a mesma pontuação. O Santos é 14º, 22 pontos. Aí vem uma galera com 21 pontos. Inter e Grêmio, a dupla Grenal, fora da zona do rebaixamento e abrindo a zona do rebaixamento com os mesmos 21 pontos, o Vasco da Gama na 17ª posição. O 18º é o Mirassol com 20, os dois últimos colocados o Remo com 18 e a Chapecoense, que ontem chegou a 10 pontos ganhos. Atualizando para você, ouvinte ligado no Concentração, às 3h19, a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro com a 20ª rodada em andamento. Daqui a pouco tem Timão em campo, daqui a pouco tem Bahia e Corinthians, escalações e o que o torcedor do Corinthians pode esperar. Mais um destaque do Timão para este duelo da 20ª rodada, abrindo o retorno do Campeonato Brasileiro para o Corinthians, que vem de uma vitória empolgante contra o Remo. Torcedor do Corinthians pode acreditar em vitória fora de casa, Fabiani? Olha, Everton, é naturalmente um jogo difícil para o Corinthians e na minha opinião, na minha análise, o desfalque do Bidu é muito relevante. Não é fácil você perder o seu lateral esquerdo titular, responsável por conduzir a saída de bola, e trocar por um atleta que chegou bem no Corinthians, mas que não foi bem nessa temporada, que é o caso do Angileri. É um jogador de características mais defensivas, talvez isso até case um pouco mais com o Ademir, que é o ponta do Bahia, que é um cara de muita velocidade, muito ímpeto. O Angileri, ele oferece uma retaguarda um pouquinho melhor. No mais, é o Diniz dando sequência ao time que ele estabeleceu desde o começo do trabalho dele no Corinthians, e agora com o Caio César se tornando uma peça importante. Ele foi titular nos últimos 2 jogos do Corinthians no Brasileiro, as 2 vitórias, marcou gol, tanto contra o Grêmio fora, quanto com o Remo dentro de casa. Então a expectativa é que o Caio César seja esse desafogo. E a notícia do retorno do Garro, é claro, é muito importante. É um jogador que desequilibra na bola parada, nos chutes de fora da área, no passe para deixar os companheiros na cara do gol. Então o Garro de volta é uma grande notícia para o Corinthians. Acho difícil tratar com algum favoritismo, acho até que o Bahia tem vantagem por jogar dentro de casa, mas o Corinthians promete competir sim no jogo de logo mais. E o torcedor do Corinthians precisa, quais são as grandes armas desse Bahia? Ficar de olho em quem? Quem você destacaria, Fabiani? O Bahia, ele é um time que tem um ataque muito rápido, então as duas beiradas, o Ademir e o Pulga, são 2 jogadores de mano a mano o tempo todo e que acabam levando vantagem justamente no drible, na velocidade. Então atenção sobretudo com o jogo nas 2 beiradas. Queria destacar também, no banco do Bahia tem o garoto Cauê Furquim, né? Camisa 57, Cauê Furquim foi pivô daquela polêmica no ano passado com o Corinthians, que ele tinha uma multa rescisória considerada acessível para o mercado nacional, e o Bahia acabou se aproveitando da situação, tirou o Furquim do Corinthians, e ele é nascido em 2009, né? Tem 17 anos recém-feitos e já é peça do elenco profissional do Bahia, já marcou gol com os profissionais e está no banco. Assim como o Luciano Juba, que talvez seja o melhor jogador do Bahia, para muita gente é o melhor jogador do Bahia, ele está recuperado de um problema que ele teve na coxa, está de volta, mas no banco de reservas, tá? Quem vai começar hoje é o Zé Guilherme. E eu vou ter um olhar especial para o Alejo Vélez, jogador contratado nessa janela, estava no Rosário Central da Argentina, titular, desbancando o William José, que é um jogador da confiança do Rogério, surpreendentemente uma novidade, uma cara nova no setor ofensivo. 3 jogos sem derrota pro Bahia. Nos últimos 8, antes a esses 3, estava 8 jogos sem vitória. Então é um time que tá tentando recolher os cacos para voltar a ganhar pontos no Brasileiro. De fato, pouco antes da parada para a Copa do Mundo, vinha num momento muito pressionado o Rogério Ceni, e até nessa questão aí, né, de pertencer ao grupo City, foi um dos fatores que muita gente acredita que o Ceni não tenha caído nessa sequência de 8 jogos sem vitórias. Bahia
Bahia, sexto colocado, 30 pontos. Timão, sétimo, 27, Fabiane. E se eu bem me recordo ontem, numa matemática você disse que o Corinthians pode ultrapassar o Bahia em caso de vitória. São 2 gols de diferença, a necessidade do Corinthians para ultrapassar o Bahia, né? Nesse momento eles igualariam em número de vitórias no campeonato e com saldo de gols a diferença é de 2 nesse momento. Portanto, 2 gols de diferença dariam ao Corinthians essa vantagem, ficando em sexto colocado. Lembrando que o Diniz assumiu o Corinthians em 16º, né? Ainda com o Dorival. O trabalho do Dorival Júnior ficou muito aquém do esperado nos torneios de pontos corridos e o Diniz conseguiu um gás bom, uma recuperada boa. Vamos ver se isso se mantém. Nossa, o Dorival, hein? Não é a dele, né, Everton? Então, não, e é um cenário com o Corinthians e que agora parece também se repetir com o São Paulo, né? Sim. São Paulo que tava lá em cima. Verdade. E que aos poucos tá... O Paulo estava em 7º, deu o Corinthians em 16º. Trocou um com o outro. É que agora o São Paulo não é o 16º, né? Mas o São Paulo é o 13º. 12º, mas ali, ó, a 5 pontos do 16º. Chegou a ser 5 não, líder. 4 pontos do 16º. É, o 16º é o Grêmio, nesse momento. Exatamente. É isso. O São Paulo chegou a ser líder, né? Com o Crespo na 4ª e na 5ª rodada. Então, parece um campeonato... imagina, se não tem esses pontinhos do Crespo aí... Nossa, 4 e ele jogos. julgado pelaquela conta dos 45 pontos, que eu sempre bato na tecla, é ser realista na situação atual do clube. Quem apita o jogo na Arena Fonte Nova, Luiz Fabiani, pra Bahia e Corinthians já? Arbitragem de Copa do Mundo. Ramon Abate-Abel, com auxílio de Alex dos Santos e Henrique Ribeiro. O quarto árbitro é o Júlio Pfleger e o árbitro de vídeo é o Rodolfo Toschi Marques, também de Copa do Mundo. Nossa, aí ó, eu acho que a primeira partida, inclusive, do Ramon Abate-Abel neste retorno da Copa do Mundo. Claro, árbitro de Copa do Mundo, mas a gente nunca vai se esquecer do episódio no clássico, no Choque Rei do ano passado, naquela virada do Palmeiras 3-2. E ó, um recado importante pro corintiano, hein? Hoje tem impedimento semiautomático. Verdade. É o primeiro jogo do Corinthians com impedimento semiautomático em sua história, né? Então é importante destacar isso, 20ª rodada do Campeonato Brasileiro com essa tecnologia para auxiliar os bandeiras e o VAR. Inclusive, eu ia destacar isso ontem. Ontem a gente teve a estreia na Vila Belmiro, também na Arena da Baixada, e ainda assim não precisamos ou não tivemos o sistema de impedimento semiautomático sendo utilizado até o momento. Sendo definidor, né? Porque ontem ele foi utilizado no lance do gol da Chapecoense, mas ele só confirmou a decisão de campo, mas ele ainda não mudou uma decisão de campo. Eu tô curioso pra ver. Que legal, que legal. Bahia e Corinthians se enfrentando daqui a pouco, inclusive Pedro Martelli assume, abrindo a jornada esportiva. Ainda nesse debate, ainda conversando um pouco de Corinthians com o Fabiani, mas eu vou sair um pouco do jogo, meus amigos, porque 26 de julho, sabe o que significa 26 de julho numa conta fácil? Que nós estamos aí há 4 dias do dia 30 de julho. Esse mês vai até 30 ou 31, vamos ver 31. Aqui, ó. Vai até 31, beleza. Então estamos a 5 dias da última data do mês. E você já sabe, então, com base nessas contas minhas, Fabiano, o que eu vou te questionar, né? Memphis Depay. Então, o Memphis Depay, nesse momento, hoje, não vai ter nenhum avanço nas conversas, porque a delegação do Corinthians inteira tá em Salvador, né? Tanto o Osmar Stabile quanto o Marcelo Paz, então não ficou ninguém em São Paulo para negociar. O que o Corinthians discute com o Memphis agora é a questão do prazo do contrato. O Memphis quer 3 anos, o Corinthians quer 2 anos. Qual que é a possibilidade que está sobre a mesa agora? O Corinthians oferecer a ele um contrato de 2 anos com metas para automaticamente renovar para o terceiro, né? O joga a favor do Memphis o fato da dívida que o Corinthians tem com ele, de mais de 40 milhões de reais. Então, óbvio que ele espera um parcelamento justo dessa dívida, mas hoje a possibilidade mais real é 2 anos com opção de mais 1. Perfeito, Fabiane, obrigado, bom trabalho pra você daqui a pouco, viu? Tamo junto. É isso, meus amigos, quero agradecer a sua companhia desde as 1 da tarde neste Concentração de Domingo. Semana que vem, Alexandre Pretzel, titular da posição, tá de volta. Muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço. Você segue na Bandeirantes. Daqui a pouco, 3h30, começa a jornada esportiva. Tem Bahia e Corinthians e na sequência, Palmeiras e Atlético Mineiro. Continue aqui na sua Bandeirantes. Concentração, edição do domingo, na Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Na Stuttgart você conta com todos os serviços de pós-venda para o seu Porsche. Manutenção, revisão, funilaria e pintura, car care e muito mais. Com um atendimento especializado em 9 endereços, além do Stuttgart Service Body and Paint, nosso centro de excelência em reparação automotiva. Venha nos visitar na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1507 ou na Avenida Nações Unidas, 16.427. Stuttgart, sua referência Porsche.
Na Soccer Hospitality você vive o futebol do jeito mais exclusivo. Camarotes Premium, Open Bar e Food. Presença de ídolos, conforto e a melhor visão do jogo. Seja para levar sua família, receber clientes, fortalecer relações ou simplesmente aproveitar um jogo como você merece. Futebol, negócios e experiências inesquecíveis no mesmo lugar. Soccer Hospitality, os camarotes mais insanos do Brasil. Conheça mais em soccerhospitality.com.br. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. É Terra! Vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu 0 km em até 100 meses, sem juros e sem entrada. É sua chance de ter o SUVW mais desejado do Brasil, com parcelas planejadas. Consórcio Volkswagen, confiança que vira chave. Faça uma simulação em consórciovw.com.br e dê o primeiro passo. Preço baixo de verdade é no Festival do Real do Max Atacadista. Negociamos os preços para você economizar de verdade. Óleo 900ml no Clube Max a partir de R$ 5,99. Molho Sapori, refresco Tang, bebida láctea Jamava, R$1. Linguiça Perdigão 5 kg, R$ 84,90. Arroz que caldo 5 kg, R$ 15,99. Café La Santé 500 gramas, R$ 19,49. Original com 15, R$ 44,85. Beba com moderação. Max Atacadista, o gigante do preço baixo. Max Atacadista. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Termina aqui Concentração, edição do domingo, na Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 futebol. O show de bola começa agora. Agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, pode contar com a marca líder em suspensão. Nakata, Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Cabos elétricos CIL. CIL, a líder do Brasil. Se é CIL, pode confiar. Disney Plus, assista ESPN no plano premium do Disney Plus. Wonder, Dia dos Pais Wonder, presente para quem inspira. Consórcio Volkswagen, vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br e tenda Atacarejo de Verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha, na loja, no app e no site. Jornada
Jornada Esportiva Bandeirantes. Da Bandeirantes para você ligado em rede para todos os cantos do Brasil e do mundo a partir de agora. O Campeonato Brasileiro vive a sua sequência após Copa do Mundo. Daqui a pouco tem Bahia e Corinthians vão jogar no microfone da Bandeirantes a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena Fonte Nova, lá na Bahia, lá em Salvador. Rola a bola para Bahia e Timão. Corinthians em campo, futebol da Bandeirantes de Olho. Bahia sexto colocado, 30 pontos. Pega o Timão, sétimo colocado, 27 pontos. Um jogo que muita gente traz. É de 6 pontos, é importante para Corinthians, é importante para o Bahia que voltou e empatou com o Atlético Mineiro na última rodada. Timão venceu bem o Remo, embalado por Fernando Diniz. Bahia e Corinthians já se enfrentam. 4 da tarde, rola a bola no microfone da Bandeirantes. Vamos para as primeiras informações dos times, começando com Bahia. A informação da galera do Bahia. Juba não está de volta, não é isso? Mas Rogério Ceni segue no comando do Bahia. A informação do Bahia, grande tarde a você. Alô, Luiz Fabiani. Alô, Pedro Martelli, um grande abraço para você e a todos que acompanham a Jornada Esportiva Bandeirantes, tanto no Dial quanto no YouTube. Em tarde de estreia, promovida por parte do técnico Rogério Ceni. Alejo Vélez, centroavante de 23 anos de idade, contratado nesta janela, estava no Rosário Central da Argentina, ocupa a vaga de William José e será o homem de referência do ataque do tricolor, meu caro Pedro Martelli. Futebol da Bandeirantes, portanto, daqui a pouco transmite para você, a partir das 4 da tarde, rola a bola para Bahia e Corinthians. O destaque do Timão, a informação do Corinthians, diga lá, Fabiani. Com retorno importante no setor ofensivo, após cumprir suspensão automática na vitória por 3-0 sobre o Remo, o meia Rodrigo Garro está escalado entre os titulares, líder de assistências do Corinthians sob o comando do técnico Fernando Diniz. E Raniel no Timão. Raniel, que ficou fora da última partida por conta de um ralado no joelho e também de uma torção no tornozelo, está de volta escalado entre os 11 e o camisa 14. Bidu. Matheus Bidu, de última hora, sentiu um incômodo muscular, não embarcou para Salvador e será substituído por Andileri na lateral esquerda. A informação de Memphis Depay no Corinthians. As negociações devem ser retomadas amanhã. Ainda não há acordo quanto ao prazo deste novo contrato. O jogador quer 3 anos, o Corinthians quer 2. Há possibilidade sobre a mesa de um novo acordo por 2 temporadas, com uma extensão automática de mais 1 ano mediante metas. A opinião da Bandeirantes nessa tarde, Ronaldo Giovanelli, ídolo da Fiel, Ronaldão, grande Ronaldo Giovanelli lá no Fielzone, na zona leste de São Paulo, para comentar Bahia e Corinthians. Boa tarde a você, chega mais, Ronaldo. Boa tarde, Pedro Martelli, Luiz Fabiani e os nossos amigos da Rádio Bandeirantes. Boa tarde a vocês. Eu diria que um jogo para mostrar realmente do que foi treinado com o Diniz. Aqui ele deixou uma boa impressão, fazendo um jogo seguro aqui contra o Remo, um time que com a posse de bola conseguiu envolver o adversário, um time que no segundo tempo também procurou mais segurar essa bola, já pensando e visualizando esse jogo do Bahia, mas com algumas ausências também, né? A gente percebe aí que o Biduzinho ficou fora, que teve esse problema aí de dores do pubis, teve também o Vitinho também faz tempo que não aparece, né? Kaique, Hugo, Alex Santana, o Memphis. Eu diria que o Corinthians vem muitos problemas aí também, depois saindo das férias, praticamente quase 40 dias sem ter jogos, sem nada, o Corinthians já tem esses problemas a serem resolvidos pelo Diniz. Mas pelo que mostrou até aqui, Pedro, um time que teve vontade de jogar dentro de casa, teve vontade de ficar com essa posse de bola, esperamos que isso aconteça também. A gente sabe que lá na Bahia não é fácil jogar contra o Bahia, ainda mais o time do Rogério Ceni que venceu aqui o Corinthians no primeiro turno, jogando na Vila Belmiro. É um time a ser batido também pelo Corinthians. Agora é ver o que realmente o Corinthians pode proporcionar à sua torcida daqui pra frente, Pedro.
O Ronaldo Giovanelli pergunta a você, Memphis Depay, 2 anos no Corinthians, possibilidade de estender por metas ou até mesmo 3 de forma direta, independente. O senhor faria o quê no comando do Corinthians com Memphis Depay, Ronaldo? Vai ter que segurar ele, viu, Pedro? Porque parece que o Garro já tá indo embora também, viu? Tem time já de olho no Garro e pode ser uma peça fundamental aí. Eu acho que é por isso que o Diniz quer tanto segurar o Memphis, porque o Garro, eu acho que já tá fora do Corinthians aí também, viu? Mas o Garro tá de volta hoje, hein? Garro está de volta e como capitão é uma peça-chave pro futebol corintiano. Ronaldo Giovanelli fala no microfone da Bandeirantes, já 4 da tarde, rola a bola para Bandeirantes em todos os cantos do Brasil e do mundo. Eu vou ao plantão esportivo da Bandeirantes desta tarde, onde lá está Guilherme Agrela, QG de Esportes da Bandeirantes. Boa tarde a você, Agrela. Oi, Martelli, tudo bem? Boa tarde a você e a todos que nos acompanham aqui no QG Esportivo da Bandeirantes. Vamos lá, porque tem muito futebol neste domingão. Começando pela Série A do Campeonato Brasileiro, concomitante a Bahia e Corinthians. Tem Cruzeiro e Botafogo e às 6h30, Flamengo e São Paulo. Jogo esse que é importante para o São Paulo, que não vence há 6 jogos no Campeonato Brasileiro. 6h30 também para Bragantino e Coritiba e Grêmio contra a equipe do Fluminense. Às 7h30 da noite, com transmissão da sua Bandeirantes, tem Palmeiras e Atlético Mineiro jogando na casa do Alviverde Imponente. Mesmo horário, 7h30 para Remo e Vitória. Ontem tivemos Atlético Paranaense 2, Internacional 0. Santos 2, Chapecoense também 2. Aliás, 2 gols de Neymar, que tomou o 3º cartão amarelo e está suspenso para o duelo contra o Atlético Paranaense na próxima rodada, além de Vasco 1, Mirassol também 1. Já na Série B do Brasileirão, hoje às 4 da tarde tem Criciúma e Náutico e São Bernardo e Ceará. 6h30 para Londrina e Novo Horizontino, mesmo horário de América Mineiro contra a equipe do Goiás. Neste momento, a Série B do Brasileirão, que tem no seu G2 o Criciúma com 39 pontos e o Operário com 35. Já no Z4, Avaí com 20, Ceará 19 e os 2 lanternas, Ponte Preta com 8 e o América Mineiro, que também tem somente 8 pontos na competição. Já na Série C do Campeonato Brasileiro, agora às 4 tem Ipiranga e Barra de Santa Catarina, mesmo horário de Brusque contra a equipe do Ituano. Martelli, já na Fórmula 1, tempo também para destacar o automobilismo aqui no QG de Esportes da Bandeirantes, deu Lando Norris, piloto da McLaren, primeiro lugar, a primeira vitória dele nesta temporada, seguido de Max Verstappen da Red Bull na segunda posição e Kimi Antonelli da Mercedes em terceiro. Hamilton, que é o vice-líder geral do campeonato, chegou na 5ª posição, somou 10 pontos e o brasileiro Gabriel Bortoleto terminou na 11ª posição. Nenhum ponto somado para o piloto brasileiro da Audi neste momento. A Fórmula 1, que tem como líder geral Kimi Antonelli, seguido de Hamilton e George Russell, e Bortoleto é o 14º desta classificação geral. Tempo também para informar você que gosta de vôlei aqui na Bandeirantes, porque hoje o Brasil foi medalha de prata na Liga das Nações Feminina de Vôlei, 3-1, derrota para a Turquia, que chegou ao bicampeonato da competição, já havia vencido em 2023. Já a Itália, que perdeu para o Brasil na fase de semifinal, venceu a China por 3-1 e conquistou a medalha de bronze, meu caro Pedro Martelli. Boa, Guilherme Agrelo. Olha, atenção, hein? A Bet365 está colocando o poder nas suas mãos com seu incrível app de apostas. Ele foi criado pensando em você, então nunca foi tão fácil encontrar seus times, jogadores e jogos favoritos. E ainda, você pode criar uma aposta exclusiva do seu jeito com o criador de apostas. É isso mesmo, são milhares de mercados disponíveis para escolher. E se o seu jogador for substituído? Sem problema. Com a Sub+, sua aposta passa para o jogador que entrou em campo. Então não tem problema, mas não acabou ainda não, hein? Pagamento antecipado da Bet365. Esse já vem incluso. Então se o seu time, por exemplo, abre 2 gols de vantagem, você recebe antes mesmo do apito final. Para que apostar em outro lugar? Vai de Bet365, baixe o app que vai mudar o seu jogo e descubra porque o extraordinário acontece na Bet365. Vai de Bet365 para maiores de 18 e o Ministério da Fazenda adverte. A aposta não é investimento. Isso aqui foi autorizado a operar no Brasil pela portaria SPA-MF número 250 do dia 7 de fevereiro de 2025 e é claro que termos e condições se aplicam. Vai de Bet365, tá certo? Ó, falta pouco para rolar a bola.
17 minutos, rola a bola lá na Arena Fonte Nova para Bahia e Corinthians. Daqui a pouco, Timão em campo da Bandeirantes. Você sabe, o futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol. Rede Bandeirantes. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. A mais premiada é a Sil. A Sil é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar Sil. CSU pode confiar. Julho é decisão. Tudo na ESPN pelo plano Premium do Disney Plus. Tem os playoffs da Sul-Americana com os duelos do Vasco contra Independiente Medellín e Santos contra Universidade Central. E a Série B continua. No ciclismo, as etapas decisivas do Tour de France. Tudo isso em julho na ESPN pelo plano Premium do Disney Plus. Vai escolher amortecedor? Então faz uma contagem rápida comigo antes. 1. É o primeiro amortecedor pressurizado do Brasil. 2. É da marca líder em suspensão. 3. É a marca de amortecedor preferida pelos mecânicos. E aí, já sabe, né? Pode contar que a resposta é HG Nakata. Porque com HG Nakata, você conta com mais estabilidade, conforto, segurança e continua contando. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Pode contar e continua contando. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Começou o Festival de Inverno do Tenda Atacado. Os dias frios pedem sabores especiais e economizar de verdade deixa tudo ainda melhor. No Tenda, você encontra tudo para abastecer sua casa ou comércio, com ofertas imperdíveis das marcas Balduco, Nutella, Neugbauer, M&M's e muitas outras. Mas corra, o Festival de Inverno vai só até 30 de julho. Tenda Atacado, atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha na loja, no app e no site. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. É Terra! É Terra! Vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu 0 km em até 100 meses, sem juros e sem entrada. É sua chance de ter o SUVW mais desejado do Brasil, com parcelas planejadas. Consórcio Volkswagen. Confiança que vira chave. Faça uma simulação em consórciovw.com.br e dê o primeiro passo. Tá na dúvida do que dar de presente nesse Dia dos Pais? Encontre as ferramentas Wonder que surpreendem. Jogos de ferramentas elétricas, a bateria, cuidados automotivos, organizadores e muito mais. Retribua a dedicação e a paixão de quem ensina e inspira todos os dias com ferramentas Wonder. Wonder! Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. É bom trabalhar com Wonder! O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol. Daqui a pouco o Corinthians em campo, portanto, Bahia e Corinthians se enfrentam no microfone da Bandeirantes para todos os cantos do Brasil e do mundo, times escalados e definidos. A Bandeirantes leva você o Campeonato Brasileiro. Vamos tirar nossa equipe de repórteres destaques dos clubes
de São Paulo, começando com o Verdão que joga hoje, 7h30 da noite. A informação do Palmeiras chega mais, meu amigo Everton Ramos. Oi Martelli, boa tarde pra você. O Palmeiras pode contar com 3 novidades pro duelo contra o Atlético Mineiro. O lateral direito já está recuperado de um entorse que sofreu no tornozelo e o deixou fora da partida contra o Curitiba. O meia Felipe Anderson se livrou de dores depois de um edema na coxa esquerda que também o fez ser desfalque na rodada passada. E o atacante Vitor Roque, ainda tratado com transição física, já trabalhou integralmente com o grupo durante os últimos dias e deve ser reforço também para a partida contra o Galo. Palmeiras seguindo e tentando despontar ainda mais na ponta do Brasileirão. O destaque do São Paulo. A informação do tricolor paulista chega mais. Pedro Coi, meu xará, boa tarde. Oi Martelli, muito boa tarde pra você, pra todo mundo que nos acompanha aqui em mais uma jornada esportiva da Bandeirantes. Daqui a pouquinho, o tricolor paulista entra em campo, precisa pontuar, mas o adversário é muito difícil. Trata-se do Flamengo no Maracanã. Para esta partida, o Aurélio Buta, recém-contratado, foi relacionado pro jogo, assim como Sabino, zagueirão que volta de lesão. Nilton, recém-contratado também, volante que veio do Botafogo, está fora por questões físicas, estreia então adiada por enquanto. São Paulo que não vence há 6 jogos no Campeonato Brasileiro e vem, dá pra dizer sim, em queda livre na tabela, Martelli. Tricolor que começou muito bem a temporada, teve o melhor início de Brasileirão da sua história, mas agora ocupa a 12ª posição do Brasileiro com apenas 25 pontos. O destaque do Peixe, no Santos, Lucas Bueno. Fala Martelli, todos que nos acompanham aqui na jornada esportiva Bandeirantes. O Santos empatou com a Chapecoense pelo placar de 2-2. Neymar foi às redes 2 vezes, porém o camisa 10 santista acabou tomando um cartão amarelo na partida. Com isso, fica de fora do duelo contra o Atlético Paranaense, próximo duelo no Santos no Campeonato Brasileiro. A informação do time de jornalismo da Bandeirantes, com Luiz Felipe Nunes. Fala Martelli, boa tarde para você, para todo mundo ligado na Bandeirantes. Nossa reportagem segue acompanhando as convenções partidárias, reuniões para definições das eleições de outubro deste ano. Após definições ontem do Partido dos Trabalhadores e também do Partido Liberal, hoje foi a vez do PSD confirmar o nome de Ronaldo Caiado como candidato à presidência da República e Gilberto Kassab, também do PSD, como candidato a vice. Amanhã as convenções seguem e a reportagem da Bandeirantes acompanha de perto esses movimentos políticos. É o futebol da Bandeirantes, daqui a pouco tem pra você Corinthians e Bahia e Corinthians do timaço da mesa de som de Vitória Vermelho, já Michel Lopes. Com um dente a menos, na central Roger Palme Duarte, já Beto Rebeca, o switcher de Alain Marcial, digital de Letícia Menezes, o timaço da Bandeirantes está pronto pro jogo. Daqui a pouco na Bandeirantes tem Bahia e Corinthians. Corinthians e Bahia se enfrentam lá na Arena Fonte Nova. Torcedor corintiano viaja, se faz presente, assim também como, é claro, o torcedor baiano que está no reencontro, afinal de contas jogou na Casa do Galo na 19ª rodada. Hoje nós temos a oficialização, no caso de Corinthians e Bahia, né? Porque nas outras rodadas já tivemos também, a partir da 20ª, impedimento semiautomático, não é isso, Fabiane? É isso, pela primeira vez na história do Corinthians, a equipe jogará com impedimento semiautomático implantado pela CBF. Isso já ocorreu nas partidas de ontem, foram 3 jogos, ainda sem nenhuma interrupção direta ou correção das decisões de campo, mas claro que vai acelerar as revisões do VAR. Daqui a pouco a gente escala a arbitragem, mas já te antecipo, Pedro Martelli, tanto o árbitro principal quanto o árbitro de vídeo da equipe que esteve representando o Brasil na última Copa do Mundo. O Ronaldo Giovanelli, teremos o impedimento semiautomático. Ronaldão, você pode ficar mais tranquilo agora, cara. Subiu a bandeira, enfim. Tá mais, sabe, espera, porque na hora H já, opa, pedido, posição legal, fica tranquilo, Ronaldo. Nós já tivemos uma amostra, né, do que pode ser isso aí, né, esse negócio de uns aparelhos celular ali. Quando a gente vai pro estádio, o nosso aparelho celular, devido a tantas pessoas, não funciona, eu só espero que esses aparelhos funcionem, tenham vida própria, né, para poder ajudar essa arbitragem, que eu vou te falar, os bandeirinhas daqui a pouco não vão existir mais, porque eles não vão ter função. Teve até um aqui na arena que tentou apitar o jogo, tudo, aí o juiz falou, não, só levanta a bandeira aí que o apito é meu. Então,
vai perder a função, Pedro. O Bandeirinha vai perder totalmente. Porque tendo essa tecnologia a favor, eu espero que a gente não tenha surpresas. Assim como o VAR colocou muitas surpresas pra gente aqui, ainda mais da imprensa aqui, que cada jogo era uma história, né? Ô Ronaldo, como é que tá o Fielzone? Tá bom aí, Ronaldo? Aqui como sempre as pessoas vêm aqui, a família, tem muita família, que é gostoso. Tem uma feijoada aqui também. Olha lá, agora o hino já veio para alegrar a turma aqui, mas é uma casa gostosa, né? Quem não veio aqui ainda assistir o jogo, comer uma pizza, comer uma feijoada aqui, tá perdendo. E todo jogo do Corinthians, a Rádio Bandeirantes está aqui no camarote e a gente presencia isso, uma comida boa, esperamos um jogo bom também, viu, Pedro? Porque aí, né, a gente pode passar o final de semana tranquilo. Camarote Fielzone de Léo Riso, Bruno Riso está por lá também, os camarotes da Soccer Hospitality para você ligado no microfone da Bandeirantes. Daqui a pouco Bahia e Corinthians jogam, falta pouco, torcedor corintiano, já vamos escalar as duas equipes, Timão em campo, Bahia também em Campo Forte, calor lá também em Salvador e a disputa pela 6ª posição. O Bahia se venceu, Fabiano, melhor, se o Corinthians vencer, assume a posição do Bahia ou ainda fica atrás pelo saldo de gols? Seria necessário uma vitória por 2 gols de diferença, Martelli. Uma vitória por 1 gol de diferença coloca o saldo em igualdade. Portanto, é possível, mas num território muito difícil, o Corinthians precisaria construir uma vitória bastante segura por pelo menos 2-0. Jogaço de bola que a Bandeirantes transmite na sequência para você, para Bahia e Corinthians. Galera ligada aqui, tô de olho. Tô de olho no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Você mandando mensagem, deixa eu ver quem tá chegando por aqui. Além do aplicativo da Band, o Band Play, também no 107.3. Para São Paulo, para Grande São Paulo e, claro, também para a Baixada Santista, no 106.7. Live do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Conosco aqui, muita gente já chegando. Walter Vieira, Douglas, Farávola. Quem mais? Maurício Morena, muita gente curtindo conosco. Luísa, dizendo é isso aí, 1-0 pro Timão. Walter Vieira sempre conosco. Um abraço pro Manuel Zaidan. Grande Manuel Zaidan, sempre curtindo a Bandeirantes. Trabalha, Manuel Zaidan, hein? Como trabalha o Manuel Zaidan? E é o seguinte, hein? Já deu o palpite aqui, ó. 2-0 pro Timão. Manuel Zaidan aposta na vitória do Corinthians pra cima do Bahia. Vamos escalar os dois times, está tudo pronto pra você ligado na Bandeirantes. Vem aí o Bahia. O Bahia, campeão da Copa do Nordeste, campeão estadual, Forte Bahia, para enfrentar o Timão na Bandeirantes. Atenção, vem a escalação do Bahia. Somos da turma tricolor. Do 1 ao 9, os escolhidos do técnico Rogério Ceni. Escalado Bahia com Ronaldo no gol 1. Linha defensiva de 31, Gomes. 33, David Duarte. 21, Ramos Mingo. 66, Zé Guilherme. Meio campo de 5, Acevedo, capitão. Meia dúzia, Jean Lucas. 11, Nestor. E o trio de ataque com 7, Ademir. 16, Pulga. E 9, o estreante, Alejo Vélez. Repetindo a Bahia. De Ronaldo, Gomes, David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme. Acevedo, Jean Lucas e Nestor. Ademir, Pulga e Alejo Vélez. E o banco de Rogério Ceni. Com Herrera, Marcos Victor, Canu, Luciano Juba. De volta, David Martins, Michel Araújo, Everton Ribeiro. Sanabria, Juan Pablo e Cauê Furquim, ex-corintiano. William, José e Everaldo. Vai começar o jogo, tá tudo pronto, tá aí a escalação do Bahia no microfone da Bandeirantes. Vamos para o outro lado do jogo, vem aí o Timão, vem aí o Corinthians. O Timão em campo. 7 vezes campeão brasileiro, bicampeão mundial, campeão da Libertadores de 2012. Na Bandeirantes vem a escalação do Corinthians. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Do 1 ao 9, os escolhidos do técnico Fernando Diniz. Escalado Corinthians com Hugo Souza no gol 1. Linha defensiva de 2, Mateuzinho. 3, Gabriel Paulista. 13, Gustavo Henrique. 26, novidade, Andileri. Meio campo com 14, Ranielli. 49, André. 7, Breno Bidon. E 8, Garro, capitão. Ataque de 37, Caio César. E 9, Yuri Alberto. Repeteco do Timão. Com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Andileri. Ranielli, André, Breno Bidon e Garro. Caio César e Yuri Alberto. E o banco de Fernando Diniz, que tem Cauê, João Pedro, André Ramalho, Pedro Raul e Carrilho, Pedro Milans, Matheus Pereira e Alan, Charles Labiá, Dieguinho e Linga. Escalado Corinthians na Bandeirantes, o Timão tá pronto para o jogo. Nesse momento sendo executado o hino nacional brasileiro na Arena Fonte Nova. Eles estão ali no centro do gramado
Vamos ouvir o hino, vai. O hino nacional brasileiro. Na Bandeirantes, hino nacional brasileiro executado na Arena Fonte Nova. Eles estão ali de amarelo e preto no centro do gramado. Eu quero saber, Luiz Fabiani, quem apita o jogo? Diretamente da Copa do Mundo, Ramon Abate Abel, com auxílio de Alex dos Santos e Henrique Ribeiro. O quarto árbitro é Júlio Felger e o árbitro de vídeo, Rodolfo Toschi Marques. Ronaldo Giovanelli, 2 times escalados. Tem o Ronaldo no gol do Bahia. Torcedor baiano canta forte lá na Arena Fonte Nova. O Garro está de volta, Ronaldo, o Bidu está no banco, mas o Ranieri também está de volta. Então nós temos 2 alterações em relação ao time titular, 2 por opção do Diniz, Ronaldo, e uma por força maior. O Bidu não vai para o jogo. Angileri, Ranieri e Garro. A volta do Garro ajuda muito o jogo do Fernando Diniz nesta tarde, Ronaldo? Ah, sim, ainda mais de um time que ele gosta, que toca bem a bola, com triangulações. O Garro é o cara que pode ajudar muito nesse facão aí também do Yuri Alberto, que ele fez aqui com uma tranquilidade tremenda. É um time que vai ter posse de bola, eu acho que ele quer muito isso. Que o Ranieri também é esse cara que, além de ajudar ali o setor defensivo, ele aparece um pouco mais na área também. Ele aparece um pouco mais no ataque para fazer essa triangulação. E foi importante isso no primeiro jogo do Corinthians, na volta depois da Copa do Mundo, você ter essa posse de bola. Então acho que, pensando nessa posse de bola, o Corinthians tem mais garantias com o Garro ali, mais bola presa, mais bola também colocada para o Yuri Alberto com perfeição. Então acho que a qualidade aumentou nesse meio de campo do Corinthians, viu, Pedro? Olha, poderia ter aumentado mais, viu, Ronaldo? É que não tem grana para pagar o Arthur, mas se viesse o Arthur, Ronaldo, aí o Corinthians ficava, né, extremamente habilidoso no meio de campo, Ronaldo. Eu não vejo no Arthur esse cara aí não tão expressivo. Se fosse tão assim, o Grêmio iria brigar para ficar com esse jogador. Só que quando o Grêmio tá liso também, viu, Ronaldo? Tá quase todo mundo liso no futebol hoje, Ronaldo. E nos primeiros jogos no Grêmio ele foi bem. Depois já começou a ser um peso pro time do Grêmio aí também, que não vai fazer loucura. O importante é não fazer loucura, viu, Pedro? O problema é fazer também, é isso, fazer loucura sem dinheiro. Inclusive, caiu um transferbando o timão, não é isso, Ronaldo? O Ronaldo não, o Luiz Fabiani. Ronaldo deve saber também, Ronaldo sabe também. Do Corinthians todo mundo sabe, até os São Paulinos, palmeirenses, Bibelo. Caiu, não caiu, Fabiani? Caiu, um dos 4, agora são 3 em atividade no Corinthians. Charles, Martinez e outra da CNRD, que inclui uma série de credores. Esse deve ser um pouquinho mais complicado para o clube resolver. E as informações, estou de olho no celular aqui, eu sei que o Ronaldo é muito bem informado também. Tá esquentando o assunto Memphis, hein, Ronaldo? Pintando informação, pode ser que role durante o jogo, hein? Já pensou? Pós-jogo, assim, a coletiva, o Diniz já teve que falar sobre Memphis Depay, enfim. Vai começar o jogo, pequeno atraso lá na Arena Fonte Nova, hein? O Bahia está pronto para o jogo, o Corinthians também está pronto. Timão em campo, vai começar o jogo para você ligado no microfone da Bandeirante. Está lá o Bahia de branco, camisa branca, shorts azul, meiões em vermelho. O Timão joga de preto, o Timão joga com seu segundo uniforme. Corinthians também escalado e definido na Bandeirantes, vai rolar a bola. Timão com meiões em preto, shorts é branco, aquela camisa tradicional preta. O segundo uniforme do Corinthians com listras brancas. No centro do gramado, posicionado, tá lá Ramon Abate Abel. Apita o árbitro do jogo, bate na bola, Yuri Alberto. Começa o jogo em Salvador. Pedro Martelli. Curtindo
do futebol da Bandeirantes nesta tarde de domingo. Corinthians à esquerda de preto, Bahia à direita de branco. Bahia já vai para o campo de ataque para a meia esquerda, escapa da marcação. Eric Pulga abandona a ponta, vem por dentro. Ele inverte o lado do campo pela meia direita, deu jogo para Ademir. Ademir recorre de perna esquerda, volta o jogo pela ponta direita para Roman para Ademir. Ademir pela meia direita, ele cruza para a meia da grande área no alto, mergulho do zagueiro. Passou do Gustavo Henrique, chegou Mateuzinho. Mergulha a porta, linha de fundo, escanteio Bahia na ponta esquerda com 30 segundos de bola rolando. Foi do Pulga pro Ademir e agora do Ademir pro Pulga, que entrava livre nas costas do Mateuzinho, que se recupera, arrisca no peixinho, manda pra fora em escanteio. O primeiro do jogo é pra equipe mandante. Pelo lado esquerdo vem o Bahia com Rodrigo Nestor. Escanteio pro Bahia bater pela meia esquerda, Nestor toma a distância, sobe o volume, o torcedor baiano de perna esquerda. Vai pra cobrança de escanteio, 1 minuto de bola rolando, primeiro tempo, placar de 0-0. Vai pra bola Nestor, Nestor autorizado, levantou, segunda trave no alto, gigante da Fiel, Gustavo Henrique tira, volta pela meia esquerda, insiste com o Nestor, Nestor pela linha lateral da grande área, pela canhota, mete a bola pro Zé Guilherme, ele cruza por baixo, rasteiro tirou, cortou a marcação, veio o chute pro gol, longe do Eric Pulga de perna esquerda, um sem pulo, manda longe do gol, tiro de meta pro Timão. E todos os jogadores do Corinthians dentro da área para tentar rebater, mas o Eric Pulga bateu mascado, bateu fofo, ela encobre o Hugo Souza direto pela linha de fundo, tiro de meta Corinthians. É futebol raiz que você quer, então assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN no plano premium do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. Placar de 0-0, primeiro minuto de bola rolando, você ligado no microfone da Bandeirantes. Ó, torcedor do Corinthians, hein? Faz barulho lá em Salvador, se liga. Viajou muita gente, hein, Fabiane? Tem muita gente que mora lá também, né, Martelli? Mas sempre marca presença em 3 andares, pelo menos, da Arena Fonte Nova, a fiel torcida corintiana. 2 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando. Bahia está jogando dentro da grande área, vem para buscar a jogada civil do capitão na entrada da grande área. Ele mete pela meia direita para Roman está jogando pelo zagueiro David Duarte. David Duarte volta dentro da pequena área para o domínio inteiro de amarelo, na mesma cor do juiz, hein? Ó o goleiro, Ronaldo goleiro, não Ronaldo Giovanelli, Ronaldo do Bahia está jogando, trabalha pela meia esquerda para Zé Guilherme, está jogando por baixo, curta saída de bola da equipe do Bahia, placar de 0-0, 2:30 jogados deste primeiro tempo de bola rolando, recolhe no campo de defesa pela meia direita, tenta descer para o campo de ataque, G. Lucas Pete, trabalha pela meia direita, Roman volta pela quarta zaga, David Duarte de perna direita, inverte o lado do campo pela meia esquerda, a bola é boa, Eric Pulga, ele domina pela meia esquerda, abandona a ponta, vem por dentro, perdeu, Yuri Alberto retoma para André para Ranieri cochilou, toma falta. É um pisão forte, hein? Ranieri sente. Aí o Bidon vai conversar com Ramon Abatiabel. Deixa eu ver, olha lá, Ranieri, ele adianta, toma falta, não chega a ter o pisão. Mas a trava da chuteira pega assim no pé do Ranieri, hein, Fabiane? Boas-vindas do Alejo Vélez, jogador contratado pelo Bahia por quase 60 milhões de reais. Ele estava no Rosário Central da Argentina, que vai ser o adversário do Corinthians nas oitavas da Libertadores. Então, de um jeito ou de outro, estaria na rota do Timão esse centroavante argentino de 23 anos. Quando o Brasil entra em campo no trabalho, a convocação é Center Vonder, a ferramenta do Brasil vai de Vonder. O grupo City por trás, né, do Bahia. Aí tem grana. Vai pro campo de ataque. O Corinthians, Yuri Alberto pela meia direita no campo de ataque para André. André finta a marcação. Garoto moleque da Fiel, moleque do terrão. E começa pelo círculo central para Ranieri. Ranieri pela quarta zaga. Trabalha para Gabriel Paulista. Paulista pela meia esquerda. Mete a bola dos pés de Mateuzinho. Mateuzinho carrega lateralmente pela meia direita para Bidon. Bidon domina, solta o passe à frente para Caio César. Caio César finta a marcação de 2. Ele para cima da marcação. Levou para a linha de fundo. Foi porrado. Não deu a falta. O juiz Caio César perde a bola. Corta a marcação. Ramos Mingo de perna esquerda tira, volta a bola para a equipe corintiana, Timão, recomeça no campo de defesa, Hugo Souza inteiro de roxo, 4 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando, está jogando o Corinthians pelo campo de defesa, Gabriel Paulista para a meia direita para Mateuzinho, passe errado, manda para fora Mateuzinho, Rogério Ceni pede o lateral para o Bahia, o juiz acata, é bola do Bahia, manual no campo de defesa pela meia esquerda, sai jogando o Bahia por enquanto, placar de 0-0, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, é no Grupo Souza Lima. 4:20 jogados, é o primeiro tempo de bola rolando na Bandeirantes, por enquanto, placar de 0-0. Bahia está jogando pelo campo de defesa, Ramos Mingo de perna esquerda, tenta quebrar para o campo de ataque, quarta marcação, Mateuzinho põe para fora, ele pede arremesso manual, o juiz não marca, lateral, pro Bahia bater no campo de defesa pela meia esquerda, não, quarto árbitro corrige. Bola para o Timão, Mateuzinho pega a bola em mãos, vai recomeçar para o Corinthians, toma distância, Mateuzinho, arremessa a bola para Garro, Garro domina do círculo central do gramado, ele deu passe à frente para Gustavo Henrique, Henrique volta, jogada pela meia direita, de zagueiro para Gabriel Paulista, Paulista acelera para o campo de ataque para Mateuzinho, Mateuzinho para Yuri Alberto, fez o domínio à parede, frente à marcação, Gianluca chegou por baixo, no bate-remate, pega por último do jogador do Bahia, pegou no Ramos Mingo, manual lateral para o Timão, no campo de ataque pela meia direita, pode contar com qualidade e com durabilidade.
qualidade. Pode contar com confiança, se é na Cata, você sabe. Pode contar. Corinthians abre o campo de ataque, briga pela bola. Briga e cai, Bidon pediu a falta, o juiz não deu. André carrega na meia esquerda, comete a falta. Se atirou contra o jogador baiano na meia direita. Caiu lá o Roman Manuel. Marcado, não, ele vai dar falta, o André fica sentindo. Ele foi pra fazer a falta, né, Fabiane? Porque já ia levando a vantagem por ali o camisa 31 do Bahia, o Roman Gomes, lateral direito. O André puxa ele com as duas mãos e na queda o jogador do Corinthians caiu em cima do ombro e ficou sentindo por ali, mas já tá de pé. Tudo normal, falta Bahia, posse de bola. Quase 6 minutos jogados deste primeiro tempo. Sérgio do Bahia no campo de defesa. Acevedo com a 5. Capitão Valto. Jogo pela quarta zaga para David Duarte. Duarte está jogando pelo corredor central. Isso intermediária. Gira jogada para a esquerda para seu companheiro. Ramos Mingo domina de perna esquerda. Quebra para o campo de ataque. Vai no alto de novo. Gabriel Paulista fez uma partidaça no meio de semana. Tira mais uma, Gabriel Paulista. Volta para a meia direita. Caio César no meio de 3. Você vai perder. Caio perdeu com falta. Caio no campo de defesa, na meia direita, ele é pequenininho, ele vai passando meio todo mundo, hein, Fabiani? Parece que ele atravessa os adversários, né, Martelli? Dessa vez foi o Jean Lucas que chegou por ali para cometer a falta. O atacante, ponta direita do Corinthians, praticamente como um volante por ali. Esse é o estilo que o Diniz quer implementar na equipe. Tenda Atacado, craque Clube, sempre jogando junto com você. Corre que tem golaço de oferta te esperando na loja, no app e no site. Vai para o campo de ataque, o Corinthians, Mateuzinho domina para a meia direita, desarmado, Manuel. Lateral, Corinthians, campo de ataque pela meia direita. Quase 7 jogados na Bandeirantes, levando a você o Campeonato Brasileiro. 20ª rodada, 0 Bahia, 0 Corinthians. A Bandeirantes com Timão em campo, 0-0 por enquanto. Mateuzinho toma a distância para a cobrança de lateral para a meia direita. Arremessa a bola para Garro. Garro tenta um tapinha de bola frente, quarta marcação, mas afasta mal, falta para André. André pela meia esquerda para Ranieri. Ranieri dominou antes para Angileri. Angileri, entrada da grande área, fintou, bateu no gol! Golaço! Gol! Da entrada da grande área, o lateral ganhou a confiança, titularidade nesta tarde, escapa da marcação, ameaçou, fintou legal Jean Lucas, na entrada da grande área pela meia esquerda, Angileri com a potente perna esquerda, uma pancada na bola, lá no ângulo direito. Cai Ronaldo, de mão trocada, mão esquerda no ângulo superior direito, a bola morre, Ronaldo toca na bola, mas não é o suficiente. Na marca dos 7 minutos jogados deste primeiro tempo, Angileri, quem diria? O lateral esquerdo abre o placar lá na Bahia, uma pancada no gol, Ronaldo do Bahia até ajudou, mas o mérito é seu, Angileri, para a explosão da fiel torcida que lá está em Salvador. Agora, Arena Fonte Nova, Angileri faz Bahia 0. Corinthians 1, Luiz Fabiani. E para defender essa bomba no ângulo, só se for o nosso Ronaldo. Giovanelli nos comentários aqui na Bandeirantes. O Angileri teve todo o tempo do mundo para ajeitar a bola e mandar um foguete da entrada da área para marcar, depois de 1 ano e meio, seu primeiro gol com a camisa preta e branca do Corinthians. 1-0 Timão na Fonte Nova. Ronaldo, Giovanelli, o seu xará aceitou. Dava para pegar, não dava o Ronaldo. 1-0 Timão, Ronaldo. É, Pedro, uma mão de maionese aí, hein? A bola foi forte, tudo bem, mas ela pega na mão dele, o Ronaldão foi mal aí. Mas a verdade é que o jogo, as duas equipes começaram bem, pressionando. Eu tô gostando desse lado direito aí do Mateuzinho, Caio César, que tá tendo um entrosamento entre eles. O Diniz tem trabalhado bem essa equipe, mas aí, deixa eu falar, o Fabiano tá certo. Se é o Ronaldo Giovanelli, faz uma defesa espetacular aí, mas esse o Ronaldo aí, mão de maionese, bebê. Ronaldão, essa aí você metia a ponte de Ronaldo. A ponte de Ronaldo Giovanelli. 9 minutos jogados, é o primeiro tempo de bola rolando. Torcedor do Timão feliz da vida na Bandeirantes. Timão vence, gol de Angileri, placar de 1-0. Vai para o campo de ataque, a equipe do Bahia pela meia direita. Ademir volta o jogo. Tá no campo de ataque para a equipe baiana em placar de 1-0. Timão tá vencendo. A Bandeirantes levando a você o Campeonato Brasileiro. Na Bet365 o poder está nas suas mãos. Descubra por que o extraordinário acontece na Bet365. É para maiores de 18, hein? Vai para o campo de ataque, a equipe do Bahia para a meia esquerda. Finta a marcação, pode bater, colocado, desvio no gol! Gol!
Alejo Vélez. Jogada pela vez, esquerda, Eric Pulga, domina, ele bate no gol na marca penal, tava lá, Alejo Vélez desvia sem não em relação ao posicionamento, hein? Eric Pulga, perna esquerda na bola, invade a grande área, bate no gol, Alejo Vélez, a estreia. Que dia, hein? Na estreia, Alejo Vélez escora de cabeça aqui no canto inferior esquerdo da meta de Hugo Souza. O desvio matador para empatar o jogo. Aos 10 minutos jogados deste primeiro tempo, o lance vai provar. Impedimento semiautomático em uso. Na Bandeirantes, até o momento, Alejo Vélez, que estreia do Alejo, hein? 1 para o Bahia. 1 também para o Corinthians, Fabiani. Na estreia dele, contratado para resolver como vai resolvendo até aqui, Alejo Vélez, mas tem sinalização do VAR, Pedro Martelli. Tá impedido. A gente viu aqui, seguir na descrição do gol, é verdade, é por um ó, dedinho. Mas estava impedido, hein, Ronaldo? Aí, Ronaldo, você gostou do aparelho celular que deu impedimento agora, Ronaldo? Então, é o que eu falei pra você, né? O Bandeira já era no futebol brasileiro. Pode, mais acho que uns 2 meses, pode aposentar todos eles. Porque o Bandeira não viu isso na risca ali da área grande. Você viu a risca mostrando, parando pra todo mundo. Se o Bandeira que tá ali, ele não vê isso, aí é brincadeira. Não precisava nem ter, olha lá, o ombro, ele tava com o pé. Então tá mas tem o um Ronaldo, na risca, olha, um na risca e o outro não. Ronaldo, é impedimento, velho. É a unha. Não, mas ó, deixa eu falar, o pé de um cara tá dentro da risca. Na dúvida, se o Bandeira tá trabalhando mesmo, ele dá ali e deixa rolar, aí depois vamos pra discussão. Mas o Bandeira foi o primeiro a correr pro meio de campo, é isso que eu tô dizendo. O impedimento foi milimétrico, essa é a realidade, foi uma unha. Agora, é verdade, cara, o Bandeira, se bobear, ele vai virar, e aí é natural, ele pode virar um auxiliar do lado direito, ele não precisa dar impedimento. Falta, isso, né? Porque o impedimento já faz na hora. Agora, tem gente que vai reclamar, mas foi uma unha. Gente, a regra é essa. Aí a gente pode até discutir mudar a regra, né? Tem gente que quer um corpo inteiro, que qual vantagem, né? Ele toma com uma unha à frente, mas é a regra, impedimento é impedimento. Tá aí, a tecnologia tá aí pra isso. Só um susto pro torcedor corintiano. Placar de 1-0, o Timão vence o jogo. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Brasileirão, 20ª rodada na Arena Fonte Nova, lá em Salvador. Relógio marca 12 minutos jogados do primeiro tempo. Bahia 0, Corinthians 1, gol de Angileri. Plantão esportivo chega mais a grela. Martelli, outro jogo agora às 4 horas da tarde. Cruzeiro e Botafogo seguem empatando pelo placar de 0-0. Logo mais 6h30 tem Flamengo e São Paulo. Todos os ingressos vendidos para este duelo, 70 mil pessoas esperadas no estádio do Maracanã. 6h30 também para Bragantino e Coritiba e Grêmio e Fluminense. 7h30 tem Palmeiras e Atlético Mineiro e Remo contra a equipe do Vitória. Grande Hugo Garbi ligado aqui no microfone da Bandeirantes. Um abraço, muita gente. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Ó, o Gabriel Paulista caiu agora, ele subiu, é deslocado. Ele cai de uma altura de 1,5 m e cai direto o cox na grama. Isso dói, hein, Fabiani? E ele chegou até a olhar para o banco de reservas do Corinthians. A situação a princípio preocupou, mas ele conseguiu se levantar sem grandes problemas. O zagueiro do Corinthians se firmou entre os titulares. Teve uma grande atuação contra o Remo no meio de semana, destacada aqui na Bandeirantes, né, Martelli? Foi muito bem contra o Remo, é verdade. Muito bem mesmo contra o Remo, o Gabriel Paulista. Tá mancando. Tá de volta? Ele tá mancando bastante. Ô Ronaldo, você viu a altura que ele caiu, né, Ronaldo? Pô, imagina a dor que ele não tá sentindo. Dói mais quando esfria, né, Ronaldo? Mas ele tá vindo de frente também, né? Ele tá vindo de frente e o atacante tá vindo de lado. Ele tem que prestar atenção aí e subir firme. Porque num deslocamento desse aí pode acontecer coisa pior. Eu já vi coisa pior acontecer. Então, como ele tá de frente, ele tem que subir mais forte aí em cima do atacante. Placar de 1-0, o Timão tá vencendo o jogo, 14h30 jogados deste primeiro tempo, de bola rolando, 10 para o campo de ataque, o Bahia pela meia direita, Ademir lançado, Ademir encara a marcação, pedala, balança para cima de Ranieri, Ranieri atento, olha a bola, volta o jogo, Ademir pela meia direita, é pro domínio de Roman, Roman no meio de 2, Roman escapou, levou para a linha de fundo, ganhou do Ranieri, cruzou na primeira trave, desvio de cabeça, vai sobrar falta de ataque do jogador baiano, mas o juiz marca falta, o Hugo Souza já tinha encaixado na ponte, já não valia mais nada. Não é isso? E duas pessoas reclamaram dessa falta. O Eric Pulga, que disputava por ali com o Gustavo Henrique, e o Hugo Souza, porque isso interrompeu uma verdadeira ponte que ele fez para defender essa bola. Foi uma carga nas costas do Gabriel Paulista, na realidade sem tanta força, mas ele caiu e a falta está marcada. As costas do Gabriel Paulista estão
sofrendo até o momento nesta tarde. Conte com a tecnologia do primeiro amortecedor pressurizado do Brasil. Pode contar, amortecedor EHG Nakata. Placar de 1-0, o Corinthians está vencendo o jogo, tenta descer para o campo de ataque. Na Bandeirantes, desce o Bahia. Gabriel Paulista na cobertura, volta dentro da grande área. Hugo Souza, ó por baixo. Hugo Souza, chapou legal pela meio direita para André. André para o domínio de Garro. Garro volta a jogada no campo de defesa para Gabriel Paulista. Garro encosta no campo de retaguarda, no campo de defesa para meio direita. Inverte o lado do campo. Inverte da meio direita para meio esquerda. Nos pés de Angileri. Angileri tentou escapar da marcação, perdeu. Angileri vacilou, perdeu. Ademir ganha dele, acelera a velocidade, passadas largas. Falta do Angileri. Ele perde a bola, faz a falta em direção à grande área. O Ademir toma cartão e ele já levanta a mão. Desculpa. Pediu desculpas porque sabe que errou, hein, Fabiane? Tá com inspiração desde o golaço que marcou logo no começo da partida. Cartão amarelo pro Angileri, ele estava entre os pendurados do Corinthians, fica fora do próximo confronto, portanto, diante do Atlético Paranaense na quinta-feira. A expectativa é que o titular, o Matheus Bidu, também volte nesse jogo. O Ronaldo, o Angileri perdeu, que lambança do Angileri, Ronaldo. É, aquele tal do ritmo de jogo, né? Ele pegou um pouquinho aqui no final com a saída do Bidu e agora ele acaba correndo atrás do atacante e fazendo a falta. Porque desatenção, né? Quando ele recebe a bola do Garro, ele já poderia ter dado sequência na jogada. Placar de 1-0, falta pro Bahia bater pela meia direita na linha lateral da grande área. Nestor toma distância, 1 pro Corinthians, 0 pro Bahia, 16 jogados. É o primeiro tempo de bola rolando na Bandeirantes por enquanto. Timão vence o jogo por 1-0. Toma distância, vai pra cobrança de falta. Nestor autorizado, 2 na barreira, ele bateu direto no gol. Hugo Souza espalmou. Hugo Souza espalma, chega o zagueiro, bota a linha de fundo. Escanteio pro Bahia, defesaça do Hugo Souza. Nestor arriscou, Hugo Souza parou a bola do baiano. E o Bahia começa a pressionar o Corinthians. Hugo Souza atento na jogada que se esperava o cruzamento, espalma pra fora. Escanteio o Nestor de novo. Toma distância, Nestor de novo pra cobrança de escanteio. Placar de 1-0 na pressão, Bahia. Bahia perde o jogo para 1-0. Timão no campo de defesa. Ramon abate, Abel conversa com Bidon e Vélez. Alejo Vélez e Bidon. Nestor para cobrança de escanteio. Placar de 1-0 e agora, opa, David Duarte e Garro. David Duarte e Garro. Cabeçada do David Duarte. O Garro cai. E aí o Ramon abate, Abel fica de longe só observando. E aí o Bidon protege o Garro. Martelli. Fecha o tempo dentro da grande área do Corinthians. Vamos ver o lance. Diga lá, Fabiane. Lance que lembra muito Copa do Brasil no ano passado, o Aníbal Moreno para cima do José Martínez, né? Sim. O Palmeiras naquela ocasião foi expulso. Essa com menos intensidade, mas o Garro foi malandro, tentou ser malandro ali, caiu no chão. Foi um testa com testa. O Garro viu que era muito menor que o David Duarte. Não dá para ir para trocação. Né? Ronaldo, não foi a cabeçada não, só foi aquele tete a tete, né, Ronaldo? O VAR tá aí, né, pra ver. Tem que dar uma olhada aí nessa intensidade aí dessa cabeçada, porque, ó lá, deu amarelo, porque eles estão tretando. Então vai dar pros dois. Se não vai expulsar, dá amarelo pros dois. O VAR deve ter falado isso pro Abate aí. Porque daqui a pouco ele vai abater aí também, vai vendo. Subiu o cartão, hein? Subiu o David Duarte. Tava pendurado, inclusive, o David Duarte. Presta a caneta. Pra eu marcar tá aqui. Só o David? Só o David Duarte, por enquanto sem sinal pro Garro. Não viu o amarelo sendo confirmado pro Garro, sendo atribuído pro camisa 8 do Corinthians. Placar do 1-0, o Corinthians tá vencendo o jogo. O Garro, não foi nada, hein, Garro? Mas aí é a experiência do jogador de cavar o cartão, faz parte do jogo. Foi inteligente o Garro de certa forma. Agora o Ramon, você vê, isso eu sou a favor. Ele viu que é cera, ele não vai nem lá no Garro, tá certo, Ramon. Fica de longe. E o Garro foi malandro. Escolou o cartão amarelo pro David Duarte. Não tem que, enfim. É isso, ó. Tá de pé o Garro. Vai pra cobrança de escanteio, Bahia. Não tá nada. O Garro segue no chão, hein? O Garro segue no chão. Acho que ele tá, normalmente, Fabiane, é uma tentativa de dar tempo para ver se o VAR fica vendo, né? É o cara ficar no chão mais um tempo. É isso. É o que ele tá claramente fazendo. Tanto é que o atendimento médico nem foi chamado, certo? Exato, mas pelo gestual até aqui do Ramon Abate Abel, o VAR não vai, já confirmou que não é lance para cartão vermelho. E eu concordo com a análise do Rodolfo Toschi Marques. Vamos esperar para ver. Ele tá com a mão no ouvido agora, mas o Garro segue caído por ali. A Argentina, a gente sabe que gosta. Agora chamou o departamento médico. Fala, Ronaldo. Mas sabe o que é também, Pedro? Aqui na arena, o pessoal valoriza muito esse tipo de jogada. Quer dizer, não é nem jogada, né? Eles tentam cavar alguma coisa, põe a mão na perna, fica no chão. É a tal da cera desproporcional até, porque o Corinthians está jogando bem. Agora o Bahia cresceu um pouco mais, está indo para cima.
E aí esse negócio dentro da área acontece, um tapa aqui, empurra ali, tá ali, coitado, porque futebol ainda é contato. Só que o Garro, ele tá valorizando, dando uma acalmada, tomando uma aguinha, é isso. Placar de 1 pro Corinthians, 0 pro Bahia. Agora sim, Garro de pé. Escanteio pro Bahia, bater na ponta direita, toma distância, Nestor autorizado, levantou nas mãos, Hugo Souza. Deu um soco na bola e tirou. Rebote na entrada da grande área, quarta marcação, vai para Hugo Souza, falhou, saiu, toque de cabeça no gol. O juiz já tinha parado o jogo, hein? O juiz já tinha parado o jogo antes do Alejo Velis tocar de cabeça pro gol. Hugo Souza vai catar a borboleta, o Velis toca de cabeça para dentro do gol, mas tem uma falta na origem da jogada, de novo, que favorece ao Corinthians. Vamos ver. É um pé alto, não é isso, Fabiane? É isso, e eu tenho a impressão que o árbitro ele apita antes da conclusão da jogada, tá, Pedro Martelli? Nesse caso não caberia a revisão do VAR. Eu tenho dúvida se pegou no Angileri, mas sim, ele apitou, ele já tinha paralisado o jogo. Hugo Souza saiu muito esquisito na jogada. E assim, a parte do Alejo Vélez ele tá fazendo nessa estreia, hein? 21 minutos, 2 gols, os 2 anulados, um pelo VAR e agora um pela decisão de campo. O Angileri tá sentindo ali. O Ronaldo, e aí Ronaldo Giovanelli, o jogo não anda desde os 16 minutos do primeiro tempo. Você vê o tempo que tá parado o jogo, o tempo que o Abate ele mata o jogo, as duas equipes já estão brigando com ele. Não é só um montinho de jogadores do Corinthians em cima dele, tá todo mundo em cima dele, que ele amarrou o jogo. E esse lance com o pé na cabeça do Angileri, ele abaixa a cabeça, mas acaba tomando com a chuteira na cabeça. Ele mata a jogada ali também na hora e acaba saindo o gol. Então o juiz apitou. Agora, eu não sei como é que vai ficar com o VAR aí também, porque eu vi impedimento também nesse lance aí. 22 minutos jogados do primeiro tempo. Tá caído o Angileri, hein? E tá caído o Angileri. Não tem pressa nenhuma. Enquanto isso, orientações à beira do gramado. Do Mateuzinho, ele recebendo ali algumas orientações do técnico Fernando Diniz. Em outro momento ele já chamou o Breno Bidon por ali e foi bastante efusivo. A gente conhece esse perfil do Fernando Diniz, um pouco mais duro nas palavras, mas a reclamação já toma conta pelos lados da equipe do Bahia. O Rogério Ceni fica ali no ouvido do quarto árbitro e do Bandeira, e o árbitro do jogo, enquanto isso, vai oferecendo atendimento médico ao Fabrício Angileri. Fato é que o gol foi anulado. Pela nossa percepção aqui, ele apitou antes da conclusão da jogada, portanto não cabe uma análise do VAR, a jogada já estava paralisada na origem. O Terra mudou o conceito de SUV, vira a chave com o consórcio Volkswagen, conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando, a bola rolando pra você. Brasileirão, 20ª rodada na Arena Fonte Nova. Não flui o jogo lá em Salvador. Relógio marca 23 minutos jogados do primeiro tempo. Bahia 0, Corinthians 1. Gol marcado por Angileri. QG de Esportes da Bandeirante chega mais a Grela. Martelli, o Paris Saint-Germain entrou na briga com o Real Madrid pela contratação do volante Rodri, campeão da Copa do Mundo com a seleção espanhola, 30 anos, tem contrato com o Manchester City até o meio da próxima temporada. Curtindo o futebol da Bandeirantes nesta tarde de domingo. Olha o Hugo Souza, entrada da grande área, Hugo Souza furou. Hugo Souza furou a bola. Onde é que vai o Hugo Souza, Fabiane? Jogar com os pés não é a dele. O problema é que o Gustavo Henrique furou junto. Por pouco o Bahia não fica com o gol aberto. É melhor no jogo nesse momento o tricolor, que se aproxima do empate. Placar de 1 pro Corinthians, 0 pro Bahia. Você sabe, 23 minutos jogados. É um futebol na Bandeirantes. Timão tá vencendo o jogo. Toca de cabeça David Duarte. No campo de ataque ele quebra a frente. Tenta chegar pro domínio. Alejo Vélez corta a marcação. Fica no bate-bate. Vai voltar no campo de defesa para a esquerda. Angileri bateu na massa. Ganha o Angileri. Ele Ademir Angileri já tem cartão. Angileri pisa na bola, gira pela quarta zaga no campo de defesa dentro da grande área. Gustavo Henrique rasga de qualquer jeito para a esquerda. É pro domínio de Yuri Alberto, tentou fazer a tabela, não consegue. Volta a jogada no corredor central da intermediária. Raniel abre a jogada para a esquerda. Errado. Não domina Yuri Alberto, não domina. Agarra o manual pro Bahia bater no campo de defesa pela meia direita. O termo do conceito de SUV. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Conquiste o seu, acesse consórciovw.com.br. 1 pro Corinthians, 0 pro Bahia, 24 minutos jogados deste primeiro tempo. Está jogando Bahia no campo de defesa dentro da grande área, inteiro de amarelo. Ronaldo não, Giovanelli. Ronaldo de pé na direita, quebra mal. Ronaldo mal na reposição, fica no bate-bate, volta no campo de defesa.
Recomeça Jean Lucas. Dentro da grande área, Ronaldo apertado, tira de qualquer jeito. Abre pela meia direita, deu certo Roman. Roman para Nestor. Nestor, círculo central do gramado. Passadas largas. Abre a jogada pela meia direita para Ademir. Ademir dentro da grande área. Eric Pulga domina, vai para o cruzamento para o meio da grande área no alto. Firme Ranieri para fazer a defesa, para fazer o corte de cabeça. Corta a marcação, mas volta na entrada da grande área. Ademir no meio de 2, tirou da marcação, ficou no bate, ganhou Ademir de novo. Ele, Gustavo Henrique, por baixo, o gigante da Fiel. Gustavo Henrique vem por baixo, tira, corta a marcação do Corinthians e tome contra-golpe. Bidon domina pela esquerda, campo de defesa, soltou lateralmente para Yuri Alberto. Yuri Alberto dominou, demorou. Yuri Alberto foi travado lateral. Manual para o Corinthians bater no campo de ataque pela meia esquerda. Conte com a tecnologia do primeiro amortecedor pressurizado do Brasil. Pode contar, amortecedor e HG Nakata. Ronaldo Giovanelli, 25 jogados. Gosta do primeiro tempo, Ronaldo? Você vê, quando tem jogo a gente gosta, né? Quando tem um jogo e tal, todo mundo jogando, todo mundo se aplicando, erros de um lado, erros do outro. Quando tem o jogo a gente gosta. Agora quando fica amarrado, quando o juiz para a jogada, quando o jogador também quer ficar discutindo. A verdade é que ninguém quer ajudar a arbitragem mesmo. E eles já também não se ajudam. Então é bom jogar bola, vai jogar bola. Aproveitar aí o momento que o Corinthians está vivendo e no contra-ataque tentar pelo menos tranquilizar o time e a torcida também. O Ronaldo Giovanelli pergunta ao senhor. O Hugo Souza acabou de repor uma bola, repôs errado, até o momento não faz bom jogo com os pés. É difícil evoluir um goleiro no fundamento com os pés, Ronaldo, no dia a dia, ou dá pra fazer? Não, dá pra melhorar isso aí. Esse é o tipo de coisa que no dia a dia você vai melhorando. Ainda mais na volta da Copa, que todo mundo ficou parado, até você pegar ritmo. Então, muitas coisas acontecem, mas dá pra melhorar. Agora, do jeito que ele tá aí, que ele desses erros, ele pode ser até o goleiro da seleção brasileira, né? Porque o que tava lá, o que mais fez foi falhar, né? Pra estar na seleção. E ficou lesionado 2 meses. O Alisson ficou lesionado 2 meses e ainda foi pra Copa. Então, talvez esse é o caminho. Esse é o caminho do Hugo. Placar de 1 pro Corinthians, 0 pro Bahia, vai pro campo de ataque na Bandeirantes. Timão vence o jogo. Quem desce o Bahia pela meia direita, Ademir, domina Ademir, liso, que só 2 em cima dele, fintou o primeiro, Bidon encostou, voltou a jogada pela meia direita, Nestor também escapa, leva pra linha de fundo, dá pra fazer o cruzamento, vem levantamento, segunda trave, o gigante, Gustavo Henrique tira, tome contra-golpe pro Timão, Caio César puxa por baixo, carrinho por baixo, falta do zagueiro, do lateral esquerdo do Bahia, o Caio César levava a bola, vamos ver se ele toca na bola ou não. Falta por baixo e para cartão, parou o contra-golpe, não é isso, Fabiani? 6-6, Zé Guilherme, que tem a dura missão de substituir o Luciano Juba nesse time do Bahia, dá um carrinho por trás no Caio César, é verdade, pega primeiro na bola, mas em seguida acaba pegando o Caio César. Fora do próximo jogo também, o Zé Guilherme. Nossa. Então, Zé Guilherme de David Duarte, é isso? E o Angileri pelo Corinthians, né? Os 3 pendurados tomaram cartão. Mas aí o Jean Lucas volta, né? Inclusive já está de volta, deve ser o titular do Bahia. Mas 3 amarelos até o Juba. 3 amarelos até o momento. 28 jogados, é o primeiro tempo de bola rolando por enquanto, Bahia 0, Corinthians 1 gol de Angelelli. Na Bet365 o poder está nas suas mãos. Descubra por que o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18 e o Ministério da Fazenda diverte. Aposta, não é investimento. Placar de 1-0, Corinthians vence o jogo. Daqui a pouco, intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes, Pedro Cohen. Assume para todos os cantos do Brasil. A Bandeirantes levando a você o Campeonato Brasileiro. Sai jogando a equipe do Bahia no campo de defesa. No círculo central, Bidon dá empurrão agora. Bidon dá empurrão agora no Ramos Mingo. Recomeça o Bahia no campo de defesa. David Duarte gira a jogada para a meia direita para Roman. Roman pressionado pela marcação. É quente o jogo, hein? Roman pressionado, mete a bola nos pés de Acevedo. Acevedo pelo círculo central do gramado. Consegue o passe à frente para Jean Lucas. Dominou, errou o passe antecipa. Gustavo Henrique tira a falta para Jean Lucas. Gustavo Henrique de novo por baixo. Corta na sequência, falta. Falta, Corinthians, meia esquerda. Adiantou o Garro. Fica reclamando o capitão corintiano do carrinho por baixo, não é isso? E parece que o Abate Abel já perdeu o controle do jogo. O ambiente criado na Fonte Nova já é de muita reclamação com o árbitro e, claro, por parte dos jogadores do Bahia também. Foi feio esse carrinho no Garro, cabia amarelo, dessa vez ele não aplica, Martelli. Foi feio o carrinho, hein, Ronaldo? É, uma chegada forte aí também, mas o Abate está sempre em cima do lance, né? Então você vê que os jogadores não reclamam muito, quer dizer, reclamam só da cera e tal, mas ele está sempre em cima do lance.
Placar de 1-0, o Corinthians está vencendo o jogo. Mateuzinho quebra para o campo de ataque errado. Muitos erros de passe do Timão. Corinthians está vencendo, mas acho que intervalo, hein? Que o Diniz vai cobrar o Timão no vestiário, é brincadeira. Corinthians 0 Bahia. 7h30 da noite. O Palmeiras entra em campo. Ulisses Costa transmite o jogo. Palmeiras e Atlético Mineiro. Tenda Atacado, craque Economia, sempre jogando junto com você. Corre que tem golaço de oferta te esperando na loja, no app, no site. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá tirando a bola, rolando pra você. Brasileirão, 20ª rodada, Arena Fonte Nova. Lá em Salvador, relógio marca 30 minutos jogados do primeiro tempo. Bahia 0. Corinthians 1, QG de Esportes da Bandeirante chega mais, Guilherme Agrela. Martelli Lando Norris venceu sua primeira prova nesta temporada da Fórmula 1 GP da Hungria neste domingo, seguido de Max Verstappen na segunda posição e Kimi Antonelli em terceiro lugar. Hamilton ficou em quinto e Gabriel Bortoleto, brasileiro da Audi, terminou na 11ª posição. O Garro foi pegado agora, pegaram o Garro no campo de defesa, na meia esquerda, o Ramos Mingo. Tinha também o Zé Guilherme ali na parada, o Zé Guilherme já tem cartão, ele e o Ramos Bingo estão se estranhando de certa forma também, né, Fabiane? E a reclamação da torcida do Bahia é que o Caio César tinha dado um carrinho pouco antes e não foi marcada a falta. No entendimento da torcida deveria ter sido marcada e a posse de bola seria a baiana do lado esquerdo. Não foi assim que entendeu o Abate Abel. Bahia tem a bola no lado direito. Pode contar com a qualidade e com a durabilidade, pode contar com confiança, se é na carta você sabe. Pode contar. Bahia está jogando pelo campo de defesa, trabalha pela quarta zaga, Ramos Mingo por dentro. Acevedo de perna esquerda, quebra para o campo de ataque pela canhota para Jean Lucas. Ele, Gabriel Paulista, Jean Lucas, Gabriel Paulista só no comboio. Jean Lucas volta, jogada pela meia esquerda para Zé Guilherme, passe por dentro, intercepta Ranieri, mas toca pela meia esquerda para Jean Lucas. Vem Gabriel Paulista. Ligado, mas muito ligado, Gabriel Paulista foi pra fora, lateral pro Bahia bater, chega Ranieri, se antecipa, tira a bola, nos pés de Yuri Alberto para Garro, Garro lançou, Yuri Alberto em velocidade pela ponta direita, ele, os zagueiros, foi no mano a mano, hein, não, deu falta, foi no mano a mano não, falta em cima do David Duarte. Na tentativa de combinação do Garro com o Yuri Alberto, Yuri pouco participa do jogo. Ele tenta ir no ombro do David Duarte, que foi experiente, girou as costas, tomou a carga por ali, falta marcada para o Bahia na defesa. O Ronaldo, o Garro foi lançar o Yuri, mas o passe era de 3 dedos, não é isso, Ronaldo? Em direção ao gol, ele mandou para a lateral, o Ronaldo. Isso, aí dificultou a vida do Yuri, mas você vê que eu falei do Abate aí, exato momento que ele está em cima do lance, e ele está parando quando ele vê a falta. O Garro deu uma entrada, sentiu a falta. Aí teve outra entrada nele, estava perto. Ele está perto. O Abate está pitando o jogo de perto. Então não tem o que reclamar da arbitragem hoje. Placar de 1-0, Corinthians, esse é o jogo, Bahia 0, Corinthians 1, vai para o campo de ataque, o Bahia, lançamento é pro Vélez dentro da grande área, forte demais. Linha de fundo, o campo acabou, tiro de meta, Timão. E a intensidade do Bahia chama atenção, o Corinthians responde com certa demora para repor a bola em jogo. Claro que o ambiente agora é de impaciência. O Hugo Souza vai bater o tiro de meta, a ver se vem a saidinha ou se vem o bicão para frente. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, é no Grupo Souza Lima. 33 jogados, a saidinha aí. Ranieri dentro da grande área, Ranieri volta pela meia direita para André dentro da grande área para Hugo Souza de perna direita, olha lá, acertou, Hugo Souza para Caio César, o baixinho protege, baixinho fintou, se soltar é perigo por dentro, Garro pediu, Caio César demorou, 3 dedos a bola, abre a jogada para a meia esquerda, clareou legal, Angileri no corredor pela canhota, vai-se embora, estrangeiro do Timão que marcou o gol, mas já acalmou tudo. Bidon no campo de ataque para a meia esquerda. Bidon para Gileri. Angileri no campo de ataque para a meia esquerda para André. André finta a marcação, pisa na bola, volta. Jogada para Garro. Garro argentino domina, solta. Jogada para a meia esquerda para Gileri. Gileri volta o jogo para Garro. Em placar de 1-0. O Timão vence o jogo na Bandeirantes. Quando o Brasil entra em campo no trabalho, a convocação é certa, é Vonder. É Vonder, a ferramenta do Brasil. Domina para o campo de ataque, o Timão para a esquerda. Angileri escapou, linha lateral da grande área, cruzou, travado. Angileri travado pela marcação da escola, escanteio, Timão na ponta esquerda e Fabiani. Com Dorival Júnior era praticamente um terceiro zagueiro. Com o Diniz a orientação é clara, vai pro ataque. Esse é o pedido para Fabrício Angileri, que conquista o primeiro escanteio para o Corinthians no jogo. É de se esperar sempre ele. 8, Rodrigo Garro na bola, é do lado esquerdo. É futebol raiz que você quer, então assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN no plano premium do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B.
Garro, toma distância de perna esquerda. Escanteio pro Corinthians bater na canhota. 34 jogados ali na Fonte Nova. 0 pro Bahia, 1 pro Corinthians. Garro concentrado, autorizado para cobrança de escanteio. 2 braços erguidos. Ele sinaliza a jogada. Vai de mão. Garro, perna esquerda, levantou, segunda trave. Dominou, Caio César. Ele, o goleiro Ronaldo. Dessa vez nos pés do baixinho corintiano. E parece que foi jogada ensaiada, porque o Caio César apareceu livrinho do outro lado para tentar concluir pro gol. Era perna ruim. E aí foi mal demais. Nossa. Agora o Ramon Abate-Abel viajou, hein? Acho que agora o Ramon Abate-Abel viajou. Tem um lance, ó. Ele vai na disputa. Não, tem o toque por baixo. Tem o toque por baixo. Falta do Ranieri, meia esquerda foi falta, né, Fabiano? E cartão. E aí porque o Ranieri fala com o Ramon. Exatamente. Cartão amarelo confirmado pro Ranieri. Camisa de número 14 do Corinthians. É o segundo cartão corintiano no jogo. O Bahia também tem 2. 35 jogados deste primeiro tempo, 0 pro Bahia, 1 pro Corinthians. Ranieri estava pendurado? Não. Então Ranieri joga o próximo jogo do Timão. Placar de 1-0 ao Corinthians. O jogo vai pro campo de ataque Bahia. É futebol raiz que você quer, então assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN no plano premium do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. Ronaldo Giovanelli, 35 jogados. Corinthians fez o gol e parou de jogar, Ronaldo. Não parou porque o Bahia teve que vir pra cima, né? O Bahia se atirou também pro ataque. O Bahia tem jogadores que também são fortes nesse quesito de contra-ataque. O próprio ataque também assim do Bahia. Então a verdade é que o Corinthians está sofrendo essa pressão e está tentando jogar no contra-ataque. São 35 minutos, teve aquela parada lá daquela cabeçada no Garro ali dentro da área. E o Corinthians tenta encaixar o contra-ataque. É que se fizer isso, o próprio Garro, se o Garro se apresentar um pouco mais, achar o Yuri no facão, pode fazer o segundo gol também. Quando o Brasil entra em campo no trabalho com vocação, é certo, é Vonder, a ferramenta do Brasil vai de Vonder. 36 jogados, daqui a pouco meu xará Pedro Cohen assume a bandeira antes do intervalo inteligente. Por enquanto, repercutindo, Bahia 0, Corinthians 1. Ronaldo dentro da grande área, o meu goleiro meteu uma bola perigosa, Jean Lucas perde. Quarta marcação do Timão, toca de cabeça, Mateuzinho. É para André na entrada da grande área, meteu a bola para Ranieri. Bom corta-luz, Bidon ganhou, Bidon perdeu. Bom corta-luz de André, volta para a meia esquerda. Trabalha, Ranieri pela canhota, Ranieri de primeira para Gustavo Henrique para Ranieri, tudo isso no campo de ataque para a esquerda, Garro encosta, Garro domina para a equipe corintiana, volta o jogo pelo campo de defesa, Gabriel Paulista pela meia direita, tenta descer para o campo de ataque, Gabriel Paulista escapa da marcação, 3 dedos da bola para Mateuzinho, Mateuzinho enxerga André pelo círculo central do gramado, perdeu André, contra-golpe agora para o Bahia, 2 do Bahia, para o campo de ataque, Gustavo Henrique fez a falta, foi obrigado a fazer a falta. Foi obrigado a fazer a falta, o juiz deu vantagem. Segue a bola com o Bahia, com o Ademir pela ponta direita, desarmado pela marcação, ficou no bate-abate, voltou de trás. Nestor na entrada da grande área, não bate, abre a jogada para Jean Lucas. Jean Lucas pela meia esquerda, trabalha pela meia direita, vai para o campo de ataque, mais uma vez tentou cruzar o Roman. Travado pela marcação corintiana, quarta marcação, mais volta para a meia esquerda, o chute longe do gol, o chute pela linha de fundo, Nestor falhou. E quem toma bronca é o André, volante do Corinthians, porque ele tentou um lance de efeito, um giro, quando o Corinthians estava desguarnecido na defesa e deu um contra-ataque gratuito para o Bahia, que consegue a finalização com o Nestor. O Hugo Souza só escolta a bola rumo à linha de fundo, em tiro de meta, permanece 1-0 Corinthians. Quase que o André entrega, hein, Ronaldo Giovanelli. E o Bidon logo em seguida tenta forçar uma falta que não acontece na entrada da área. Aí o juiz não dá a falta, o cara finaliza, a sorte que erra, né? Joga a bola lá pra lua. Tem certas decisões nos jogadores do meio de campo que tem que ser repensado. Bidon, André, você não pode vacilar desse jeito num jogo pegado. No jogo pegado, um vacilo é gol. Né? Você tem que estar sempre atento. Então acho que esse erro... Olha lá, já tem que estar no chão. O Yuri tá no chão. Sentiu o Yuri, hein? Cabeça. Foi esse o gesto do árbitro, chamou o atendimento médico, ele tá com a mão no maxilar ali, ó. Uma disputa com o David Duarte. Cotovelada, hein? Tem um braço, eu não sei se tem aquele gatilho, né, o Martelli, porque parece que é o Yuri que vai em direção ao cotovelo, mas dói mesmo. Tanto é que o David Duarte tá ali do lado preocupado. Ronaldo, realmente ele tava com o braço aberto, mas nada a marcar, né? Que o Yuri foi um acidente de trabalho, digamos assim. Vamos ver, Ronaldo. Aí eu diria que foi um acidente. Agora no outro ângulo foi agressão. Pra mim foi agressão. Nossa, olha o Ramo, olha o David Duarte, hein? Já tem cartão, hein? Numa dessas ele toma o segundo amarelo. É que o VAR não chama. Mas aí pela agressão pra agressão já é vermelho direto. O VAR tem que chamar aí. O VAR tem que chamar porque no lance por trás ali viu que ele vai com o cotovelo pra cima do Yuri. É o Toschi Marques que está no VAR, é isso, o Fabiano Rodolfo?
Rodolfo Toschi Marques, que esteve na Copa do Mundo, e na Copa do Mundo o VAR poderia ser chamado para lance de segundo amarelo, né? Então caberia essa revisão, essa metodologia ainda não está inteiramente implementada no futebol brasileiro, né? Uma adaptação totalmente plausível, ó. Totalmente plausível. Teve um cartão para alguém do banco lá de reclamação, a imagem não pegou ainda, Fabiano, mas imagino eu para alguém do Banco Corintiano pela reclamação contra o Yuri Alberto. E se o VAR não chamou até agora, acho difícil chamar, viu? Os dois bancos estão muito efusivos, né, Martelli? Não, se o VAR não chamou até agora, pode mandar o cara pra casa, porque ele tá fazendo o que aí? Se ele não vê um lance de uma agressão, de uma cotovelada, o que ele tá fazendo aí? Tá vendo o jogo só, entendeu? Tá lá estilo você não, tá lá estilo quem tá no Fielzone aí, só vendo o jogo sem trabalhar. Ali parado, aí entendeu? Aí sim, né, Ronaldão? Aí sim. Aí tomando sim. Um negocinho, entendeu? Tá lá no VAR. Ah, já. Primeiro tempo de bola rolando. Placar de 1-0 e mandou seguir. Chamou nada, mandou seguir, já tá de pé Yuri Alberto. Timão tá vencendo o jogo pelo placar de 1-0. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá tirando a bola rolando pra você. Brasileirão, 20ª rodada lá na Arena Fonte Nova, na Bahia, relógio marca 40 minutos jogados no primeiro tempo. Bahia 0. Corinthians 1, gol de Angileri. E tome Bahia pro campo de ataque. Ademir, entrada da grande área, demorou demais pra soltar, já recuou. Alô, plantão esportivo, fala Grela. Tem gol no Mineirão, Martelli. O Botafogo abre o placar de escanteio. O zagueiro Gabriel Justino sobe de cabeça, a bola ainda toca na trave. Abre o placar para o Fogão. Agora Cruzeiro 0, Botafogo 1. Pedro Martelli. Pedro Martelli. Curtindo o futebol da Bandeirantes dessa tarde de domingo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. 41 jogados, falta, Zé Guilherme cai, meia esquerda, falta pro Bahia que perde por 1-0, Fabiani. Pelo lado esquerdo, oportunidade de cruzar na grande área. O Rodrigo Nestor vai chamando a responsabilidade da criação e nas bolas paradas o canhotinho, camisa 11, lado esquerdo. Falta pro Bahia bater pela meia esquerda, área sorta uma distância, jogadores de Timão da entrada da grande área, vem levantamento na primeira trave, escora de cabeça, quarta, Mateuzinho, volta pela meia esquerda, dá pra puxar contra golpe, hein? Angileri de... Nossa senhora, Angileri. Meu Deus do céu, Fabiano. Nossa, fez um golaço, mas ele foi soltar a bola agora de esquerda, hein? Não dá nem pra olhar pro gramado, ele mandou pra lateral, cara. E essa dá vergonha, né, Martelli? Aquela que na pelada você fala, corre lá que você vai chegar. Ele fez isso pro Garro, só que ele mandou pro primo do Garro que tá lá no camarote. Sai jogando a Acevedo no círculo central do gramado pro Bahia, que perde o jogo para 1-0. Angileri, ele sim marcou aos 7 minutos jogados da primeira etapa. Um balaço, um golaço no ângulo superior direito de Ronaldo, que até aceitou. O Ronaldo do Bahia tenta descer pro campo de ataque. Nossa, o Mateuzinho foi pra matar o Eric Pulga. Mateuzinho por baixo, corta, tira pela meia direita, Caio César. Cara, parece um clássico Corinthians e Bahia, hein? Parece um clássico Corinthians e Bahia. Tem questão extra-campo também, não tem? Isso entra. Tem questão extra-campo também, Fabiano. Envolvendo o garoto Cauê Furquim, né? O Bahia contratou o Furquim do Corinthians numa brecha contratual que o clube deixou. O Corinthians alegou má fé do Bahia, teve processo, mas isso acho que fica nas diretorias. Dentro de campo, tá pegando fogo e vem Bahia. Vai pro campo de ataque o Bahia, o Ramon que no circuito, você vai perder o contato do jogo, hein? Acevedo domina na entrada da grande área, ele gira pela meia esquerda, morde o Timão, abre a jogada pela canhota, chegou pro domínio, Zé Guilherme levantou na segunda trave, o Hugo Souza agora ligado no alto para fazer a defesa, encaixa tranquilo o goleiro do Timão. Ele tem 2 metros de altura, com esse braço estendido são 3 metros para cima e aí fica fácil no cruzamento como esse do Zé Guilherme e agora sai jogando o Corinthians. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança, se é na carta você sabe, pode contar. Timão está jogando, o Bidon cavou a falta agora de novo na meia esquerda, no campo de defesa, cava a falta Bidon. Na outra ele falhou, hein? Na outra ele errou. No momento de cavar a falta. E agora o Roman vai ser advertido verbalmente depois de cometer a falta, Fabiani. Por reclamação por ali, mas não deu cartão. O Abate-Abaio é experiente, já deu 4 cartões amarelos no jogo, provavelmente vai tentar dar uma segurada e não era falta para cartão mesmo. É que sobrou um pezinho no Bidon depois, né? E aí por isso a reclamação do lateral argentino. Ele falou que não escutou o apito. O Fabiano, ele falou, eu não escutei o apito, mas foi e chutou o Bidon no chão. Tem coisa aí que só o Abel abate mesmo para fazer. Até aqui, as duas equipes chegando firme uma na outra. Sem espaço para jogar, todo mundo matando a jogada. A verdade é que vão ver até onde vai. Já tem bastante amarelo pro primeiro tempo já. Ô Ronaldo, eu vou te falar uma coisa. O Ramon, cara, tá apitando, mas totalmente diferente do que ele apitou na Copa. Ele tá dando qualquer contato, cara. Parece que é uma orientação, os caras seguem em outros lugares do mundo, aí chega aqui, ele marca qualquer coisa. Isso vai inflamando o jogo também.
Você inflama o jogo. E o Caio César já falou assim, nós vamos sentar a bota aqui também, já avisou. Porque o jogo tá pegado, olha lá, o jogo tá pegado, então ninguém vai tirar o pé. O jogo mas tá muito pegado, me surpreende, hein? Esse Corinthians e Bahia tá me surpreendendo demais. Timão vencendo o jogo por 1-0, parece clássico paulista. O Tenda Atacado é craque em economia e tá sempre jogando junto com você. Corre que tem golaço de oferta te esperando na loja do site e no app. 1 pro Timão, 0 pro Bahia, gol de Angileri, vai terminar o primeiro tempo em Salvador, Timão vence o jogo, tenta descer pro campo de ataque, o Bahia domina para a esquerda, Zé Guilherme, ele trabalha, chama pro campo de ataque o zagueiro, Ramos Mingo domina para a esquerda, volta pelo círculo central do gramado, mete a bola dos pés de David Duarte, 45 minutos jogados, vamos ver, aí subir a placa, ele vai ter que dar no mínimo ali um 7, se for correto, Ramon, né, porque só o tempo que ficou caído o Garro, se for correto, Ramon. Saiu a bola pela linha de fundo no lançamento do Bahia na meia esquerda. Tiro de meta pro Corinthians. Por pouco ela não volta no Mateuzinho, se perde em linha de fundo e aí seria escanteio pro Bahia para bater pelo lado esquerdo. Nervos à flor da pele, inclusive pro Ramon Abate-Abel, que ainda não sinalizou quanto que ele quer de acréscimo. Agora sim, 8. Na Bet365 o poder está nas suas mãos, descubra porque o extraordinário acontece na Bet365. É para maiores de 18 e o Ministério da Fazenda diverte, aposta não é investimento. Deu 8. Realmente teve muito tempo a bola. Em muito tempo a bola não rolou aqui na Fonte Nova, hein, Ronaldo? É verdade, porque teve a paralisação ali com o Garro, depois teve no meio de campo com o próprio Yuri. Muita bola parada, muita chegada firme. As duas equipes não estão tirando o pé. Isso demonstra que tem algum resquício de algum jogo aí também. Então é pegado. O jogo é pegado. É por isso que o Everton deve estar no banco aí, o jogador do Bahia também. Porque o jogo assim, quando tá muito pegado, é bom pro segundo tempo. Ele achou vai Bahia pro campo de ataque, o cruzamento. Félix testa pra fora do gol. Eric Pulga lança Félix. Alejo Vélez sobe, testa de cabeça direita do Hugo. Ele é perigoso, hein? Mais uma do Félix, Fabiani. Pra sorte do Hugo Souza, o cabeceio não teve direção, porque a potência foi impressionante. Ele vence o Gustavo Henrique no alto, manda certinho, mas sem direção. Linha de fundo, já nos acréscimos da primeira etapa. É a estreia do cara, hein, o Ronaldo, mas é assim... Ele mostra dar trabalho para os zagueiros lá, hein? Já fez 2 gols, os 2 anulados, é verdade, por impedimento, por falta. Chegou de novo, é raçudo esse tal de Vélez que chegou ao Bahia, hein, Ronaldo? Ele se posiciona bem, ele agride a bola, ele não fica esperando a bola, que nem o zagueiro fica esperando para tentar disputar. Ele vem na corrida e ele vai arrastando todo mundo. É assim que tem que ser o centroavante. Não pode esperar essa bola chegar até ele. E ele faz bem aí, ele deixa a zaga do Corinthians de cabelo em pé. Placar de 1 pro Corinthians, 0 pro Bahia, 0 pro Bahia, 1 pro Timão, 47 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando por enquanto. O Timão tá vencendo o jogo. Conte com a tecnologia do primeiro amortecedor pressurizado do Brasil. Pode contar. Amortecedor EHG na carta. Vai ser jogando Bahia pelo campo de defesa, trabalha tranquilamente pelo círculo central do gramado Acevedo. Na Bandeirantes, você curtindo o Campeonato Brasileiro. Ele gira pela quarta zaga, trabalha mais uma vez pela meia esquerda, Ramos Mingo para Zé Guilherme. Guilherme para Ramos Mingo para seu companheiro de zaga, David Duarte. Ele domina centralizado, sai jogando para a equipe do Bahia. Abre a jogada pela meia direita para Roman. Roman inverte da ponta direita para a ponta esquerda, de lateral para lateral, chega na canhota para Zé Guilherme. Ele cai o César, Zé Guilherme volta o jogo para Ramos Mingo. Mingo pelo círculo central do gramado para David Duarte. Duarte tenta descer para o campo de ataque no círculo central, abre para Roman pela meia direita para Ademir, sobe a marcação do Timão, Ademir volta, jogada pela quarta zaga, 48 jogados deste primeiro tempo, 1 Corinthians, gol de Agileri, 0 para a equipe do Bahia, já vem um intervalo inteligente, Pedro Cohen assume o microfone da Bandeirantes, vai para o campo de ataque o Bahia, Jean Lucas dominou, soltou para Vélez, bateu no gol, travado! Se movimenta muito bem o Félix. Ele bate, explode na zaga do Timão. Escanteio pro Bahia na ponta esquerda, Fabiani. E dessa vez o Gustavo Henrique não tentou ir no corpo com o Vélez, que é forte. O jogador que veio do Rosário Central, 60 milhões de reais o investimento. Bloqueio o Salvador do Gustavo, a bola ia pro gol. Escanteio lado esquerdo, o Nestor, sempre ele na bola. Qualquer jeito, o Corinthians enfrentá-lo então, né? Corinthians e Rosário Central na liberta. E o escanteio pro Bahia, bater pela meia esquerda, Nestor levantou, toque de cabeça pro gol. David Duarte. Gol! Do Bahia! Do gigante
volante tricolor David Duarte em cobrança de escanteio. O Bahia estava na pressão, finzinho do primeiro tempo. Perna esquerda na bola, Nestor calibrou uma, calibrou duas, calibrou três. Na quarta não tem perdão. Levantamento na marca penal nas costas dos zagueiros. Entre a marcação corintiana, ninguém marcou. David Duarte saiu da marcação, subiu, André ficou olhando. David Duarte toca de cabeça no canto inferior direito da meta de Hugo Souza. Nada deu para fazer, Hugo. Na marca dos 49 minutos jogados deste primeiro tempo, para explosão do torcedor tricolor lá em Salvador. Agora tudo igual, tudo igual. David Duarte faz. Arena Fonte Nova, Bahia 1, Corinthians também 1, Fabiani. E nos escanteios as coisas vêm funcionando pro Bahia. Dessa vez o David Duarte se aproveita de um espaço atrás do Angileri e à frente do André. Não havia nenhum corintiano por ali e parecia teleguiado o cruzamento do Rodrigo Nestor, que encontra o zagueiro em condições sozinho. Manda um míssil pro gol de Hugo Souza, que nada poderia fazer. Tudo igual na Fonte Nova. Ronaldo Giovanelli, escanteio. David Duarte, ele empata o jogo. Peraí que tem escanteio pro Timão também. Corinthians tem escanteio na ponta direita. Toma distância, sai da bola, Garro. Fica Mateuzinho. 1-1, tudo igual. Quase 50 minutos jogados. Vamos até 53. Já passamos agora dos 50-50. Escanteio batido curtinho. Mateuzinho para Bidon. Bidon pela esquerda de Calcar. Bolão para Mateuzinho. Cruzou para trás. Ninguém. Quarta marcação. Vai voltar para Bidon. Bidon escapou, limpou, bateu no gol travado. Voltou André. André não consegue domínio. Bidon de novo. Bidon no meio de dois. Caiu, pediu a falta. O juiz não deu. Briga pela bola. Caio César aí na sequência. Falta para o Bahia no campo de defesa no Nestor. Fabiani. E o Breno Bidon teve expectativa de que poderia ser atribuída a lei da vantagem e depois a falta marcada para o Corinthians. Mas no entendimento do Abate Abel, a falta foi pro Bahia. Eu tô revendo o lance aqui, Martelli. Eu entendi que houve originalmente uma falta pro Corinthians por ali, mas a posse de bola é tricolor no campo de defesa. Ronaldo, 1-1, tudo igual. E esse escanteio que matou o goleiro Hugo Souza. Não, e o zagueiro que era para ter sido expulso, né? Era para ter sido expulso já no jogo, deu cabeçada, deu cotovelada na cara do Yuri Alberto, ainda faz o gol. Então tem coisas que só o futebol proporciona aí. Agora para mim foi falta em cima do Bidon, o Abate ele inverte a falta. É muito louco isso aí, um jogo que estava tranquilo e o zagueiro que era para estar na rua faz o gol. É isso. 51, quase 52, vai terminar o primeiro tempo, vamos até 53, 1-1, tudo igual na Bandeirantes. Vai pro campo de ataque, o Bahia pela meia esquerda, domina. Sai jogando Zé Guilherme pela meia esquerda, ele tenta o cruzamento, solta a entrada da grande área. Jean Lucas perdeu, contra-golpe pro Timão, Yuri Alberto dominou pela meia direita, tá no campo de ataque, ninguém passa, não tem opção, ele consegue acionar, Caio César na meia direita, escapou, não escapou. Ramos Binho vem por baixo do carrinho, tirei o Caio César, vai pra cima dele. Cara, como tá nervoso o jogo, hein, Fabiano? Porque chega inicialmente o Zé Guilherme, ou melhor, o Ramos Mingo, ele dá a tesoura no Caio César e grita na cara do jogador do Corinthians, que também não é flor que se cheire. Ele foi pra cima logo em seguida querendo arrumar a briga. Fato é que o placar tá 1-1 e no UFC tá 5-5 no MMA, hein, Martelli? Ah, vibrar faz parte, né? Vibrar faz parte. Não, e quem tá na vantagem é o Bahia, que era pra ter o zagueiro expulso, porque eles estão batendo o jogo inteiro. E o próprio Caio, que não tem esse costume de bater, tá batendo. Daqui a pouco você vai ver o Yuri bater também aí. O Mateuzinho tá chutando os caras de qualquer jeito. O Raniel tá entrando também, porque o time do Bahia só bate. Essa que é a verdade. O Terra mudou o conceito de SUV, vira chave com o consórcio Volkswagen, conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. O Rogério Ceni tá conversando com o Bidon ali à beira do gramado. Vai ter expulsão nesse jogo, hein? Vai terminar com 11 contra 11, não. 53. Lateral pro Timão bater no campo de ataque pela direita, 1-1, não vai cobrar não. Sei nem se dá para cobrar esse lateral. Já passamos 53. Rogério Ceni. Rogério Ceni. Tomou amarelo. Reclamação, né? Reclamação. O Rogério Ceni tá muito agitado, é o perfil dele também no banco de reservas. Toma cartão, quero ver, os dois times vão tomar um certo esporro aí no intervalo, hein? Tanto do Diniz quanto do Rogério. Ele diz até, não fiz nada, e o Abate Abel olhando para ele. O que o Diniz vai fazer no intervalo? O que o Diniz vai fazer no intervalo com o elenco corintiano, cara? Tava vencendo o jogo, 1-0, parou de jogar, tomou o gol. Ele tá falando o que com o VAR, cara? Talvez uma possível agressão do Caio César ali naquele conflito, mas agora ele manda seguir. Lateral pro Corinthians, bateu no campo de ataque pela meia direita, bateu o senhor pra fazer a cobrança, arremessa a bola pra Caio César, ele domina, fim da marcação do primeiro, tentou o rolinho, perdeu a bola. Caio César cai, aí o juiz pede a bola. Termina o primeiro tempo em Salvador. O Bahia vai empatando com o Corinthians pelo placar de 1-1.
Bahia 1, Corinthians 1. E aí fecha o tempo. O Bidon vai tirar o Caio César, tá caído o jogador do Bahia. Fecha o tempo, o quarto árbitro tá no meio, o goleiro reserva também. É um clima de confronto de clássico. Tem segurança já na parada. Fechou o tempo, hein? Fechou o tempo entre Corinthians e Bahia. Meu Deus do céu, gente. Estão reclamando de uma possível agressão do Caio César para cima do Zé Guilherme quando ele saía do campo, tá? E o Bandeira fez algum gesto pro árbitro por ali. Eles tiraram o Caio César rapidamente, ele já tá nos vestiários. E o Rogério Ceni junto com o Fernando Diniz estão tirando ali os comandados. O Gabriel Paulista tá descontrolado, viu? Tá descontrolado. Enquanto isso, o árbitro do jogo espera o desfecho final dessa confusão. Tem um segurança do Bahia aí, Martelli, que parece um caranguejo, Ronaldo. Tá parecendo um caranguejo com os bracinhos do lado assim do corpo, mas eu não enfrento. Eu corro. É o azeitona, É isso. Mas vou te... Ei, peraí, deixa eu passar a bucha pra você, meu xará. Essa bucha é sua. O intervalo inteligente é seu. Boa tarde a você, Pedro Cohen. Fala, Martelli. Boa tarde pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Vamos lá, hein? Nossa senhora, que primeiro tempo quente, cara. Como tá quente o jogo lá na Arena Fonte Nova, em Salvador. A gente tá vendo o lance agora, Fabiane. O Caio César, ele tenta tirar a mão do Vélez, né, centroavante do Bahia, e aí o atacante cai no chão, camisa 9. Eu já vou passar a palavra para você, mas só lembrando que nesse Campeonato Brasileiro já a gente teve um lance parecido. Lembra com o Flamengo, que o jogador do Flamengo vai para o vestiário e é expulso na volta do vestiário. Não me parece, Fabiane, que vai acontecer isso com o Caio César, né? Mas é uma possibilidade, né? É uma possibilidade, mas não me parece lance para expulsão, Pedro Cohen. Boa tarde para você. Ele solta o braço ali no Vélez, mas é meio que um sai pra lá, não é um tapa exatamente. E o Alejo Vélez vê que a mão do Caio César passa muito perto e ele se joga. Tava na cara, pelo desenrolar da partida, que teria alguma confusão já na reta final, dito e feito. Vamos ver agora no segundo tempo se volta todo mundo com um calmante, porque parece que o Diniz e o Rogério não estão pra essa pilha não, tá? Um conversando com o outro por ali, enquanto os atletas se delegam rumo ao vestiário. Pois é, o Rogério Ceni inclusive tomou cartão amarelo agora, nesse finzinho de primeiro tempo. Ronaldo Giovanelli, boa tarde pra você. Ronaldo, me parece, você que foi jogador pode falar disso melhor do que ninguém, mas me parece que esse tipo de confusão acontece quando o juiz deixa de ter controle do jogo, né, Ronaldo? O Ramon Abateabel apitou muita falta que deixou os jogadores nervosos, deixou de apitar outras que também deixou os jogadores cada vez mais nervosos. Teve o lance de uma possível expulsão ao zagueiro do Bahia que não foi dada. Agora, nesse último lance da partida, Ronaldo, do primeiro tempo, né, os jogadores demorou muito para recolocar a bola em jogo e aí foi dar um cartão amarelo para o Rogério Ceni. Então, esse tipo de coisa vai deixando os jogadores nervosos, né, Ronaldão? Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Eu diria o seguinte, que não teve que 45 de mais 8 que o juiz deu, não teve acho que 20 minutos de jogo, né? O jogo foi muito parado, muito truncado e o jogo foi violento, foi pegado. O jogo foi pegado. O VAR tem que entrar para ajudar o juiz aí. O Abate, ele deixa o jogo rolar, mas quando é um negócio agressivo, o VAR tem que entrar em ação e teve cotovelada no rosto do Yuri Alberto e o VAR também deixou. Então, quando começa a descambar para esse lado, nem juiz e nem VAR consegue segurar mais. Aí qualquer coisinha, um passa do lado do outro, começa a se jogar no chão, que foi o que aconteceu agora no finalzinho. O menino encosta no Caio aí, o Caio se joga, aí o outro se joga também. E aí vai pro VAR ver, não tem nada, os dois lances. A verdade é que o jogo deixou de acontecer, já tem uns 25 minutos, então as duas equipes estão dando pancada. E quando sai o gol de empate, era pro zagueiro já tá no chuveiro, porque a cotovelada que o Yuri Alberto tomou no rosto e o VAR não chamou a atenção, a gente fica aqui tentando entender o que tá acontecendo. Então, em campo, volta o nervosismo, a turma começa a descambar pra pancadaria. O próprio Mateuzinho, que me chamou a atenção pra ver que o jogo tava pegado, porque ele começou a dar pontapé na bola. Quando o cara começa a se desfazer da bola, levantando o braço, levantando a perna pra tentar atingir o adversário, é porque o jogo já não tá mais na atenção de ninguém. Então o jogo descambou. Se os dois treinadores agora, o próprio Rogério Ceni que tomou cartão, se não chamar a atenção da equipe, não fazer voltar a jogar bola, a expulsão ela vai acontecer. Que já era para ter acontecido, porque é inadmissível o jogador tomar uma cotovelada e o VAR não chamar a atenção da arbitragem.
Ah, com certeza, né? Esse é um jogo que dificilmente vai terminar com 22 atletas dentro do gramado. Na volta do intervalo, eu vou pedir para o Luiz Fabiani passar para a gente quantos cartões a gente teve nessa primeira etapa, porque de fato foi um jogo muito pegado. Mas antes disso, uma rápida pausa aqui no Intervalo Inteligente da Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. Julho é decisão. Tudo na ESPN pelo plano Premium do Disney Plus. Tem os playoffs da Sul-Americana com os duelos do Vasco contra Independiente Medellín e Santos contra Universidade Central. E a Série B continua. No ciclismo, as etapas decisivas do Tour de France. Tudo isso em julho na ESPN pelo plano Premium do Disney Plus. Vai escolher amortecedor? Então faz uma contagem rápida comigo antes. 1. É o primeiro amortecedor pressurizado do Brasil. 2. É da marca líder em suspensão. 3. É a marca de amortecedor preferida pelos mecânicos. E aí, já sabe, né? Pode contar que a resposta é HG Nakata. Porque com HG Nakata, você conta com mais estabilidade, conforto, segurança e continua contando. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Pode contar e continua contando. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Começou o Festival de Inverno do Tenda Atacado. Os dias frios pedem sabores especiais e economizar de verdade deixa tudo ainda melhor. No Tenda, você encontra tudo para abastecer sua casa ou comércio, com ofertas imperdíveis das marcas Balduco, Nutella, Neugbauer, M&M's e muitas outras. Mas corra, o Festival de Inverno vai só até 30 de julho. Tenda Atacado, atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha na loja, no app e no site. Pode comemorar, amigo. Chegou a hora de conquistar. E ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. Tá na dúvida do que dar de presente nesse Dia dos Pais? Encontre as ferramentas Wonder que surpreendem. Jogos de ferramentas elétricas, a bateria, cuidados automotivos, organizadores e muito mais. Retribua a dedicação e a paixão de quem ensina e inspira todos os dias com ferramentas Wonder. Wonder! Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. É bom trabalhar com Wonder! O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Uma bancada da entrada da grande área. O lateral ganhou a confiança, titularidade nesta tarde. Escapa da marcação, ameaçou, fintou legal Jean Lucas na entrada da grande área pela meia esquerda. Angileri com a potente perna esquerda, uma pancada na bola. Voltamos aqui de volta no intervalo inteligente da Bandeirantes. O apito final é só daqui a pouquinho. Bom, vamos lá, conforme prometido, deixa eu recolocar o Luiz Fabiani aqui na conversa. Fabiani, foi um primeiro tempo muito nervoso, né? Passa pra mim, por favor, cartões amarelos dessa partida, porque teve cartão amarelo pro Bahia, teve cartão amarelo pro Corinthians e tinha gente pendurada, né? Exatamente, dos dois lados. O Corinthians perde o Angileri para o próximo jogo, lateral esquerdo. A expectativa é que o Bidu volte até lá. Portanto, é possível que esse cartão do Angileri não tenha tanto impacto dentro de campo para o Corinthians. Além dele, o Ranielli, esse também tomou cartão amarelo. Pelos lados do Bahia, o David Duarte e o Zé Guilherme dentro de campo e também o Rogério Ceni
por reclamação. Então 5 cartões distribuídos nesses 45 minutos e a ver se não vai sobrar um cartãozinho amarelo por causa dessa confusão. Já com o jogo encerrado na primeira etapa, ele pode fazer isso voltando dos vestiários, né? A ver se essa vai ser a rota, esse vai ser o caminho do árbitro do jogo, Ramon Abateabel. É realmente um jogo muito pegado até aqui, a palavra é essa, né? Mas esse amarelo, esses pendurados, esses 2 jogadores que estavam pendurados só ficam de fora daqui 2 semanas, né, Fabiane? Porque esse meio de semana tem esse meio de semana, é verdade, é o Santos, na verdade, que não tem cartão amarelo, porque vai enfrentar a equipe da Universidade Central pela Sul-Americana, mas os jogadores do Corinthians e do Bahia jogam nesse meio de semana, tem toda a razão. O Bahia contra o Flu fora de casa e o Corinthians contra o Atlético Paranaense em casa. Exatamente, valeu. Bom, já que você passou os 2 próximos jogos das 2 equipes que estamos transmitindo aqui, deixa eu chamar o Guilherme Agrela para passar os resultados da rodada, os outros jogos que teremos daqui a pouquinho e também a posição das 2 equipes na tabela do Campeonato Brasileiro. Agrela, boa tarde. Oi, Pedro, tudo bem? Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Vamos lá. Placares de momento. Intervalo de jogo para Cruzeiro 0, Botafogo 1. O zagueiro Gabriel Justino foi à rede aos 40 minutos do primeiro tempo, além do nosso jogo empatado por aqui. Mais tarde tem Flamengo e São Paulo, 6h30, mesmo horário de Bragantino e Coritiba, Grêmio e Fluminense. E às 7h30 tem Palmeiras e Atlético Mineiro, além de Remo e Vitória. Ontem tivemos Atlético Paranaense 2, Inter 0, Santos 2-2 empate contra a Chapecoense, 2 gols de Neymar e Vasco da Gama 1, Mirassol também 1. Neste momento, o Bahia é o 5º colocado do campeonato, vai chegando a 31 pontos e o Corinthians o 8º com 28. O Botafogo vai vencendo e passando o Corinthians, 7ª posição com 29 pontos. O Cruzeiro fica na 9ª posição com 27, Pedro Cohen. Passa para mim o G4 do Campeonato Brasileiro, por favor, Agrela. Seguinte, Palmeiras na primeira posição com 44, o Flamengo é o 2º com 37, mas o Flamengo tem um jogo a menos contra o Mirassol lá no comecinho do Campeonato Brasileiro, que ainda não tem data para ser disputado. Então, 37 pontos, 7 a menos que o Palmeiras, com um jogo a menos, 18 partidas disputadas até aqui. O Atlético Paranaense tem 36 pontos em 20 jogos já disputados e o Fluminense ainda vai jogar, tem 32, o G4. Z4 com Vasco, Mirassol, Remo e Chape. O Chapecoense que conseguiu um ótimo resultado ontem fora de casa contra a equipe do Santos. Vamos lá, as equipes ainda não voltaram ao gramado, Luiz Fabiani, então a gente ainda não sabe se vai ter ou não cartão amarelo, alteração, mas passa para mim o banco do Corinthians e também o banco do Bahia, por favor. Bora lá, jogadores de linha, portanto, Corinthians, João Pedro, André Ramalho, Pedro Raul, Carrilho e Milans, Matheus Pereira, Alan e Charles, Labiá, Dieguinho e Lingard. Os do Bahia, Canu, Luciano Juba, David Martins, Michel Araújo, Everton Ribeiro, Sanabria, Juan Pablo, Cauê Furquim, William José e Everaldo. Bom, tá aí então as possíveis alterações. Ronaldão, faria alguma mudança no time do Corinthians? Mexeria alguma coisa? Mudaria alguma peça? Alguma mudança tática? Ou só jogador por jogador, Ronaldo? Não, até aqui o time tá suportando bem aí, porque também se for olhar no banco tem Charlie, tem Pedro, tem André Ramalho. Não, calma, vamos deixar essa turma desenrolar um pouco mais aí pra gente não sofrer tanto. Porque o Diniz deve estar com essa preocupação de não ter como colocar em campo, acho que só o Alan aí, mas no momento acho que é bom não mexer não. Do lado do Corinthians, agora do lado do Bahia, o Everton seria uma boa escolha pro Rogério Ceni, porque é o seguinte, é um cara que tem uma qualidade e na entrada da área ali, como essa bola tá passando muitas vezes ali, tá faltando a qualidade de um Everton Ribeiro ali para colocar o companheiro numa situação diferenciada aí. Ah, com certeza, né, Ronaldo? O Everton Ribeiro é um jogador completamente diferenciado. E seria uma possível lei do ex também, lá na Arena Fonte Nova, uma vez que o Everton Ribeiro, bem no início da carreira dele, teve essa passagem pelo Timão. Ô, Ronaldo, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tá vendo aqui o replay do gol do Corinthians. Você que foi um goleiro e dos melhores, dava pro Ronaldo do Bahia ter feito melhor nessa bola aí? Poderia ter defendido essa bola? É a passada, né, que a gente sempre vê. Muitas vezes os goleiros brasileiros, como eles estão treinando repetição curtas, eles estão tendo muita explosão, só que eles não estão tendo aquela famosa passada. Eles não estão dando a passada para sair na bola. E o Ronaldo, se ele dá a passada aí, ele poderia segurar essa bola com certeza com as duas mãos. Então ele demora para sair e não dá a passada. Então ele errou em todos os requisitos aí.
Com certeza. Boa, valeu, Ronaldo. Ó, as equipes ainda não voltaram. Deixa eu acionar o Luiz Fabiani de novo. Você comentou no início da partida, Fabiani, que a gente poderia ter alguma movimentação aí quanto a Memphis Depay durante o jogo. Alguma coisa já pintou aí ou por enquanto segue só na expectativa? Olha, as duas partes estão cada vez mais próximas de um desfecho e de um consenso quanto ao tempo de contrato. O Corinthians quer 2 anos, o Memphis quer 3. Então tem essa divergência. A solução que o Corinthians encontrou e vai propor para ele é: vamos fazer 2 anos, se você bater as metas a gente renova por um terceiro. Se não bater as metas, o que a gente te deve, que seria pago em 36 vezes, a gente paga em 30, né? A gente reduz o parcelamento. Então pode ser que o Memphis considere uma proposta interessante. Caso não haja desfecho, independente, ele é esperado amanhã no CT, porque já se encerrou o período de férias dele, portanto, ele é aguardado no CT Dr. Joaquim Grava para dar andamento a esse processo de renovação. Por hora, sem acordo, mas as partes estão caminhando muito bem para isso e a tendência é que fique quente entre a noite de hoje e amanhã de amanhã. O Memphis está no Corinthians desde 2024, é isso? Ajudou o Corinthians, setembro de 2024, ajudou o Corinthians com aquelas 9 vitórias consecutivas naquele Brasileirão, que salvaram o Timão, dá para dizer assim, de um possível rebaixamento, colocaram o Corinthians inclusive na Libertadores do ano passado, né? Na pré-Libertadores do ano passado. O Timão acabou sendo eliminado para o Barcelona de Guayaquil naquela ocasião, mas de fato uma arrancada impressionante, né? Ó, times voltando, a gente viu ali o Corinthians já se encaminhando, voltando ao gramado da Arena Fonte Nova, o Ramon Abate-Abel já está por ali. Por enquanto, ainda sem bolinho para cima dele, mas certamente daqui a pouco teremos alguns jogadores, tanto do Bahia quanto do Corinthians, em volta dele, pedindo cartão, reclamando de um cartão não dado, como é o caso do Corinthians reclamar do não vermelho, né? Do vermelho não ter sido apresentado ao David Duarte. Também os jogadores do Corinthians, do Bahia, certamente vão reclamar deste último lance. O Bahia vai voltando ao gramado agora. Tem alguma alteração já aparente que você consegue perceber aí do Corinthians, Fabiani? Nesse momento eu vejo ali ainda de colete o Dieguinho, o Choca, o Carrilho, o Pedro Raul, o André Ramalho, todos utilizando o colete, então sem sinal de trocas. Agora na volta, ó, os jogadores titulares do Corinthians vão subindo ao campo de jogo. O Garro, inclusive, tem uma conversa bastante amistosa com o Ronaldo, goleiro da equipe do Bahia. Eles vão conversando por ali e o Corinthians aparentemente é o mesmo, sem sinal de trocas. E um candidato a entrar no Bahia, que é o William José, volta com o colete também. Então, dificilmente entra agora um dos artilheiros do Bahia, o William José, jogador com passagem pelo futebol europeu, mas deve permanecer no banco para esse início do segundo tempo. O Corinthians é o primeiro time a subir, por hora sem sinal dos titulares do Bahia. Só viu o goleiro Ronaldo. Só o Ronaldo mesmo, e o William José é um candidato a entrar, porque é a estreia do Vélez, né? Porque pela bola que o Vélez está jogando não merece sair não. Gostou, Ronaldo? Era isso, né? Sem alterações por enquanto, o Timão jogando bem, mantendo o controle do jogo. É isso que o Diniz quer, né? É, porque a pegada do jogo, como terminou o primeiro tempo, se você colocar um outro jogador aí, até esquentar nesse nível aí, vai ser difícil. Então acho legal ele manter, pelo menos com 15 minutos, segurar para ver o que está acontecendo, para ver onde ele pode mexer na equipe. Até aqui sucumbiram algumas coisas, algumas jogadas onde não tiveram atenção, então acho que é só redobrar a atenção e vamos ver quem que ele vai encaixar aí no time no decorrer do jogo. Que o jogo pegado desse aí, você tem que colocar uns caras cascudos, senão acaba perdendo a cabeça e acaba indo pro chuveiro mais cedo. É, com certeza. Ó, conforme prometido, né, Fabiani? 2 jogadores do Corinthians ali reclamando com o Ramon Abate-Abel. Era o Angileri e o Breno Bidon ali conversando com ele, né? Exatamente. Agora um pouco mais tranquilo, sem a presença dos adversários, né? Eu acho que o Rogério Ceni mandou o Bahia esperar no vestiário para ver se o Corinthians ia mudar alguma coisa ou não. Agora que ele viu que não mudou, deve acelerar um pouco o retorno da equipe titular. Só o goleiro tá por ali. E o Diniz, ó. O Diniz, ele chegou. Ranieri, Bidon, vem aqui. Chamou os 2. Hugo, vem aqui. Então vai ter uma segunda preleção ali, o Fernando Diniz, para tentar resolver as coisas no Corinthians. A gente vê a movimentação dos titulares do Bahia também, eles vão retornando para o campo de jogo. No aguardo para ver se confirma alguma troca. Muita crítica a respeito do David Duarte, estava acompanhando as redes sociais aqui, o Ronaldo também destacou que ele poderia ter sido expulso, né, naquela disputa direta com o Yuri Alberto, já tinha o cartão, mas ele permanece em campo. O Diniz, ele faz um bolinho com os jogadores do Corinthians no centro do gramado, ele está por ali. Como eu disse, como se fosse uma segunda preleção, cobrando maior motivação dos atletas. Motivação acho que a gente viu de falta
em sobra, aliás, durante a primeira etapa, talvez até pudesse sobrar mais cartões amarelos do que os 2 que o Corinthians tomou. Mas o Diniz vai tomando conta por ali, Bahia de volta, cada vez mais encaminhados os times. 21 minutos de intervalo já, hein? 21 minutos de intervalo lá na Arena Fonte Nova. O Bahia vai voltando, o Ramon Abate-Abel também vai conversando com 2 atletas do Tricolor de Aço ali no centro do gramado. A transmissão mostrou o banco do Bahia agora. Eu vi que pelo menos o Everton Ribeiro está sentado ali. Não me parece ter nenhuma alteração também, né? Não mostrou nada por enquanto, Fabiane. E o Jean Lucas e o Caio César se acertaram, Pedro Cohen, tudo pronto. Boa, vai voltar então na Arena Fonte Nova o segundo tempo de Bahia 1, Corinthians 1. Jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira do segundo turno. Eu vou acionar ele. Martelli! Valeu, Pedro Cohen, intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. Vai começar o segundo tempo. Timão à direita, de preto, Bahia, o Tricolor de branco à esquerda. No centro do gramado apita o árbitro Ramon Abate-Abel, mandou voltar. Vamos lá de novo, apita Ramon Abate-Abel. Alejo Vélez bate na bola, começa o segundo tempo em Salvador. Pedro Martelli. Do futebol da Bandeirantes nesta tarde de domingo. Vai para o campo de ataque o Bahia pela meia esquerda, tenta acionar lá na ponta da canhota, chegou na linha de fundo, adiantou, pediu a falta, o juiz não deu. Linha de fundo, tiro de meta na tentativa do Zé Guilherme, Fabiani. E se a gente estava em dúvida se os ânimos seguiriam iguais, logo em seguida sobrou um carrinho do Alejo Vélez para cima do Mateuzinho, já com o lance paralisado. E o Mateuzinho não gostou, o Gabriel Paulista foi cobrar ele por ali. Agora sim, tudo resolvido entre as partes, tiro de meta Corinthians. Placar de 1-1, tá tudo igual para você ligado no microfone da Bandeirantes. Segundo tempo de bola rolando, é o primeiro tempo de bola rolando neste segundo tempo. 1 para o Bahia, 1 também para o Timão, galera ligada no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Ronaldo Giovanelli não mexeu, o Coringão tá de volta. Timão em campo para mais 45 minutos de bola rolando. Placar de 1-1. Quebra Hugo Souza lá para o campo de ataque, sobe para tocar de cabeça, tira Ramos Mingo. Volta pela meio direita para Nestor. Nestor e Bidon. Nestor gira para cima do Bidon. Na sequência o Irabeto ganhou, Caio César chegou. O Irabeto sem querer pisou no Nestor, que fica sentindo no campo de ataque na meia direita. Não é isso, Fabiani? E agora parece que os próprios jogadores tiveram a autocrítica do que foi feito no primeiro tempo. Porque seria o lance que na primeira etapa começaria aquele bolinho, aquele burburinho insuportável, né? O Bidon, ele foi lá, ele ajudou o Rodrigo Nestor a se levantar. Doeu mesmo, foi o biquinho da chuteira do Yuri Alberto. Um lance sem maldade, a posse de bola é do Bahia. Placar de 1-1, tá tudo igual. Bahia desce para o campo de ataque na Bandeirantes, quase 2 minutos jogados. Corta a marcação, Angileri pela meia esquerda, Angileri quase! Angileri deixou escapar, quase! Ou pegou, cai o jogador do Bahia dentro da grande área, quase que ele faz o pênalti, o Gileri chega para cortar a marcação do Timão, Bidon cai, fica sentindo na frente do Bandeira, nossa, aí puxa a camisa dele ali o Roman, durou 1 minuto e 50, o Angileri deixou o pé no jogador, o Alejo Vélez dentro da grande área, tem reclamação de penal, mandou seguir já, Fabiani. Olha, Martelli... Não, ele chega antes na bola, foi uma sequência natural do movimento. O Angileri dá um bico pra frente, mas deu sorte o lateral argentino do Corinthians, o artilheiro alvinegro do jogo. Hein, Ronaldo, ele chuta a bola e aí depois chutar o pé dele atinge o jogador do Bahia, mas aí a sequência do movimento foi nada, né, Ronaldo? Foi na dividida, né? Na dividida dentro da área ali e teve o contato, mas o VAR aí olhou e falou que não foi nada. Placar de 1-1, tá tudo igual. Bahia vai para o campo de ataque dentro da grande área. Nestor travado pelo Angileri. Timão volta para o segundo tempo dormindo. Escanteio pro Bahia na ponta direita. Sempre ele, o Nestor, já deu uma assistência justamente no escanteio. Sobe o volume da Arena Fonte Nova. Pode virar o jogo Bahia. Lado direito, escanteio, pé canhoto de Nestor. Escanteio para o Bahia bater no campo de ataque pela ponta direita. 3 minutos jogados, 2 braços erguidos de Nestor. Escanteio 1-1. Bahia para o campo de ataque. Nestor levantou fechado, toque de cabeça no alto, tirou a marcação, voltou o chute pro gol fraquinho por baixo. Tira a marcação do Timão. Caio César pro contra-golpe. É só soltar na ponta esquerda. Garro passou na ponta direita. Tem Bidon e Iraberto em velocidade. 4 contra 2. É só soltar, tirou para Garro. Bolão para Bidon. Forte demais. Mata o contra-golpe do Timão, poderia ser mortal. Garro exagera na força, volta para Bidon para Yuri Alberto, meia direita, aqui na grande área. André pedalou, dominou, balançou, não tem ninguém. André vai ser obrigado a voltar, a ponta direita para Bidon. Bidon recomeça para o Timão, teve a chance o Corinthians.
mas teve a chance o Corinthians no campo de ataque. Vai para o campo de ataque o Timão com o Mateuzinho. Em placar de 1-1 no comecinho deste segundo tempo. Seu novo hotel está mais perto do que você imagina. Vira a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. Placar de 1-1, 4 jogados. O Ronaldo eram 4 contra 2. Faltou o capricho ali do passe do Garro, hein, Ronaldo? Não, até que o passe foi bom. É que o Bidon chegou morto. O Bidon chega morto na jogada que ele deu a arrancada no meio de campo. Chegou sem gás. Era conta do Garro perceber isso e tentar finalizar, porque ele estava dentro da área já praticamente. Já estava 2 passos da área. Se ele vai para dentro da área, ele escapa dos zagueiros e poderia ter feito o gol. Mas aí ele tentou uma invertida e o Bidon chegou mortinho, cansado. Vai pro campo de ataque o Corinthians pela esquerda. André escapa pela canhota para Angileri. Angileri tenta. Nossa, o Angileri fez o gol, mas tá mal até o momento. Angileri cede a posse de bola para a equipe do Bahia que vai contra a golpe. Ademir e Angileri. Angileri já tem cartão. Ele, Ademir, Angileri chegou no corpo sem falta. Aí foi bem o Angileri, aí foi bem, protegeu um tiro de meta de mão. Na primeira etapa teve um lance que ele erra da mesma forma e tem que parar o Ademir com falta, não à toa toma o amarelo. Agora ele tentou ser um pouco mais brando e resolveu a situação melhor. Posse de bola do Corinthians. Vai pro campo de ataque o Corinthians, Caio César escapa da marcação do primeiro, do segundo, pede a falta, o juiz para o jogo. Aí o Nestor chuta a bola, diz que não ouviu. Falta Corinthians, campo de defesa, meia direita. Corinthians e Bahia estão hoje fazendo tudo aquilo que a gente não viu na Copa, né, Martelli? Jogador ficando um tempão no chão, se livrando da bola para desacelerar o reinício. Coisa feia dos dois times que empatam em 1-1 no Nordeste brasileiro. Pode contar com a marca de amortecedor preferida pelos mecânicos. Pode contar com a HG Nakata, vai de Nakata. Vai pro campo de ataque o Corinthians. Opa, Ronaldo estava ligado. Ronaldo encaixa a bola. Me diz aí o que aconteceu nesse lance, hein, Fabiane? O Mateuzinho, ele viu o Ronaldo adiantado lá do meio campo. Ele tentou uma fatiada que ia pro gol, mas o Ronaldo se recupera e impede o que seria um gol espírita antológico do Corinthians no pé direito de Mateuzinho. Cabos Elétricos Sil, Sil é líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Vai de Sil. 6 jogados do segundo tempo. Estava esperto o goleiro Chará de Ronaldo Giovanelli. Vai para o campo de ataque. O Bahia domina para a meia direita. Nestor trabalha pela ponta direita para o domínio. Ele vai, ele Angileri. Pedalou, balançou. Nestor bateu no gol travado em cima do Ranieri. Quarta Angileri, tira de qualquer jeito. Abraspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Bahia sai jogando no campo de defesa. Você viu essa, ô Ronaldão? Você viu? Tentaram encobrir o seu Xará, Ronaldo. Tá todo mundo atento no jogo. E o Ronaldo também, porque se ele vacila ali, ele poderia ter tomado o gol. Então, atenção do Ronaldo e o Mateuzinho pela leitura também. Vai para o campo de ataque mais uma vez o Corinthians para subir a marcação. Tenta pressionar o Bahia aqui no campo de defesa. Sai jogando. Recolhe Acevedo. Acevedo pressionado pela marcação. Ele desce no círculo central. Perdeu. Yuri Alberto ganhou. Corredor central. Passou. Pediu o Garro. Yuri Alberto abriu jogada. Meia direita para Caio César. Dominou. Caio César levou na linha de fundo. 3 em cima dele. Cruzou para ninguém. Mal demais o Caio César na sequência da jogada. E tome contra-golpe para o Bahia. Não, porque tem Mateuzinho. E por baixo, tira de Eric Pulga, põe a lateral para o Bahia bater no campo de ataque pela meia esquerda. Placar de 1-1, tudo igual. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 7 minutos jogados do segundo tempo até o momento. Sem trocas aqui na Bandeirantes. O Bahia é o mesmo da primeira etapa. O Corinthians também. 1-1. Primeiro marcado por Angileri. Empatou o jogo. David Duarte de cabeça. Tudo isso no primeiro tempo, 1-1 na Bandeirantes, é o Campeonato Brasileiro. Desce para o campo de ataque, a equipe do Bahia para a meia direita. Bidon marca, mas escapa legal. Roman pela meia direita, 3 dedos, a bola para Ademir, ele Angileri. Ademir devolveu na linha de fundo para Roman. Roman fintou, Angileri se recupera. Vai Bidon na cobertura. Bidon de perna esquerda, tenta tirar. Roman briga pela bola, tenta levar para a linha de fundo. 2 em cima dele, ele cruza mal. Linha de fundo, tiro de meta pro Timão. Ele tentou chutar a bola no Bidon para bater no corintiano e se perder em linha de fundo no escanteio. Na realidade, o Bidon consegue abrir a perna por ali, ela vai direto para a linha de fundo. Hugo Souza quem vai bater o tiro de meta. Pode contar com a marca de amortecedor preferida pelos mecânicos, pode contar com a HG Nakata. Vai de Nakata. 8 jogados, está jogando dentro da grande área, saidinha do Diniz. Ranieri pela meia esquerda, dentro da grande área para Bidon. Bidon de canhota, ergue a bola para o campo de ataque para Yuri Alberto, sobe para tocar de cabeça David Duarte nos pés de Garro. Garro tenta descer para o contra-gol para a meia esquerda, de novo Yuri Alberto protege frente à marcação do David Duarte, ele tentou girar, conseguiu passe para Bidon pela meia esquerda para Ranieri, adiantou, toma falta. Para o jogo, o juiz é falta para a equipe do Timão. Cabos Elétricos Sil, Sil é líder do Brasil, se assim você pode confiar.
1-1, tudo igual na Bandeirante, 7h30 da noite. Daqui a 2 horas, Palmeiras em campo, líder do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Atlético Mineiro. Ulisses Costa transmite na Bandeirantes. Aqui 1 para o Bahia, 1 também para o Corinthians. 9 minutos jogados, estou o segundo tempo. Timão sai jogando na entrada da grande área. Sem pressa alguma, Gustavo Henrique, o gigante da Fiel para Paulista. Paulista pela meia direita, teto, lançamento à frente, era para Caio César, vem para tocar de perna esquerda. Zé Guilherme põe para fora, Manuel. Lateral para o Timão bater no campo de defesa lá na direita. Sinta-se parte do jogo com os recursos de apostas da Bet365. Baixe o app. Baixe o app para maiores de 18. Ministério da Fazenda diverte. Aposta não é investimento. Garro, tenta o lançamento à frente por baixo para Yuri. É forte demais. Tá nas mãos do Ronaldo Fabiani. Foi tão inteligente o Garro que o Yuri não entendeu esse passe dele. Deixei ele na cara a cara com o Ronaldo, demorou para acelerar e por isso fica fácil pro goleiro do Bahia que tenta o contra-ataque. Placar de 1-1, tá tudo igual. Bahia desce pela meia esquerda, chega para desarmar. Matheus e pegou na mão do Zé Guilherme. Juiz não viu. Manda seguir na canhota. Eric Pulga cruza pro meio da grande área para Vélez. Gustavo Henrique tirou. O Ramon não viu o toque de mão do jogador do Bahia. Seguiu o jogo. Cruzamento, não fosse Gustavo Henrique. Tava lá o Vélez, escanteio pro Bahia aí, Fabiani. E esse duelo tá dando o que falar. Gustavo Henrique e Vélez. 2 vezes o argentino foi à rede. Dessa vez o zagueiro corintiano foi melhor. Espana pro lado. Em escanteio, o Hugo Souza tá sentindo algum incômodo por aí, viu, Martelli? Ele agachou e pediu pro juiz esperar um pouco para autorizar a cobrança. Escanteio para a equipe do Bahia, bater no campo de ataque pela meia esquerda. 1-1, Ramon. Como conversa o tal de Ramon lá na área. Vai Nestor pra bola, autorizado a 1, tudo igual. Nestor levantou, segunda trave, sobe pra tocar de cabeça, tira Angileri, corta parcialmente, volta pela meia direita. Ademir domina, ele Angileri, ele Bidon empurra Ademir que cai no chão, mas segue o jogo. Volta a jogada pelo círculo central, a inversão de bola vem pela meia esquerda de peito, ajeitou legal, domina Jean Lucas na quina da grande área na frente, pode bater no gol, Isolou. Longe do gol, na tentativa o Zé Guilherme de pé na direita, era o Nestor que estava na bola. Pediu, recebeu, bateu longe do gol, linha de fundo e tiro de meta. E o espaço ele teve, mas não era perna boa do Nestor. Um canhotinho que tá bem na partida, já deu uma assistência no jogo, tentou surpreender o Hugo Souza, acaba mandando mal demais, manda pra fora em tiro de meta. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando, a bola rolando pra você. Brasileirão, 20ª rodada, agora com impedimento semiautomático. Lá na Bahia, em Salvador, Arena Fonte Nova, relógio marca 11 minutos jogados do segundo tempo. Bahia 1, David Duarte. Corinthians também 1, Angileri. Na Bandeirantes, o plantão esportivo é seu, Agrela. Martelli, daqui a pouco tem Flamengo e São Paulo no Maracanã. Desfalques do tricolor paulista. Newton, que nem estreou, mas ainda aprimora a parte física, novo reforço. Bobadilha está fora com dores no joelho direito, além de Enzo Dias com problemas pessoais e Rafael Tolói com uma lesão, um estiramento na região posterior da coxa direita. O São Paulo não vence há 6 jogos, última vitória contra o Mirassol no dia 25 de abril, placar de 1-0, Martelli. Vai pro campo de ataque, a equipe do Bahia tem cruzamento e tem toque de mão. Lá no meio da área fica a reclamação, mas o juiz tá marcando, não foi dentro da... Nossa, mas que sorte que deu o Corinthians agora. Cruzamento é na linha lateral da grande área. O Angileri está 1 metro fora da área. E pega... Nossa, o Angileri, que já tem cartão amarelo, falta pro Bahia a 1 metro da área na linha lateral na direita, hein, Fabiani? Ele até tentou recolher o braço, mas pegou mesmo no braço do Angileri. E se o Diniz quiser trocar o lateral esquerdo por causa do cartão, ele não tem nenhum canhoto no banco, vai ter que improvisar por ali. Ele vai tirar o Angileri, O Bidon tá cansado também, que o Bidon não consegue dar o bote ali, o cara que tá fazendo uma avenida em cima dele. Tá sobrecarregando o Angileri, que não tá com ritmo de jogo, só que o Bidonzinho cansou também, então tá sobrecarregando o setor. Falta pro Bahia, bater na meia direita, Nestor autorizado, bateu uma pancada na segunda trave, forte, tão forte que passa por todo mundo. Vélez também não chega na bola, direita do Hugo Souza, tiro de meta pro Corinthians. Uma batida diferente, todo mundo esperava aquele cruzamento fechado para surpreender o Hugo, ele bateu com o peito do pé, com força, e não teve tempo para nenhum jogador do Bahia fechar no segundo pau e mandar para a baliza aberta do goleiro corintiano. Tiro de meta Corinthians e lá vem a saidinha, Martelli. 13 jogados deste segundo tempo, placar de 1 tá tudo igual para você ligado no microfone da Bandeirante, saída errada, passe por dentro, era para Caio César, corta, a marcação estava ligado, esperto Acevedo. O Tenda Atacado joga no seu time com a nossa seleção de ofertas, a conta fecha na loja, no app, no site. Tenta descer para o campo de ataque, o Bahia, mas não se acerta, Garro ganha, Garro acelera, tá de volta, Garro adianta, pede a falta, árbitro para o jogo.
Falta Corinthians, campo de defesa na meia esquerda. Inclusive, se quiser improvisar na lateral. O banco do Corinthians, o banco de Diniz. João Pedro, André Ramalho, Pedro Raul, Carrilho, Milans, Matheus Pereira, Alan, Charles Labiá, Dieguinho e Lingard. O Alan é canhoto, mas é volante de origem. O Milans, ele é lateral, mas não é canhoto. Então a missão vai ser difícil. Matheus Pereira também é canhoto, um meia ou volante. E o Corinthians ficou no vestiário, viu? O Corinthians ficou no vestiário. O Bahia melhor no segundo tempo. Aqui são 14 minutos. O Bahia envolve o Corinthians. Já mereceu o gol da virada aí. O Corinthians não consegue achar uma troca, um passe de bola. Um toque do lado. O Corinthians não consegue sair. E fica insistindo com essa saidinha ali dentro da área, com o Hugo, com essas coisas todas. Então o Corinthians está pedindo para tomar gol aí. 14 minutos jogados e tem Alan, tem Matheus Pereira, numa dessa ele improvisa, hein? Cangileri, tem cartão amarelo, tem o Ademir nas costas dele, só que aí tem essa, né? Ademir é rápido, tem que ter alguém para marcar o cara. Vai pro campo de ataque, o Timão, Gabriel Paulista lança pra meia direita, Mateuzinho acelerou, acreditou, chegou na linha de fundo, viu o campo acabar. Viu o campo, mas aí ele e o Zé Guilherme estão discutindo por quê? Não entendi essa. O Mateuzinho, ele deu um chute quando ele chega na linha de fundo e o Zé Guilherme disse que poderia machucar o torcedor que estava posicionado ali atrás do gol e o chute não teria nenhuma finalidade, mas o juiz conseguiu conter os ânimos. Se estranharam rapidamente por ali, Mateuzinho e Zé Guilherme. Até aí, então aí não pode bater no gol mais também. Se errar, entendi, mas faz parte. Calma também. O jogo quente é assim. Arrumam. Ih, Hugo Souza caiu. De novo. Você tinha falado. Será que ele tá passando mal, cara? Ele não tá com a mão em nenhuma parte do corpo. Mas, tendo em vista que o Diniz chamou todos os jogadores por ali, será que não é aquela caída no chão estratégica para o Diniz tentar remontar o time durante uma paralisação? Ele tá tomando água ali, o Hugo, no rosto, na altura do rosto, na altura da cabeça. Ou a pressão baixou, deve ser, né, com a testa quente, mas tá esquisito. Vou dar uma olhada na temperatura em Salvador. Porque ele estão jogando água gelada ali, ó. O Ronaldo, você sabe muito bem, Ronaldo. Quando baixa a pressão, assim o negócio fica embaçado, você sente meio tonto, vai na nuca, vai aqui no punho, né? Você vai jogar uma água gelada atrás da cabeça, quando o cara tá meio zonzo, né? Tá meio tonto, para tentar acelerar ali a circulação. É o que o médico do Timão tá fazendo, conversando com ele, tentando ver se melhora. Ele tá uma segunda pele, por assim dizer, né, Ronaldo? Tipo o que a gente chama de legging hoje, por baixo dos shorts, e uma camisa por baixo também da camisa, que até para quando cair no chão não machucar tanto. Às vezes está sentindo também. Acontece, né, Ronaldo? Não, vocês estão esquecendo da tal de virose, né? O Corinthians saiu aqui de São Paulo, estava 9 graus, lá deve estar uns 28. 26. Só isso, só essa. Olha lá, 26. Só uma diferença de 15, 16 graus aí. Então, esse negócio de virose arrebenta o cara. E você vê que ele tá ali, porque ele não teve choque, ele não teve uma entrada, não teve nada, nem um combate, nada ali que poderia deixar ele desse jeito. Ou ele pode estar resfriado e estar jogando na força da vontade aí, ou essa tal de virose aí. É o que deu pra ver aqui. Ô Martelli, o Cauê, goleiro reserva do Corinthians, foi chamado pelo Diniz, está fazendo um trabalho especial de aquecimento. Vamos ter atenção na situação do Hugo. Vai pro campo de ataque mais uma vez o Corinthians na Bandeirantes, levando a você o Campeonato Brasileiro. Estão pegando o Caio César, hein? Acevedo pra cima dele, ele, Caio César lá, tem que dar um cartão. Estão fazendo rodízio no Caio César. Ele tem que dar o cartão amarelo pra Acevedo. Aí tá errado o Ramon. E o Yuri vai lá, tá certo, o Yuri vai lá e fala, tem que conversar, você tem que dar o cartão, amigo. Não só isso, Ronaldo, ele vai e fala, já deram 4 no Caio, cada hora 1, o juiz está na regra. Quando você tem um revezamento, a partir da terceira você dá pro último que fez a falta. Estão revezando as faltas no Caio César. Tinha que ter dado cartão para Acevedo, Ronaldo. É isso aí. Placar de 1-1, tá tudo igual, 17 minutos jogados deste segundo tempo. Sai jogando o Timão no campo de defesa, Gustavo Henrique. O gigante da Fiel quebra pro campo de ataque, é pra Garro. Garro e o zagueiro. Garro ganha na primeira de David Duarte, o juiz para o jogo. O que ele tá marcando? Falta? É isso, Fabiane? Exatamente, me parece talvez um toque de mão do Garro por ali. Foi uma cena bem amistosa do Yuri Alberto com o Ramon Abate-Abel. Terminaram os dois rindo ali em meio à reclamação do juiz com o centroavante corintiano. É bola pro Bahia no campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. 18 minutos jogados, segundo tempo de bola rolando. A Bandeirantes levando a você o Campeonato Brasileiro. A Bandeirantes sempre com futebol em destaque, inclusive nesta tarde de domingo.
Sai jogando Ronaldo, goleiro do Bahia. Ronaldo abre a jogada pela meia esquerda, toca de cabeça Zé Guilherme, tenta a finta à frente, perde a bola, ganha Mateuzinho para o jogo, juiz. Ele deu a falta do Mateuzinho na meia esquerda no campo de defesa em cima do Eric Pulga. Ficou incrédulo o Mateuzinho com a marcação, diz que foi ombro no ombro numa disputa por ali. O Eric Pulga alega que a mão do Mateuzinho bateu no rosto dele, eu particularmente não encontrei. O Ronaldo, esse Ramon, cara, o cara esqueceu como apitar nos Estados Unidos. O Mateuzinho protege, a mão pega no peito dele, não chega nem pé. Acho que ele nunca aprendeu, né? Não pega nem na cabeça do cara, Ronaldo. Não foi nada. Ele não desaprendeu na Copa, não. Ele já era ruim já aqui. E ele estava no primeiro tempo seguindo ali pertinho. Acho que ele deve ter tido alguma reunião no vestiário com o VAR, que o VAR também sumiu. Porque a cotovelada que o Duarte dá no rosto do Yuri vai ficar na história. Então acho que eles conversaram no vestiário e todo mundo desaprendeu. Só pode ser. Bahia desce para o campo de ataque, Ademir gira, jogada pela meia direita para Nestor, Angileri falhou, deixou passar Angileri, Nestor, por baixo, Gustavo Henrique, linha de fundo. Escanteio Bahia, Angileri cai. Escanteio Bahia na ponta direita, hein, Fabiani? Na tentativa do bloqueio do chute do Nestor, parece que ficou ruim pro Angileri na dividida e agora estão esticando a perna dele por ali. É o gesto tradicional de quem sente cãibra, né? O corte do Gustavo Henrique é salvador, o Nestor ficaria cara a cara com o goleiro e foi o que eu falei, se o Angileri precisar sair por cãibra ou pelo amarelo, vai precisar improvisar o Fernando Diniz. Vamos ficar de olho nas movimentações do treinador. E tem que ser alguém rápido, viu? Senão vai correr o risco de tomar nas costas o Ademir. Escanteio pro Bahia, 20 jogado no segundo tempo, toma a distância, Ademir pela meia direita, tá fazendo a festa, escanteio, Nestor vai pra bola, toma a distância em placar de 1-1, tudo igual. Conversa, Ramon, abate Abel dentro da área, impressionante. Nossa, e aí o André dessa vez tá tentando marcar o David Duarte, que o David marcou, né? Desse jeito, escanteio cobrado na primeira trave, no alto, corta de cabeça, tira, rasga de qualquer jeito, Bidon vem por baixo, afasta, quarta marcação do Corinthians, volta pelo círculo central do gramado, no toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando, a bola rolando pra você. Brasileirão, 20ª rodada, lá na Arena Fonte Nova, em Salvador, relógio marca 20 minutos jogados do segundo tempo. Segue Bahia 1. Corinthians também 1 na Bandeirantes, o QG de Esportes é seu, Guilherme Agrela. Martelli, e o São Paulo está definido e escalado pelo técnico Dorival Júnior para enfrentar o Flamengo logo mais 6h30 no estádio do Maracanã, com Rafael no gol, Lucas Ramon, Arboleda, Osório e Wendel. No meio, Pablo Maia, Marcos Antônio e Danielzinho, a novidade. Na frente, Arthur Luciano, o capitão é Jonathan Caleri. Martelli. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços já no Grupo Souza Lima. Agora para parar, ataque do Bahia, o Bidão foi para cima da Ademir, no carrinho, na ponta direita. Faz a falta, hein? Ele chega, ele acelera, mas ele faz a falta no Ademir. Carrinho voador, né, Martelli? Não teve trava no Ademir, mas foi uma falta feia ali do Bidon, uma falta tática para frear o contra-ataque. Cartão amarelo para ele, não estava no grupo dos pendurados. Daqui a pouco, 2 trocas no Bahia, vejo um deles, o Luciano Juba, voltando após 2 meses. Placar de 1-1, tudo igual, na Bandeirantes, levando a você o Campeonato Brasileiro. Quando o Brasil entra em campo no trabalho, a convocação é certa, é Vonder, a ferramenta do Brasil vai de Vonder. 22 jogados, pisa na bola, Cefedo no círculo central do gramado, arma, jogada para a equipe do Bahia, mete a bola nos pés pela meia esquerda, se apresenta para o campo de ataque, Ramos Mingo, zagueiro, Ramos Mingo pela ponta esquerda para Eric Pulga, a quarta marcação do timão, Mateuzinho acelera em velocidade, ele tenta partir, chega pertinho deles, é Guilherme, Mateuzinho, meteu o bolão na ponta direita para Yuri Alberto, mano a mano, ele e David Duarte, Yuri Alberto escapou da marcação, entrada da grande área, desarmado na bola, nossa senhora, na bola o desarme, aí o cara do Bahia vai sair errado. Ele segurou a bola. Vai ele ia sair errado. Ele não deu a falta no Yuri Alberto e segura a bola. Mas sabe o que aconteceu, Ronaldo? Aí o cara do Bahia, o Jean Lucas, vai sair, ele sai errado, o Caio César ia roubar a bola e sair na entrada da área, pegou nele. Aí ele segura a bola, que é bola no juiz. Que desastre. Olha, não é só para um lado, não. O Ramon tá errando demais hoje para os dois lados. Jesus. E agora ele vai dar a bola ao chão, cara. Ele estava tão bem no primeiro tempo, apitando próximo. Ele tá do lado querendo roubar a bola dos jogadores. Ele quer aparecer ali no mesmo quadrado que os jogadores. Isso aí não existe, velho. Tá errando muito no segundo tempo, é verdade. Primeiro ele foi bem. Aí mexeu a Bahia. Saindo o Zé Guilherme, 66, vem o 46, o Luciano Juba. Vem para o jogo também o William José, com a 12.
Antes disso, o 26 no 20 sai, portanto... Ó, eu vou confirmar para você já, Martelli, mas o Zé Guilherme saiu para a entrada do Juba. O 12, o William José, ele entrou em campo também. Não vejo mais o Alejo Vélez por ali, camisa de número 9, e o Cauê Furquim por fim. Vou confirmar as do Corinthians anteriormente, Martelli. O Milans e o Labiá estão por ali, tá? O 20, o Pedro Milans, e o 52, o Zacaria Labiá. O Breno Bidon é o primeiro a deixar o campo com a camisa de número 7. O Ronaldo destacou a respeito do cansaço do Breno Bidon. Ele sai e vem o 52, o Labiá. E o Angileri com a 26 sai e vem o 20, o Pedro Milans. Ele é lateral direito, mas vai ter que jogar do lado esquerdo, dada as cãibras que o Angileri apresentou já na reta final da partida. Não digo nem reta final, né? Mas na reta inicial desse segundo tempo. Já te confirmo as trocas do Bahia, mas entraram o 57, o Cauê Furquim, e o William José com a 12. Eu já te confirmo quem sai. 57, o Cauê Furquim não é o cara da situação com o Corinthians? É, exatamente. O Cauê Furquim, ele passou dos 7 aos 16 anos no Corinthians. E o Bahia descobriu uma brecha contratual. Ele tinha uma multa rescisória muito baixa, 14 milhões de reais. O Bahia foi, pagou à vista e levou o garoto diretamente para o time profissional. Ele já vinha sendo relacionado pelo Dorival Júnior para o time de cima no Corinthians aos 16 anos. O Bahia se aproveitou da situação e levou o Furquim. Ele joga nas seleções de base do Brasil, é tido como uma grande promessa. Canhotinho, joga do lado direito. Aí é complicado, né, Ronaldo? O cara paga e leva, né? É isso, paga e leva. Tem lá a multa, é X milhões. Não precisa, só informa. Atenção, estamos contratando. E quem errou foi o Corinthians nessa, o Ronaldo? Isso aí é herança. Agora, as mudanças feitas pelo Diniz é que eles estão cansados. O Angileri tá mortinho, o próprio Bidon a gente já viu, detectou naquele contra-ataque quando ele não consegue se apresentar, que estava morto também. Então, o Diniz tem que se preocupar um pouco também agora, um pouco mais com a parte física dos jogadores, que sentiram bastante esse segundo tempo. Placar de 1-1, tá tudo igual, 25 minutos jogados deste segundo tempo, vai para o campo de ataque, o Bahia domina para a esquerda, Juba, recém-chegado ele, Caio César, Juba desarmado pelo Caio César, corta a marcação, põe para fora. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas em todo o país, acesse braspress.com. Confirma para mim, por gentileza, o Fabiani. O Cauê Furquim entrou com a 57, entrou o William José com a 12 e o Luciano Juba. Quem que saiu? Saiu o 9, o Alejo Vélez, estreante do jogo, marcou 2 gols, nenhum valeu. Entrou o 12, o William José. E saiu o 7, o Ademir, entrou o 57, o Cauê Furquim, além do 66, Zé Guilherme, para a vaga dele, o Luciano Juba, 46. Conte com a tecnologia do primeiro amortecedor pressurizado do Brasil. Pode contar, amortecedor HG Nakata. 26 jogados deste segundo tempo para Bahia, 1 também para o Corinthians, de perna esquerda, Gustavo Henrique leva a bola para o campo de ataque para Yuri Alberto, ele faz a parede de Yuri Alberto na sequência, ele, David Duarte, Yuri Alberto ganhou, não chegou para Labiá, corta a marcação do Bahia, sai jogando do campo de defesa, dentro da grande área, Ronaldo sem pressa, Sil, cabos elétricos, Sil, a líder do Brasil, Sil, você pode confiar. Placar de 1-1, galera ligada aqui na Bandeirantes, youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial, tô de olho na live. Por enquanto, 1 pro Bahia, 1 também pro Corinthians, 26 minutos jogados. Lá na frente, Ronaldo. Tem Caio César e o Roberto Garro. Agora o Labiá entrou. O Fernando Diniz, em breve, não vai ter que mexer não, Ronaldão? É que ele não tem peça, né? E se colocar o Pedro Raul aí, vai acrescentar no quê aí, no caso, que tá no banco também? Então, acho que ele tem que fazer o posicionamento agora da equipe, que tem 27 minutos. Ele vai ter que posicionar melhor a sua equipe, que ele colocou o Labiá aí também. O Garro está se apresentando um pouco mais à frente para fazer o 4-3-3. Então, ele tem que ficar atento, porque do lado do Bahia, o Bahia também mexeu, o Rogério Ceni mexeu na equipe e o ataque está fresquinho. Então, ele tem que ficar atento na recomposição também. Placar de 1, tá tudo igual. Lá na frente tem que Dieguinho, tá no banco, Lingard, quem é que tá aí, ô Fabiane? Dieguinho, Lingard, o Carrilho, o próprio Pedro Raul, citado pelo Ronaldo, fora os que já entraram, né? O Labiá entrou em campo agora há pouco com a 52, tá sendo muito elogiado no dia a dia, o marroquino. Ô Ronaldo, tem que falar pro Pedro Raul, quando ele entrar, dá um colete pra ele e fala, não, isso aqui é treino, não é jogo não, porque no treino falam que ele é um monstro. É isso aí, por isso que todo treinador que passou pelo Corinthians coloca ele pra jogar, mas depois se decepciona, porque ele é leão de treino. 28 jogados deste segundo tempo, placar de 1-1, tá tudo igual no microfone da Bandeirantes, 1 para o Bahia, 1 também para o Corinthians. É futebol raiz que você quer, então assista a mais de 300 jogos da Série B na ESPN no plano Premium do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B.
Sai jogando Bahia pelo campo de defesa. David Duarte gira o zagueiro pela meia esquerda para seu companheiro de Ramos Mingo. Ramos Mingo pela canhota, perdeu, Mateuzinho ganhou na sequência do bate-bate, volta para Juba. Juba no campo de defesa para Ramos Mingo. Mingo, zagueiro, quebra para o campo de ataque. Gustavo Henrique aposta a corrida. Ele, o zagueiro, chegou antes dele. O Gus Souza de perna direita tira. Yuri Alberto sobe para tocar de cabeça mais alto que ele, o zagueiro. Yuri Alberto protege. Sai em arremesso manual lateral para o Corinthians no campo de ataque. Meio esquerdo, o Diniz está louco da vida. Mas o Diniz está louco da vida ali à beira do gramado. Placar de 1-1, tá tudo igual. O Tenda Atacado joga no seu time com a nossa seleção de ofertas. A conta fecha na loja, no app e no site. 29 minutos jogados deste segundo tempo. Garro pede a bola em arremesso lateral. Milans, Pedro Milans, para cobrança de lateral para a meia esquerda, improvisado na posição de Angileri, que saiu amarelado e cansado. Tenta descer para o campo de ataque, o Corinthians. Garro perde, contra-golpe agora pro Bahia. Passadas largas, Jean Lucas pela meia direita, tá pedindo, Furquim recebeu, adiantou, dentro da grande área, bateu no gol, Hugo Souza passou da bola, espalmou, voltou, toque de cabeça por cobertura. Gol! Bahia! Mas não vale. Tá impedido o ataque baiano. Furquim, quando bate no gol, Hugo Souza parece que passa da bola, espalma meio errada, a bola sobe, o William José testa por cobertura, faz o gol, mas não vale. Ó, bandeira dessa vez, ó. Foi o bandeira. Deu bandeira, não precisou nem do semiautomático, hein, Fabiane? E aparentemente o semiautomático já conclui a revisão. Seria a lei do ex, o Furquim, hein? Por mais que ele não tenha jogado no profissional do Corinthians, ele dá uma bomba de direito, o Hugo caiu por outro lado, mas ele deixa a mão. E no rebote o William José, que é matador, é experiente, passagem que tem pelo futebol europeu, manda pra rede. Nesse momento vai confirmando a decisão do impedimento o árbitro do jogo, o semiautomático já concluiu. Não fosse o semiautomático, Martelli, era linha pra lá e pra cá, hein? Não, mas a bandeira foi bem, pô. Aí é isso que tem que ressaltar, o Bandeira pelo menos ele trabalhou aqui no final da jogada, esperou certinho o protocolo de esperar até não sei o que aí, essa coisa toda, aí ele levanta na hora certa, e que estava impedido, né? No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Brasileirão, 20ª rodada, lá na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bandeirantes. Relógio marca, 30 minutos jogados do segundo tempo. Bahia 1, Corinthians também 1, na Bandeirantes, o plantão esportivo é seu. Chega mais Guilherme Agrela. Martelli no Mineirão, 39, agora 40 minutos de jogo neste segundo tempo para Cruzeiro 0, Botafogo 1. Repetindo a escalação definida pelo técnico Dorival Júnior para o São Paulo enfrentar o Flamengo logo mais 6h30 no Maracanã, com Rafael no gol, Lucas Samon, Arboleda, Osório e Wendel. Pablo Maia, Marcos Antônio, Danielzinho, Arthur, Luciano e Caleri. O Flamengo de Rossi, Emerson Royal, Vitão, Léo Pereira e Alexandro. Pulgar, Jorginho, Samuel Lino e Lohan. Na frente, Bruno Henrique e Pedro, que já tem 12 gols neste campeonato brasileiro. E aí o Corinthians aproveita, mexe em dose dupla, o Bahia também. Agora é um novo meio-campo no Corinthians. Saiu 14 Ranielli, entrou 23 o Matheus Pereira. E o Alan, com a 20, entrou na vaga do 49, que é o André. Ronaldo Giovanelli, o meio-campo do Corinthians, só sobrou originalmente dos titulares o Garro, na companhia de Alan, Labiá e Matheus Pereira, Ronaldo. E o Garro que tá bem na partida, o Garro tá se posicionando para tentar fazer a saída de bola do Corinthians. E o meio de campo que cansou, a verdade é essa. O Ranieri cansou, o Bidon cansou, o André, que é um menino novo, cansou. Se o Bidon, que é mais novo que esses meninos aí, ficou cansado, você imagina os demais. Então, eu acho que sobrecarregou o time um pouco. E o Diniz agora tá tentando segurar o meio de campo pelo menos, porque ele perdeu o meio de campo aí. Ele perdeu o meio de campo e o time do Bahia no segundo tempo foi melhor para mim até aqui. E o Bahia também mexe. Saiu 6 o Jean Lucas, entrou o 10 Everton Ribeiro, jogador que foi, assim como o Cauê Furquim, formado no Corinthians, mas pouquíssimo aproveitado no profissional. O Terra mudou o conceito de SUV, vira chave com consórcio Volkswagen. Conquiste o seu, acesse consórcio.vw.com.br. Everton Ribeiro, na primeira participação do Circo Central, ele domina, abre a jogada pela meio 30 para cima da marcação, pedalou, balançou, Furquim dentro da grande área, tentou partir para cima da marcação.
Corta a zaga do Corinthians. Pedro Milans, ele e o Furquim. Afasta, mas afasta parcialmente. Vai tirando o Furquim do meio da grande área. Corta a bola. Retoma no campo de ataque pela meia direita. David Duarte mete a bola nos pés pela meia esquerda para Nestor. Nestor vai tentando armar a equipe baiana. 33 minutos jogados deste segundo tempo. Everton Ribeiro gira no campo de ataque pela meia direita. Perde a bola. Chega por baixo. Matheus Pereira volta para Milans. Milans para Hugo Souza. Hugo Souza dentro da grande área. Quebra para o campo de ataque. Toca de cabeça. Ramos Mingo tira no peito de Caio César. Caio César para Garro. Garro demorou. Toma a chegada do Garro. Toma a chegada do Garro, o juiz marca a falta. Domingo, Garro reclama também o Matheus Pereira. O Mingo também não deixa barato. É falta de mão no círculo central, hein, Fabiane? Falei algumas vezes sobre o quesito falta tática, né, Martelli? Essa do Ramos Mingo foi pensando nisso, porque o Garro deixaria o Yuri Alberto na cara do gol numa transição do Corinthians. Sentiu bastante o camisa 8 do Timão, que é um dos poucos desse meio-campo, aliás, o único do meio-campo que permanece utilizado pelo técnico Fernando Diniz. Lembrando, o Corinthians tem só mais uma troca em uma parada. Resta ao Fernando Diniz definir quando será e se é que ele vai executar. Na Bet 365. E teve uma entrada do Bidon aí, que não foi nem dessa intensidade, ele deu amarelo pro Bidon. E agora em cima do Garro, que o Garro tá apanhando por todo mundo, ele não dá amarelo. Isso é impressionante, o cara mata a jogada com o pé em cima, quando ele vai chutar a bola. E ele não deu o cartão, ele tá em cima do lance. Acho que o juiz cansou também. Dá pra trocar o juiz também, Pedro? Tem que trazer o quarto árbitro. Tem o quarto árbitro aí? Será que ele tá disposto? É o Júlio Felger. Aí, ó. Troca ele, ô Ronaldo. 34 jogados deste segundo tempo. Placar de 1-1 por enquanto. 1 ponto para cada lado. Lá na Arena Fonte Nova. Bandeirantes levando a você o Campeonato Brasileiro. Caio César domina para a meia direita. Escapa do primeiro passo do segundo. Mas aí o Caio César também perde a bola. Corta a marcação do Bahia. Ganha Matheus Pereira. Matheus Pereira é só soltar. Garro tá no meio. Matheus Pereira vai sozinho carregando a bola. Matheus Pereira não solta. Meteu o bolão para Yuri Alberto dentro da grande área. Dominou, bateu travado para a marcação nas mãos do goleiro Ronaldo. Ele estava pedindo a entrada do Garro, do segundo pau, mas o Garro aparentemente sem perna para isso, já até arriou o calção, tentou passe pelo meio para o Yuri Alberto, pressionado, até conseguiu bater, mas com bloqueio ela fica com o Ronaldo. Na Bet 365, o poder está nas suas mãos, descubra que o extraordinário acontece na Bet 365. Para maiores de 18, o Ministério da Fazenda diverte, aposta não é investimento. Daqui a pouco vem o apito final no microfone da Bandeirantes com Pedro Coelho. Logo depois, hein? Palmeiras e Atlético Mineiro se enfrentam na Bandeirantes. O líder do Brasileirão em campo, Ulisses Costa, transmite o jogo. Sai jogando o Bahia no campo de defesa. O Grupo Souza Lima é eficiência em segurança e serviços. Vai de Grupo Souza Lima. Desce para o campo de ataque o Bahia, abertura de bola pela meia esquerda. Domínio de Luciano Juba, Juba por dentro, mete a bola nos pés de Acevedo, Acevedo para Juba. Juba, entrada da grande área para William José. José rolou a bola de trás, Everton Ribeiro bateu mal, bateu fraco, tira a zaga do Timão. Quarta a zaga, vai descer contra golpe na meia direita. Comete a falta o Caio César, bola para o Bahia, campo de ataque na esquerda, é isso? Para cima do Nestor, na tentativa de contra-ataque do Corinthians, o Caio César nem reclama, o Nestor das costas para ele e vem de novo a equipe mandante. 36 jogados deste segundo tempo, placar de 1-1, você ligado no microfone da Bandeirantes que leva você o Campeonato Brasileiro. Jornada dupla, dose dupla nesta tarde de domingo. Desce para o campo de ataque, o Bahia domina pela meia esquerda, tá pedindo a jogada, Everton Ribeiro ergue a bola para frente, para ninguém. Tira a marcação do Corinthians, pede o toque de mão, diz não dá. Volta a jogada pela meia esquerda, vem novo cruzamento na segunda trave no alto. Gustavo Henrique, o gigante, tira. 36 jogados, volta a bola para o Bahia na meia direita. Pedro Milan tenta fazer a marcação para cima do Cauê Furquim. Furquim pisa na bola, trabalha pela meia direita para Roman. Roman tenta descer para o campo de ataque, mas está pressionado pela marcação. Roman gira pela meia direita para Furquim de novo. Furquim carrega lateralmente. Ele e Milan. Furquim pedala, balança, olha para o meio da grande área. Furquim deu tapinha de primeira para Acevedo. Acevedo para Furquim que ameaçou e não foi na linha de fundo. Tiro de meta pro Timão, isso é isso? Porque o Furquim se desentendeu com o Acevedo nessa tabela. A ideia do volante do Bahia era o passe em profundidade. O Furquim queria ela no pé. No fim das contas, ela vai parar na linha de fundo em tiro de meta pro Corinthians. Ronaldo Giovanelli, 37 minutos jogados. O Timão tem mais uma mudança para fazer se quiser, Ronaldo. Tem o Linga, tem o Dieguinho, alguém lá na frente. Acho que o Caio César não deu a cansada, não, ô meu querido Ronaldo. O que é o único que está fazendo recomposição rápida aqui por esse setor. Por isso que o Corinthians consegue ter todo mundo atrás da linha da bola. Agora, se vai mexer com 38 é para segurar o relógio aí, né? Mas o juiz vai dar um acréscimo, então tem que ficar esperto. O Caio, pelo menos, ele tá correndo aí, ele e o Yuri. Tá colocando uma canseira em cima da defesa do Bahia. Sentiu. E o Yuri Alberto saiu correndo sozinho e sentiu. O Yuri Alberto saiu correndo sozinho e sentiu. Sente o Yuri Alberto em campo, Fabiane.
daqueles lances que preocupam, Martelli, porque a gente não sabe se foi uma fisgada na coxa ou se foi cansaço. Ele não tá com a mão em nenhum lugar. Me parece mais um cansaço que a perna pesou e é isso mesmo, é cãibras. São cãibras. Eu tinha visto ao lado do quarto árbitro o Carrilho, camisa de número 19, pronto para entrar. Só que isso foi antes do Yuri Alberto sentir esse incômodo na panturrilha. Vamos ver se vai ser mantida a ideia de ter o Carrilho, porque se ele entrar, o único atacante do Corinthians em campo será o Caio César, que está lá desde o começo. Mas é isso mesmo, o Carrilho recebendo orientações do Diniz vai ser a quinta e última troca. A não ser que o Yuri, né, ali na maca também falhe. O Ronaldo, não, só dá uma caidinha aqui, mas não tô sentindo. Mas não parece ser isso não, tem maca. Parece que vai mesmo o Carrilho no lugar do Yuri. Eu confesso que eu tô meio perplexo, viu, Ronaldo Giovanelli? Porque é o seguinte, ele vai morrer com todos os atacantes no banco. Todos, né? Parece que o Corinthians tem um monte, mas tem 3. E ele não mexe. O Yuri acabou de falar, deu pra ler, acho que no rosto dele, ele falou com o médico, não aguento mais. Acusou o cansaço, Yuri Alberto, Ronaldo. Essa volta, né, depois da Copa do Mundo, esses 2 jogos, a perna pesada, os jogadores sentindo a volta, não tendo ritmo de jogo. A gente viu o Bidonzinho muito abaixo, a gente viu o André, 2 meninos. Aí você acha que o Yuri não ia sentir também? Então aí você tem que correr na experiência. Você não pode dar esse pique longo, como deu o Yuri no final do jogo, aos 40 minutos quase, sem tentar pegar a bola ou partir pro gol. Então tem que usar a malandragem aí, porque o time sentiu. Não sei se foi muita carga física, não sei se foi também... Tudo bem que a falta de ritmo, ela faz isso também, deixa a perna pesada. Mas a verdade é que os jogadores do Corinthians sentiram demais esse jogo de hoje. Então, vamos ver o que o Diniz vai pensar pro próximo jogo aí, porque os jogadores estão saindo esgotados, Pedro. E joga a quinta agora contra o Atlético Paranaense na Arena do Corinthians. Mas tá esgotado mesmo, hein? Você tem razão, tá esgotado o Corinthians. A última. Em dose dupla, o Corinthians com o Carrilho 19, no Yuri Alberto 9. E o Bahia com o 23, que é o Sanabria, no 16, o Pulga. Placar de 1-1, tá tudo igual, você ligado no microfone da Bandeirantes, finzinho de jogo na Arena Fonte Nova. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá tirando a bola rolando pra você. Brasileirão, 20ª rodada, Arena Fonte Nova, Salvador, Bahia. Chegamos a 40 minutos jogados do segundo tempo. Bahia 1. Corinthians, também 1. Na Bandeirantes, o QG de Esportes é seu. Chega mais a grela. Martelli, agora 49, 50 minutos de jogo, segundo tempo para, por enquanto, Cruzeiro 0, Botafogo 1. Já na Liga das Nações de Vôlei Feminina, hoje mais cedo o Brasil perdeu para a Turquia 3-1 e ficou com a 5ª medalha de prata na história da competição. Terceiro lugar para a Itália, que bateu a China também por 3-1. É futebol raiz que você quer? Então assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN no plano Premium do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. Vai pro campo de ataque o Corinthians, 41 minutos jogados deste segundo tempo. Acredito, o torcedor corintiano na Bandeirantes, placar de 1-1, tá tudo igual. Domina no campo de defesa Gabriel Paulista. Paulista para a meia direita para Labiá. Tenta o lançamento à frente, vai para as costas a marcação. Chegou antes do zagueiro, adiantou dentro da grande área, caiu, pediu pênalti, o juiz não deu. O juiz não deu. Próximo à linha de fundo, o lançamento nas costas do zagueiro que chega, tava Ramos Mingo e Labiá, ele cai dentro da grande área e o árbitro manda seguir, hein, Fabiane? Foi uma disputa que o Labiá levou a vantagem na velocidade. Em seguida, parece que ele puxa a camisa do Ramos Mingo e ele cai. Escorregou por ali ou então tentou cavar. Lance muito esquisito, seria uma chance de perigo do Corinthians. Foi nada, né, Ronaldo? Faltou perna. Acabou de entrar, a perna tá inchada ainda e não conseguiu chegar na bola. Agora você acha que a bola ia dar pênalti? Ele não tá dando falta, velho. Esquece! A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 42 minutos jogados deste segundo tempo. Vai para o campo de ataque o Corinthians. Labiá lançou o bolão à frente. O goleiro Ronaldo saiu, tirou a marcação. Gol aberto, vai sobrar Carrilho. Nossa senhora, Carrilho! Errou o gol! Errou o gol! O Ronaldo saiu da entrada da grande área para cortar a bola. O Labiá chegava nela, tira o zagueiro, gol aberto. O Carrilho na quina da grande área. Não precisava fazer o gol.
mas pelo menos acertar o gol, ele mandou por cima do gol, Fabiani. E olha que lance esquisito, o Pedro Milans, que é lateral direito, entrou de lateral esquerdo e vinha fazendo as vias de centroavante, saiu cara a cara com o Ronaldo, que se arriscou. Com o gol aberto, você bem narrou, Pedro Martelli. O Carrilho tinha o dever de acertar o gol. Deu uma batida cavada, a bola viaja muito e não leva perigo para o goleiro do Bahia. 1-1, reta final. Não acertou nem o gol, Ronaldo. Ele se precipitou um pouco, né? De tentar jogar essa bola para dentro do gol, já que tá ali no ataque, tenta pelo menos deixar a bola acalmar, para ver se chega algum companheiro. Ele quis tentar fazer o gol de cobertura e errou, a verdade é essa. E ele já é experiente, hein? Jogador experiente. Pintou um cartão amarelo ali aos 43 jogados, o Ramon Abate Abel, ele lá aponta pro banco, depois a gente descobre para quem foi, tá bom, Fábio? Depois a gente vê. Placar de 1-1, 43 minutos jogados, Corinthians tenta fazer a marcação e faz a marcação, mas com falta. Falta pro Bahia na meia direita, à frente de Rogério Ceni. Em cima do Cauê Furquim, que tinha marcação dupla por ali, o Corinthians poderia tentar o contra-ataque, mas a bola fica com o Bahia, agora que tenta sair jogando pelo campo de defesa. Quando o Brasil entra em campo no trabalho, a convocação é certa, é Wonder, a ferramenta do Brasil. Descobrimos para quem foi o cartão? A comunicação informa aqui o amarelo pro Pedro Milans, camisa 20 do Corinthians, lateral direito. Aí acabamos de ver a repetição aqui, ele fez assim 1, 2, 3 rodízio. Cara, não deram o cartão amarelo quando fizeram rodízio, no caso César ou Ramon. Mas tudo bem. Cartão amarelo pro Pedro Milans. 44,5 do segundo tempo, vai terminar o jogo aqui na Bandeirantes, sai jogando Bahia dentro da grande área. Ronaldo sem pressa, o Tenda Atacado joga no seu time. Com a nossa seleção de ofertas, a conta fecha na loja, não é pelo site. Não se acerta no campo de ataque, o Bahia recomeça o Corinthians, o campo de defesa, Labiá deixou passar para a esquerda para Caio César mete a bola à frente, vai chegar, não chega, Matheus Pereira vem por baixo, Matheus Pereira meio cansado, lateral, pro Timão bater no campo de ataque para a esquerda, Matheus Pereira tem pressa, faz a cobrança, Caio César cochila, perde a bola, quarta marcação do Bahia, tenta descer para o contra-golpe, Acevedo no círculo central do gramado, Carrilho vem por baixo, tira, 45, vamos até 51, mais 6, portanto, de bola rolando na casa do Bahia. Carrilho pelo círculo central com espaço, ele abre a jogada na meia direita, Matheus e o tentou a devolução, errou porque veio bem o lateral esquerdo para botar para fora. Juba se antecipa, põe para fora em manual, lateral já cobrado, Matheusinho dá o tapa na bola, volta pela meia direita, tenta descer para o campo de ataque, a equipe do Corinthians com Alan tá no campo de ataque na meia direita, ele abre a jogada por dentro, boa bola para Garro dominou, abriu o bolão na meia esquerda, só caprichar, Timão, Milans cruzou para trás, mergulhou, tirou o zagueiro, bota em escanteio. Ia ser legal, mas não vale nada. Escanteio anulado. Tá impedido o ataque corintiano, é isso? É isso, a bola do Garro pro Milans encontrou o Uruguai em profundidade, mas ele mesmo estava à frente nessa tentativa de cruzamento. Lance venenoso do Corinthians, mas nada valia a posse de bola do time mandante. 46 minutos jogados. Ô Ronaldo, falar uma coisa, Ronaldo, esse 1-1 tá bom pro Timão, Ronaldo? Saiu de bom tamanho pelo segundo tempo que o Corinthians fez. O primeiro tempo teve aquele lance de bola do Angeleri, que ele acertou um grande chute. Depois o time conseguiu controlar um pouco mais o time do Bahia. Mas no segundo tempo o time do Bahia foi melhor. Foi melhor, envolveu o Corinthians teve que fazer mudanças. O Corinthians teve que mexer no time, que cansou também. Alguns jogadores com câimbra. O Yuri sai com uma câimbra na panturrilha. Então eu acho que saiu de bom tamanho e se ficar no empate, né? Pro Corinthians que tá jogando fora de casa. E a segunda partida voltando da Copa. Agora o Abate, ele apita tudo, velho. Ele apita tudo pros caras, dá uma olhada. Ele que é o final do jogo. Pedro Coelho também, que é o final do jogo. Já ele vem na sequência aqui na Bandeirantes. Pra repercussão de Bahia 1 até o momento, Corinthians 1 e também para você se aquecer, torcedor do Palmeiras e Atlético Mineiro, 7h30 da noite se enfrentam. Vai pro campo de ataque o Corinthians, desarma legal, Carrilho vai pro contra-golpe, o Timão domina pela meia direita, tem que soltar a bola, não solta, perde o lance. Não solta não solta Alan, perde o lance na sequência, comete a falta. Bola pro Bahia, no campo de defesa pela meia esquerda. Placar de 1-1, tudo igual. Sil, cabos elétricos, Sil, a líder do Brasil, se é Sil. Você pode confiar. 47 minutos jogados, vamos até 51, vai terminar o jogo na Bahia, vai terminar o jogo em Salvador, 1 pro Bahia, 1 também pro Corinthians, domina no campo de defesa, Cauê Furquim pela meia direita, Cauê tá procurando espaço, prefere voltar o jogo pela quarta zaga, David Duarte fez o gol do Bahia, recomeça no campo de defesa, David Duarte pela meia esquerda para Ramos Mingo, sobe a marcação do Corinthians, David Duarte à frente, Carrilho chega, tira mais uma no carrinho, ganhou Carrilho por dentro, boa bola nos pés de Alan tentou passe à frente, mete a bola nos pés de Garro no meio da marcação, escapou legal, entre as pernas
pernas do jogador Juba. Ele vai-se embora para o campo de ataque na meia direita para Carrídio. Ligou o modo Carrídio. Carrídio recebeu a bola, soltou para Garro. Garro para Carrídio, linha de fundo, meia direita, o passe é curto. Passe errado do Carrídio por dentro, era para o domínio de Matheus Pereira. Vem por baixo, corta a marcação do Bahia, tenta descer o contra-golpe. Ninguém vai parar, mas ninguém vai parar. Foi embora pela canhota, pedalou, balançou para cima da marcação. Sanabria, ninguém chega agora sim. Chega, Alan. Vai por baixo para retomar pro Timão. 48, fica aberto o jogo. Mateuzinho domina pela meia direita, ele cruza a fronteira, vai-se embora pro Corinthians, abre a jogada pela ponta, mete a bola nos pés do peruano. Mateuzinho para Carrídio. Carrídio acalma a parada. Mateuzinho pela ponta direita naquele da grande área para Caio César. Caio César fintou a marcação, levou para a linha de fundo no meio de 2, voltou a jogada para Carrídio, cruza mal, corta a marcação, tira de cabeça, volta pro Timão. Timão na pressão no finzinho do jogo. 48, vamos até 51. Domina Mateuzinho pela meia direita, vai para o campo de ataque mais uma vez. Gustavo Henrique. Henrique mete a bola nos pés de Alan. Alan para Gustavo Henrique no círculo central do gramado. Ele abre a jogada pela meia esquerda para Matheus Pereira. Matheus Pereira, meu Deus do céu, Matheus Pereira. Que sono que tal Matheus Pereira, erra o passe, corta a marcação, volta para Matheus Pereira, que recua na entrada da grande área para Hugo Souza. Hugo Souza está jogando para o Timão, vai tocar e toca e marca. Vai tocar e toca e marca. O Fabiano 49. Não vai falar não? O quê? Do calção apertado do, do Matheus Pereira. Tá molhado, parece. Reparou, Ronaldo? Você reparou no jogo passado, achei que você tava de olho nesse. Era o GG do Patrick. Falar uma coisa, tá meio molhado. Vai pro campo de ataque, o Corinthians caiu. César faz o corta-luz para Milan pela meia esquerda para Garro. Garro soltou a bola, Milan sofreu a falta. O Milan passava na meia esquerda, Garro devolveu, Milan cai. Falta pro Corinthians na meia esquerda no finzinho do jogo. Martelli, ele não dá cartão, acabou o cartão do Abade, ele só dá cartão pro... Falta para cartão amarelo, Alan para o contragolpe na meia esquerda do Sanabria. Agora é fácil, agora foi facinho o amarelo, agora sim, amarelou. Fabiani. E foi com a perna pesada o Garro para falta, ele cobrou baixo, deu um contra-ataque que deixaria o Sanabria cara a cara com o Hugo. O Alan chamou a responsabilidade, comete a falta para impedir essa estocada do Bahia, não estava pendurado. Placar de 1-1, sai jogando o Bahia, vai terminar o jogo. 50 minutos e 40 segundos. O Bahia tenta descer, lançamento à frente, corta a marcação, Gabriel Paulista tira de perna esquerda, a bola sobe, ele toca de cabeça, quarta marcação, dá pra ser agora Timão, Carquídio abriu jogada meia direita, Labiá escapou do domínio de Labiá, tira a marcação do Bahia, tome contra-golpe, agora vem o tricolor de aço na meia esquerda, domina a Juba, entrada da grande área, Everton Ribeiro no perigo, adiantou, escapou da marcação, soltou jogada, Furquim cruzou, Milan tirou, Milan se atira contra a bola, salva o cruzamento que vinha para William José, escanteio pro Bahia na ponta direita em Fabiani. No último lance do jogo, já ultrapassados os 6 minutos acrescidos, lado direito, pé canhoto de Everton Ribeiro que beija a bola. Escanteio para a equipe do Bahia bater pela meia direita, é o último lance do jogo. Já passou dos 51. Martelli é um resultado que é água de salsicha, né, para os dois lados. A verdade é essa, não resolve a vida de nenhum dos dois este 1-1. Ramon Abate-Abel, que nesse apito final deu aquela esperada, né? Pediu para os jogadores esperarem Luiz Fabiani, mas vamos combinar, né? Apesar dele ter esperado, não aconteceu nada ali. Um jogo bem mais morno, né, Fabiani, nesse segundo tempo do que aconteceu no primeiro. Menos faltas, menos cartões e menos entreveros também entre os jogadores. Parece que todo mundo cansou, né, Cohen? Os dois times cansaram bastante, tanto é que o Bahia, que atacou muito na reta final do jogo, viu o Corinthians ficar um pouco mais com a bola, rodar ela e tentar administrar esse placar de 1-1, que pro Corinthians me parece um resultado que fica de bom tamanho. Não sei se o Ronaldo concorda, apesar de perder uma posição na tabela de classificação, mas isso aconteceria de toda forma no duelo entre Cruzeiro e Botafogo, porque os dois poderiam ultrapassar o Corinthians. Então o empate fica de bom tamanho para o Corinthians. Os jogadores do Bahia eu acho que entendem que pelo que jogaram, principalmente no primeiro tempo, poderiam construir a vitória, e segue agora o Campeonato Brasileiro. Para o Bahia, que enfrenta na próxima rodada o Fluminense no Maracanã, e para o Corinthians, que volta para Itaquera recebendo o Atlético Paranaense, o Furacão. Cohen. Boa, Fabiani. Daqui a pouco eu volto com você aí. Deixa eu dar uma passada lá com o Ronaldo Giovanelli. Quero saber a opinião dele desse jogo. Resultado bom pro Corinthians, ruim pro Corinthians, bom pro Bahia, ruim pro Corinthians. Ronaldão, o fato é que o jogo de fato mudou de cara nesse segundo tempo, né? Corinthians terminou com um lateral direito na esquerda, sem centroavante. Tá faltando elenco pro Corinthians, na sua opinião, vou ter que te interromper, Ronaldo, aqui, vou ter que interromper. Fabrício Romano, jornalista renomadíssimo. Memphis Depay chega a um acordo com o Corinthians para um contrato até junho de 2028. Ele irá assinar nos próximos dias e permanece no Corinthians. Repetindo, Fabrício Romano, jornalista italiano,
E eu recebo a confirmação aqui também. Memphis Depay renovará o contrato dele com o Corinthians por mais 2 temporadas até junho de 2028. Ótimo, então já vou acrescentar essa pergunta para você, viu, Ronaldo? Quero saber sua opinião sobre o jogo e também sobre a renovação de Memphis Depay, que segue por mais 2 temporadas no Timão, Ronaldão. Isso é sinal que o Garro tá fora, né? Eu acho que o André também deve estar de saída, porque já fizeram um acordo com o Memphis, sinal que alguns jogadores já estão na porta de saída, porque o Corinthians precisa desse dinheiro também, não só para cumprir com alguns jogadores, mas também para tirar o transfer ban, né? E essa assinatura ela tem que ser o mais rápido possível com o Memphis, porque senão ela vai cair como a renovação lá, ela fica aquém do transfer ban. Porque senão o Corinthians não vai poder, se passar do dia 31, não vai poder dar sequência com o Memphis Depay também. E se foi tomada essa decisão, melhor pro Corinthians, que vai poder pensar tranquilamente ainda como fazer para escrever o Wesley, que já tá treinando. O Wesley já tá treinando no Corinthians uma semana e não sabe se vai ser inscrito ou não por causa do transfer ban. Isso aconteceu isso aí já agora com o Memphis, o Corinthians sai na frente aí. Mas na verdade é que o que a gente sabe de bastidores é que os dois, o André e também o Garro, estão com caminhos definidos aí também para o Corinthians buscar dinheiro para tentar tirar o transfer ban da frente e poder registrar jogadores também. É o que eu tô sabendo, Pedro. Com certeza, Ronaldo. Eu já vou te liberar, daqui a pouco eu vou te pedir o craque do jogo também, mas antes disso você comentou sobre o Bidon, também sobre o André e o Garro, né? Eu sei que é muito difícil você ter que escolher entre um dos 3, mas pra você, qual dos 3 neste momento é o mais importante pro Corinthians? O Corinthians não pode se desfazer desse jogador. Qual deles? O Garro hoje mostrou ser um jogador diferenciado na mão do Diniz. Então eu acho que o que preocupa é que se ele traz o Memphis vai ter que fazer esse papel do Garro. Então eu acho que essa é a preocupação do Diniz. Mas assim, o Garro, ele tá rendendo muito. Contra o Dorival, com o Dorival Júnior, praticamente o time não rendeu. A verdade é essa. Alguns jogadores que se destacavam, e até quando a gente falava que tinha o trio, Jim, né? Que jogava muita bola na mão do Dorival, sucumbiu algumas vezes, mas no mata-mata deu certo que ganhou a Copa do Brasil. Agora a verdade é que para você suprir alguém com qualidade nesse meio de campo do Corinthians e tentar repor, eu acho que o ideal seria segurar o Garro. Mas você tendo o Memphis, ele pode fazer esse papel. Eu acho que o Garro poderia ser seguro aí um pouco. Agora esses dois meninos, o Bidon e o André, é caixa pro clube. O clube vai conseguir respirar com a venda desses jogadores. O pior que está na conta do Corinthians é o que veio de herança aí do Augusto, que veio de herança do Duílio, que veio de herança de alguns presidentes que acabaram com o clube, de você dar um salário absurdo pro Pedro Raul. O que tá destoando aí é o Pedro Raul no time. Quer dizer, fora do time, que é um leão de treino. Pelo que ele recebe e a pressão que ele não tem, ele consegue render só no treinamento. Então isso é uma coisa que o departamento, o Marcelo Paes, que é um cara espetacular, vai tentar sanar, porque são números que não batem com o futebol realizado por quem está em campo. Boa, tá aí. Valeu, Ronaldão. Antes da gente pedir o craque do jogo, para você que chegou agora aqui com a gente na Jornada Esportiva da Bandeirantes, informação do nosso Luiz Fabiani. Memphis Depay renova com o Corinthians por mais 2 temporadas, então. Agora sim, Ronaldo Giovanelli, chegou a hora de escolher o craque do jogo. O craque do jogo. Ronaldão, jogo que terminou empatado, 1-1. Corinthians consegue um gol logo nos primeiros minutos com o Anrileri, né? Depois ele até é substituído, o Milan entra na dele. Não foi um jogo que alguém destoou, né? Pra você, quem foi o melhor em campo, Ronaldo Giovanelli? Eu gostei muito do Garro. O Garro jogou muita bola. O Bidon tava ali com ele, para, mas acabou cansando. E o Garro voltou hoje e diz muito do trabalho do Diniz, do posicionamento do Garro. Eu gostei do Garro hoje. Boa, Garro então, Rodrigo Garro, camisa 8 do Corinthians, eleito como o melhor em campo pelo nosso comentarista cracaço Ronaldo Giovanelli. Ronaldão, obrigado por ter participado com a gente aqui, até a próxima, viu? Valeu! Obrigado, Pedro, até quinta-feira, um abraço a todos vocês aí, bom trabalho! Valeu, Ronaldão, abraço, até quinta, tchau. Antes de eu voltar aqui com o Fabiani, mais informações sobre essa renovação do Memphis Depay, também falar sobre essa partidaça do Corinthians, que daqui a pouquinho a gente vai escutar também o Fernando Diniz. Quero chamar aqui o Guilherme Agrela. Agrela,
Jogos da rodada, teve jogo já encerrado também com polêmica de arbitragem lá em Minas Gerais. Daqui a pouquinho tem bola rolando, você vai trazer todas as informações pra gente. Passa pra nós os jogos da rodada e também a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro depois deste empate, né, com sabor amargo, Agrela, que não resolve a vida nem de Corinthians, nem de Bahia. Vamos lá, Pedro Cunha, é o seguinte, terminou então Botafogo 1, Cruzeiro 0, Botafogo venceu com um gol de Gabriel Justino, zagueiro, no final da primeira etapa, 1-0 fora de casa, e realmente o pessoal do Cruzeiro lá realmente bem nervoso, reclamaram bastante com o David Oliveira Lacerda, que era o árbitro da partida, mas nada feito, seguiu assim até o final, Cruzeiro 0, Botafogo 1. Logo mais tem Flamengo e São Paulo, daqui a pouco eu passo as escalações aqui também para você, ouvinte ligado na Bandeirantes, 6h30 rola a bola lá no estádio do Maracanã. Mesmo horário de Bragantino e Coritiba e Grêmio e Fluminense. Às 7h30 tem Palmeiras e Atlético Mineiro, o Everton Ramos já com a gente daqui a pouco para atualizar essa partidaça que você também vai conferir aqui no microfone de esportes da Bandeirantes, 7h30 também para Remo e Vitória. O Brasileirão, que neste momento, tabela atualizada com os jogos já desta quarta-feira, deste domingão à tarde, com o Palmeiras em primeiro, Flamengo em segundo, Atlético Paranaense na terceira posição e o Fluminense em quarto lugar. O Bahia somou um pontinho e chegou a 31, permanece na quinta posição. E tem Bragantino na sequência, sexto colocado, com o Botafogo subindo para a sétima colocação, 29 pontos. Corinthians com 28, Cruzeiro permanece com 27 e o Coritiba tem 10. O Coritiba é o 10º com 26 pontos somados. Aí sim, Vitória 11º com 26. São Paulo, que entra em campo logo mais, era o 8º antes da volta aí dos jogos oficiais. Depois da Copa do Mundo caiu para a 12ª posição, tem 25 pontos. Mesma pontuação do Atlético Mineiro e da equipe do Santos, que aliás tem 3 pontos a menos. É o 14º colocado Santos, com apenas 22 pontos somados. Santos ontem empatou com a Chapecoense pelo placar de 2-2. Internacional e Grêmio dividem a mesma pontuação, 21 pontos. O Inter tem um jogo a mais, já atuou nesta rodada aí e por isso tem 20 jogos e o Grêmio tem 19, os dois com 21 pontos, repito. Vasco também tem 21, é o primeiro dentro do Z4 da competição. O Mirassol tem 20, Remo com 18 e a Chapecoense com apenas 10 pontos somados. Pedro Cohen. Vamos lá, Grela. Vamos lá, vai lá. Não, vai lá. diga. Só ia passar aqui a escalação do São Paulo, que está definido. São Paulo e Flamengo para esse jogo que acontece daqui 10 minutinhos lá, rola a bola no estádio do Maracanã. Tricolor paulista, meu caro Pedro Cohen, com algumas novidades, principalmente no banco de reservas, porque a Aurélio Buta, camisa número 20, lateral direito aí, o novo do Tricolor paulista, que foi anunciado na última sexta-feira em entrevista coletiva, no banco de reservas. E o zagueiro Sabino volta de lesão, porém permanece entre as opções do técnico Dorival Júnior, que escala no time titular Rafael no gol, Lucas Ramon, Arboleda e Osório no lugar de Rafael Tolói, que é desfalque por um estiramento na posterior da coxa direita. Ele substituiu o Tolói quando entrou no primeiro tempo, quando o Tolói se machucou contra o Atlético Paranaense, e também ganha vaga como titular agora nesse jogo contra o Mengão. Na esquerda, o Wendel é o número 18, Pablo Maia 29, Marcos Antônio e Danielzinho, novidade também, completa o meio campo. Na frente, o trio de ataque que o torcedor já se acostumou aí nestes últimos meses, com Arthur, Luciano e o capitão Jonathan Caleri. Já o Flamengo tem Rossi, Emerson Royal, Vitão e Léo Pereira, além de Alexandro fechando a linha de 4 defensiva. No meio, Eric Pulgar, Jorginho, Samuel Lino, na frente Lohan, Bruno Henrique é o capitão e Pedro, que tem 12 gols neste Campeonato Brasileiro, o artilheiro junto de Viveiros do Atlético Paranaense, fecha o time comandado pelo técnico Léo Jardim. Além disso, o Bobadilha pelo São Paulo também está de fora do confronto por dores no joelho direito. Portanto, tudo pronto lá no Maraca para Flamengo e São Paulo. E claro que você vai conferir todos os detalhes aqui na Bandeirantes. Pedro Cohen. Ô Agrela, eu não quero quebrar suas pernas, tá? Com essa pergunta que eu vou te fazer agora, mas é importante a gente trazer para quem está nos acompanhando tanto no nosso YouTube quanto na nossa sintonia da Bandeirantes. O que de pior pode acontecer com o Corinthians ao final dessa rodada do Campeonato Brasileiro na tabela e também com o São Paulo, já que o Tricolor entra em campo daqui 9 minutinhos contra o Flamengo lá no Maracanã. Vamos lá, Pedro. É o seguinte, como já tivemos ontem, Atlético Paranaense 2, Internacional 0, Vasco 1, Mirassol também 1.
e Santos 2, Chapecoense também 2. Os jogos que importam para o Corinthians e também para o São Paulo nessa tabela de hoje, deste domingão, porque essa 20ª rodada acaba justamente hoje, não tem nenhuma partida amanhã, é o seguinte, vou até passar aqui os jogos de novo para você acompanhando com a gente aqui ligado na Bandeirantes. Flamengo e São Paulo, portanto, a partida. Este confronto não interfere na vida do Corinthians, mas pode, claro, ou melhor, por parte do Flamengo, mas o São Paulo sim interfere, porque como eu disse, o São Paulo tem 25 pontos, pode empatar a pontuação do Timão, que tem 28. Além deste jogo, Bragantino e Coritiba, Bragantino já está acima do Corinthians e também do São Paulo na tabela de classificação, e o Coritiba tem 26 pontos. Então, se o Coritiba vencer, ultrapassa o Corinthians, que agora tem 28, repito a informação. Além disso, Grêmio e Fluminense, situação um pouco mais delicada do Grêmio, que tem 21, pode ultrapassar o São Paulo? Não, chegaria no máximo a 24 pontos, o Tricolor tem 25, então para o Corinthians é uma situação ainda menos relevante. E o Fluminense também está à frente dos dois, aí é o quarto colocado com 32 pontos na tabela de classificação. Palmeiras nem se fala, líder disparado da competição. Já o Atlético Mineiro, este sim, tem uma situação ligada ao São Paulo, porque tem 25 pontos, mesma pontuação do Tricolor. Se ganhar ou se somar mais pontos que o Tricolor, pode, claro, vai ultrapassar o São Paulo. E pode empatar com o Corinthians também, que tem 28 pontos, repito, neste momento. Além disso, Remo e Vitória, este é um confronto um pouco menos importante. O Remo pode chegar a 21 pontos caso vença, é o 19º colocado com 18 pontos somados até aqui, e o Vitória está aqui um pouco também acima do São Paulo, tem 26 pontos, um pontinho a mais, e se vencer também ultrapassa o Timão, repito, 28 pontos. Então, jogos importantes, o Corinthians pode cair aí 3 posições, pode parar na 11ª colocação, caso dê tudo errado para o Timão, e o São Paulo também pode ser ultrapassado pelo Atlético Mineiro, somente isso. Então o Tricolor pode perder somente uma posição, já que os outros times abaixo dele e que ainda tem condições de ultrapassá-lo em pontos, já jogaram nesta 20ª rodada. Repito, nenhum jogo acontece amanhã. Esta 20ª acaba hoje, neste domingão, com muito futebol aqui na Bandeirantes. Boa, valeu, Agrela, você volta daqui a pouquinho, sinta-se à vontade, tá? Você vai fazer uma espécie de posto aqui, viu, Agrela, nesse... Eu adoro você, Pedro Cunha, obrigado. Fica à vontade aí, São Paulo e Flamengo e São Paulo jogam daqui a pouquinho. Deixa eu recolocar o Fabiani na conversa aqui, porque tem notícia importante, Fabiani, do Corinthians, renovação com o Memphis Depay, você trouxe em primeira mão aqui na Bandeirantes. Como é que fica essa situação agora? Quando que o Memphis vai estar disponível de novo para jogar pelo Corinthians? Como é que fica a situação do Memphis Depay a partir de agora no Timão, Fabiani? Vamos ver se o Marcelo Paz não atende os jornalistas que estão lá na Arena Fonte Nova e explica a operação, confirma a operação que já começa a ser anunciada na Europa. O Fabrício Isso deve Romano, ser perguntado também para o Fernando Diniz, sem né? dúvida, sem dúvida. Normalmente o treinador se esquiva dessas perguntas, né? Mas para contextualizar para o pessoal da audiência rotativa, a informação vem do jornalista Fabrício Romano, que é especializado em mercado da bola na Europa, certamente tem contatos com pessoas ligadas ao Memphis Depay, e a informação que chega é que ele seguirá no Corinthians por mais 2 temporadas. O que isso significa, Pedro? Que ele cedeu nas negociações. Inicialmente a pedida dele era de 3 anos e o Corinthians queria só 2 anos, chegou nesse ultimato e aí ele sim deu a palavra final para permanecer no clube. No aguardo aqui de mais uma confirmação por parte do Corinthians, eu cheguei a conversar agora há pouco com uma pessoa ligada ao Memphis, que falou que é realmente isso, muito bem encaminhado para 2 temporadas. Ele chega em São Paulo no começo dessa semana, deve se apresentar ao CT Dr. Joaquim Grava e aí sim formalizar o acordo. No aguardo por parte da oficialização e também dos bastidores do Corinthians, é claro que isso pode ocorrer. A gente não vai conseguir transmitir ao vivo a coletiva do Diniz, né? Muito improvável que isso aconteça antes do jogo do Palmeiras, mas logo depois que acabar o jogo do Palmeiras, você vai saber falar melhor do que eu. A gente já está preparando um material especial com tudo que tá rolando por lá e esses bastidores. Certo, Pedro Cunha? Certo, Fabiani. Antes de eu ir lá pra Arena do Palmeiras com o Everton Ramos, Fabiani, o Corinthians tem um transfer ban, tem 3 transfer bans ativos. Essa renovação do Memphis Depay interfere em alguma coisa com esses transfer bans ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Pelo contrário, Pedro, ela impede que o Corinthians tenha um 4º transfer ban, porque se ele não renovasse, ele naturalmente iria acionar o Corinthians na justiça para receber o que ele deve, que são mais de 40 milhões de reais. A justiça, obviamente, daria causa, né? É muito difícil uma causa trabalhista em que você não paga o que está em contrato e você ainda assim ganhar ou precisa pagar um valor menor. Esse valor, óbvio, demoraria para a sentença sair e com isso, com incidência de juros, seria um transfer ban para pagar o quê? 60, 70 milhões à vista. Então o Corinthians anula essa possibilidade.
aliado à renovação está um acordo pelo parcelamento desses 40 milhões. Alguém deve ser negociado nesse time do Corinthians com a renovação do Memphis Depay? O Corinthians tem dinheiro para manter, por exemplo, Bidon, André e renovar com o Memphis Depay, ou alguém deve sair? Não, a obrigação de vender está dissociada à permanência ou ausência do Memphis, tá? O Corinthians ele tem uma meta orçamentária de 180 milhões de reais em venda de atletas e aguarda propostas efetivas pelo André, pelo Bidon, pelo Yuri Alberto. O Guinegão e o Dieguinho também recebem constantes observações e propostas do futebol europeu e podem deixar o clube também. O Corinthians não se fecha para o mercado, o Diniz já fez um pedido público para que só um jogador seja negociado. Eu acho muito improvável o clube bater a meta de 180 milhões de reais líquidos, vale destacar, com dedução de impostos, tendo negociado só um jogador. O que está chegando pelo André, pelo Bidon, fica tudo na faixa dos 20 milhões de euros, brutos. Líquidos a gente poderia tratar como 16 milhões de euros por aí, pouco mais de 100 milhões de reais. Então vai ser uma missão difícil com um só jogador. Mas como é só uma meta orçamentária, o clube pode falar, eu não vou bater a meta de venda de jogadores, mas eu vou aumentar minha meta de marketing e tentar compensar com outra receita. Então é praticamente iminente uma saída do Corinthians nessa janela de transferência, a gente só não sabe exatamente quem. Alguma chance de ser vendido algum outro menino da base nesse momento, ou é mais do profissional que a gente está falando agora? Da base até pode sair, mas são valores de mercado irrisórios para o profissional, né? Então a gente está falando de André, Bidon, Yuri, Guinegão e Dieguinho. São esses 5 que vão conseguir movimentar algum dinheiro para o clube. E até agora nada muito concreto. A Juventus chegou a fazer uma videochamada com o André, uma sondagem, prometeram uma proposta para essa semana, eu não tenho informação se chegou, tá? Mas o Corinthians não vai fazer jogo duro para vender esses jogadores, não. André que já tinha recebido uma proposta da Itália no início do ano do Milan, né? E não saiu depois. Foi aceita pelo Corinthians, Júnior. O Corinthians voltou atrás depois do Dorival Júnior se posicionar de maneira contrária à venda desse jogador. Eram 15 milhões de euros fixos, com mais 2 milhões de euros em metas, parcelados em 3 vezes. Então, o Corinthians voltou atrás nessa ideia original de negociar o André com o Milan, mas ele é um cara que tem muito mercado, né, Pedro? Nem 40 jogos como profissional ainda, já chegar Milan, Juventus e outros clubes assim, é porque o cara tem qualidade mesmo. Quantos anos? 2006, fez 20 já. 20, ok. E o Bidon? O Bidon, ele tem um preço estabelecido pelo Corinthians que está acima do que o mercado se propõe a pagar nesse momento. Então, pelo Bidon, está um mercado muito morno e o empresário dele recentemente se pronunciou falando que não tem pressa nenhuma de vender o Breno Bidon e que ele tem um projeto de carreira muito estabelecido para que ele permaneça no Corinthians. Então, se o Bidon sair, vai ser algo muito extraordinário, muito fora do que o Corinthians tem trabalhado para receber. A ideia é receber entre 25 e 30 milhões de euros, as sondagens não chegam perto disso por hora, viu, Pedro? Boa, valeu, Fabiane. Vamos lá para a Arena do Palmeiras, então. Daqui a pouquinho, Fabiane, vou te deixar preso aqui mais 5 minutinhos, ok? Vamos ver se a gente consegue mais alguma coisa aí do Memphis Depay, se o Marcelo Paes conversa, fala alguma coisa, dá alguma declaração, se o Corinthians também se pronuncia de forma oficial. Deixa eu dar um pulinho lá na Arena do Palmeiras, porque em 20 segundos sai a escalação do Verdão, do líder do Campeonato Brasileiro, para a partida contra o Atlético Mineiro. Everton Ramos, já nos falamos hoje, né? Estávamos juntos no Concentração. Seja muito bem-vindo de volta aqui à programação da Bandeirantes, Everton. Tudo bem, Coen? Mais uma vez, boa tarde para você, pro ouvinte aqui durante esta interjornada. Daqui a pouco, em instantes, temos os 11 titulares do técnico Abel Ferreira, que é um dos grandes reforços do Palmeiras, volta a estar no banco. Everton, o seu som tá um pouco ruim, tá? A gente vai refazer essa conexão aí. Daqui a pouco o Everton volta aqui com as informações de Palmeiras e Atlético Mineiro. Começou no Maracanã, é isso, Guilherme Agrela? Exatamente, Pedro Cunha. Agora 20 segundinhos de jogo, o primeiro lateral da partida favorecendo a equipe do Flamengo pelo lado esquerdo. Flamengo e São Paulo duelam no estádio do Maracanã. Flamengo definido e escalado já em campo com Rossi no gol, Emerson Royal, Varela no banco de reservas, Vitão, Léo Pereira, Léo Ortiz ficou de fora, cortado de última hora deste confronto e faz a dupla de zaga com o Vitão, justamente o Léo Pereira que foi para a Copa do Mundo com a seleção brasileira. Alexandro, número 26. Eric Pulgar, Jorginho, Samuel Lino, Lohan e Bruno Henrique, o capitão na frente. Pedro, que é o grande artilheiro deste campeonato ao lado do Viveiros do Atlético Paranaense, com 12 gols marcados, fecha, portanto, o ataque flamenguista. O São Paulo de Rafael, número 1, 19, Lucas Samon, Arboleda é o número 5, 54, Osório. Na esquerda, 18, veste o Wendel, 29 é Pablo Maia, Marcos Antônio veste a 8 as costas e o 94 é Danielzinho. Na frente, Arthur, número 37, Luciano, o grande camisa 10 tricolor, e Calério,
capitão da noite de hoje é o número 9, meu caro Pedro Cohen. 0-0, 1 minuto e meio. Boa, valeu, Agrela. Ó, volta com qualquer informação aí, hein? Não se acanhe de chamar com as informações que vem lá do Maracanã. Agora sim, Everton Ramos, o Palmeiras já tá escalado, Everton? Ainda não, viu, Pedro Cunha? Agora com tudo já estabilizado no nosso sinal, mas é um Palmeiras que a gente vive essa expectativa dos 11 escolhidos por Abel Ferreira, que vai contar provavelmente aí com alguns reforços. Felipe Anderson, que se livrou de dores, né? Se recuperou de dores depois de um edema na coxa esquerda, que também fez o desfalque na rodada passada, assim como o Giai, que está recuperado de um entorse no tornozelo. Ambos os nomes estiveram fora contra o Curitiba, além do treinador, além de Abel Ferreira, o Palmeiras que ainda vive a expectativa do retorno. Vitor Roque, são 6 gols nessa temporada, o jogador de 21 anos que passou por... A última partida no dia 23 de abril ainda é uma dúvida para o duelo de logo mais entre Palmeiras e Atlético Mineiro. O Palmeiras, o Verdão, 19 jogos como mandante no Brasileirão de invencibilidade. A última derrota do Palmeiras jogando Brasileirão em seus domínios foi em maio do ano passado, 2-0 para o Flamengo, que é o principal adversário, mais uma vez, deste Palmeiras na luta pelo título de campeão brasileiro. Chama atenção, já passaram 2 minutos, mas em instantes eu volto trazendo e confirmando os 11 iniciais do Verdão em busca de mais uma vitória, em busca da 14ª, no momento em que pinta por aqui. Vamos juntos, meu querido Pedro Cohen? Vamos. Manda pro ar aí a escalação do Palmeiras, Everton Ramos, para esse jogo decisivo contra o Atlético Mineiro. Escalando o Palmeiras pro duelo contra o Atlético Mineiro com Carlos Miguel, goleiro número 1. Na lista ali com 5 jogadores na defesa, na verdade é confirmando porque o Palmeiras ele não traz essa escalação de informação tática, mas o Palmeiras não vem com 3 zagueiros conforme prevíamos, tá? Então, Giai na lateral direita com a 4, Gustavo Gomes, o capitão, com a 15, ao lado dele o Murilo com a 26 e na esquerda Piquerez, 22. O técnico Abel Ferreira ele tira um jogador da defesa e acrescenta no meio-campo, que vem com Marlon Freitas, 17, Emiliano Martinez, camisa 32, a grande novidade neste meio-campo do Palmeiras, que ainda tem Andréas Pereira, camisa número 8. No setor ofensivo, John Arias com a 11, Maurício, 18, e quer a novidade também por aí? Paulinho, camisa 10, titular contra o ex-clube. Está em campo, vai começar a partida, o camisa 10 Paulinho, que também é um dos grandes reforços para essa partida, estava suspenso contra o Curitiba, começa de titular em instantes. Que isso, hein? Paulinho titular, então, uma possibilidade de lei do ex, hoje na Arena Palmeirense, o camisa de número 10, Paulinho, então, vai pro gramado. Ô Everton, você tem aí a lista de desfalques do Palmeiras para essa partida? Vamos lá, os desfalques do Verdão, inclusive deixa eu confirmar aqui, ó, só em tempo real com vocês, de fato, Vitor Roque, banco de reservas, tá? Então um reforço que começa no banco, Vitor Roque. Entre os desfalques, o Jefité, uma cirurgia no joelho direito, e aí vem uma lista de suspensões, né? O Alan, que cumpre a segunda depois de ser punido pelo STJD da expulsão na vitória contra a Chapecoense antes da parada para a Copa, Kelvin e Alexander Barbosa, pelo 3º cartão amarelo, no caso do Barbosa, né? 2, ainda como jogador do Botafogo. Bruno Fux, um desfalque até de última hora, uma cirurgia de apendicite. Ramon Sousa também suspenso e o Flaco Lopes, que tá de folga, né? Numas férias ali forçadas após a disputa da Copa do Mundo, ele que foi vice-campeão mundial com a seleção da Argentina. Então a lista de desfalques do Verdão, 7 nomes para a partida de daqui a pouco contra o Atlético Mineiro, estão ausentes do banco, pelo menos com o técnico Abel Ferreira. Boa, valeu Everton. Ó, daqui a pouco o repeteco da escalação do Palmeiras para a partida contra o Galo, mas vamos a Belo Horizonte, Everton, porque saiu a escalação do Atlético Mineiro, hein? Isso aí. Escalado pelo técnico Eduardo Domingues, com Everson, goleiro 22. Na lateral direita, Natanael Vestia 2, Lianco 13, Juan 4, dupla de zaga. E na esquerda, o Renan Lodge com a meia dúzia. No meio-campo, Tomás Pérez, 25, Maicon, camisa número 8 e Vitor Hugo, 30. Os 3 jogadores mais ofensivos,
Preciado, camisa 23, Bernard com a 11 e Cassierra, camisa número 9. Esta é a escalação do técnico Eduardo Domingues. Valeu, Everton. Então, escalados Palmeiras e Atlético Mineiro para a partida que começa daqui pouco menos de uma horinha, daqui uns 54 minutos começa Palmeiras e Atlético Mineiro lá na Arena do Verdão. Everton Ramos, você tem passe livre para falar a hora que quiser aqui, qualquer novidade, qualquer mudança nas escalações, qualquer problema que qualquer um tiver, ok? Fechado, Coen. Boa, valeu, Everton. Ó, deixa eu dar uma passadinha no Maracanã, 7 minutos da primeira etapa. Como é que tá o jogo lá, Grela? Olha, Pedro, o São Paulo há pouco chegou com o Wendel, um bom chute dele de fora da área, lateral esquerdo, camisa número 18, que inclusive sentiu contra o Atlético Paranaense. Ele chegou a assustar o Dorival, toda a comissão técnica e, claro, o torcedor são paulino também. Hoje o Enzo Dias é desfalque, não foi para o Rio de Janeiro por problemas pessoais, então meio que só o Wendel como principal opção mesmo neste setor da lateral esquerda. Chute perigoso, saiu por cima aos 5 minutos do primeiro tempo, agora temos 7,5. São Paulo começa atacando menos, mas com a principal chance até agora. Posse de bola quase que total por parte da equipe do Flamengo, que busca aí o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro. 37 pontos do Mengão contra 44 do Palmeiras, porém o Flamengo tem um jogo a menos, meu caro Pedro Cohen. Contra quem esse jogo a menos do Flamengo? Contra o Mirassol, jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo teve toda aquela situação envolvendo também o Corinthians na final da Supercopa do Brasil, então por isso a partida teve de ser adiada, assim como outras, né? O próprio Botafogo contra o Vitória, jogou recentemente pela 4ª rodada, mesmo em meio à 19ª, já depois da pausa para a Copa do Mundo. Então, a CBF ainda tem de remarcar esse confronto. O Flamengo, portanto, a matemática é a seguinte, Pedro, busca a vitória para diminuir em relação ao Palmeiras, mas permanecer nesses 7 pontos e aí ganhar do Mirassol. Jogou em casa, o Flamengo terá de enfrentar o Mirassol jogando dentro do estádio do Maracanã e aí diminuir para 4 pontos essa desvantagem em relação ao Palmeiras. No confronto direto a gente lembra, 3-0 para o Verdão neste mesmo Maracanã, que hoje recebe Flamengo e São Paulo. Repito a informação, placar de jogo de momento, o Flamengo vai empatando 0-0 com o São Paulo. Agora o Samuel Lino quase fez, não. Teve uma boa chance ali pelo lado direito, mas já sem ângulo, bateu por cima. A primeira finalização efetiva do Flamengo no jogo, segue 0-0. Tem bola rolando em outros estádios do Brasil, né, Agrela? Passa o placar de momento pra gente aí dessa 20ª rodada do Brasileirão. Vamos lá, Pedro, com Bragantino 0, Coritiba também 0 e Grêmio e Fluminense que também vão empatando sem gols. Essas duas partidas começaram justamente às 6h30, concomitantemente a Flamengo e São Paulo. Assim como Palmeiras e Atlético Mineiro, às 7h30 tem também Remo e Vitória. E já que você me perguntou, Pedro, vou passar também pela Série B do Brasileirão, porque hoje mais cedo, às 4h, tivemos um jogaço entre São Bernardo e Ceará. 4-3 para o Ceará, fora de casa, o Ceará que briga aí contra o rebaixamento, portanto a vitória importante para o Vozão. E o líder do campeonato, o Criciúma, ficou só no empate, 0-0 com o Náutico mesmo jogando dentro de casa. Neste momento, bola rolando também para Londrina e Novo Horizontino, vice-campeão paulista dessa temporada, o jogo que começou às 6h30 da noite, assim como América Mineiro e Goiás. América Mineiro é o lanterninha, tem 8 pontos só, dá para dizer que virtual rebaixado à Série C do Brasileirão. Série C essa que teve hoje mais cedo Ipiranga 1/0 e Brusque 1, Ituano 0. O Brusque que briga inclusive lá em cima na tabela de classificação da Série C do Campeonato Brasileiro. Agora, jogo de momento, Caxias 0, Botafogo da Paraíba também 0 e mais tarde 8h30 tem Amazonas contra a equipe do Paysandu. Pedro Cohen. Boa, valeu, Agrela. Você volta daqui a pouquinho com as atualizações do Maracanã para Flamengo e São Paulo. Deixa eu chamar de novo aqui o Luiz Fabiani. Fabi, alguma probabilidade aí do Fernando Diniz falar enquanto a gente está por aqui? Marcelo Paz deve falar? Como é que está a situação? Por enquanto ninguém na sala de entrevistas coletivas. O Fernando Diniz ele costuma demorar bastante, né, para falar e para conceder as entrevistas nos pós-jogos de Corinthians. Muitas vezes tem aquele famoso off, né, pro pessoal que tá lá, para atualizar algumas informações que não podem ser ditas no microfone. Eu tenho alguns contatos que estão por lá e tô com o celular ligado aqui, então qualquer atualização eu vou trazer para vocês, mas sem nada de Diniz por hora. Eu acho que vai ficar mesmo para depois do jogo do Palmeiras e olhar atento na sala de entrevistas coletivas da
Arena Fonte Nova, porque a informação que chega é que Corinthians e Memphis Depay chegaram a um acerto por 2 temporadas, a permanência dele, portanto, até junho de 2028. Fabiane, você não está aqui para comentar, mas deixa eu pedir, você como um repórter muito bem informado do Corinthians, sabe tudo sobre o timão, o que acontece dentro do Parque São Jorge. Essa renovação do Memphis faz sentido para o Corinthians, você imagina? Eu achei uma importância o Corinthians nessa negociação mostrar certo poder nas conversas, embora desarmado pelo valor da dívida, porque o Memphis bateu o pé até o final que queria 3 anos e o Corinthians não cedeu e foi ele quem acabou abrindo mão da pedida original. Eu acho que dentro de campo não tem o que falar. Fora de campo, as informações que eu tive, pelo menos, são de bônus bem menos robustos, tá? Então, um contrato dentro da normalidade do clube. A ver como que o Corinthians vai conseguir manter o Memphis motivado, né, por essas 2 temporadas. Ele, logo depois da Copa do Mundo, chegou a cotar algumas oportunidades fora do país, não teve mercado. E, naturalmente, por isso ele acelerou nas conversas com o Corinthians. Eu acho um acerto, sim. Eu acho um acerto. Eu acho que 2 temporadas é um pouco demais, mas seria irreal a gente cotar aqui 1 ano ou 6 meses de contrato. E dentro de campo, sem dúvidas, ele é um cara que vai ajudar bastante. Agora, eu quero ver como que o Diniz vai armar esse time, o Cohen, porque o Caio César vem muito bem, né, no Corinthians. O Garro vem muito bem. O Yuri é o artilheiro da temporada. Será que ele consegue encaixar os 4? Garro, Yuri, Memphis e o Caio César? Será que ele vai abrir mão de alguém no meio campo? Enfim, eu tô curioso pra ver. Será que isso não significa uma possível saída do Yuri? Porque o Yuri falou antes da pausa para a Copa do Mundo que queria sair, queria respirar novos ares para a Europa, né? Talvez seja isso, né? É que pro Yuri sair não basta ele querer, alguém tem que querer também. O Corinthians até agora não recebeu nada de tão interessante pelo Yuri Alberto, porque o clube tem só 50% dos direitos econômicos dele e promete, nesse caso, fazer jogo duro, porque sabe que vai ser difícil obter qualquer tipo de retorno financeiro nessa operação, né? Então o Corinthians espera, está disposto a ouvir propostas pelo Yuri, mas sem nada muito adiantado, sem nada até mesmo morno. A crença do André Cury, empresário dele que está oferecendo ele em toda a Europa, é que isso deve aquecer já nas próximas semanas. Até porque na temporada passada o Corinthians recebeu uma proposta por ele de cerca de 28 milhões de euros, né? E não foi vendido para Roma, se eu não me engano, exatamente por isso, né? Porque 50% acabaria sobrando, como você trouxe a informação antes, né? 16 milhões de euros a proposta pelo André, não é? De valor líquido que sobraria para o Corinthians. É menos do que sobraria pelo Yuri, com uma proposta quase que o dobro da que chega pelo André, né? E o André é um jogador jovem que você consegue repor no elenco, né? Talvez você consiga subir outro jogador da base, ou você adianta um pouco mais o Bidon, enfim. No caso do Yuri é difícil você encontrar um jogador que esteja acessível ao Corinthians, que está quebrado financeiramente, e que entregue ali seus 20, 25 gols por temporada, né? O Yuri é o maior artilheiro do Corinthians nesse século, com 84 gols. No estádio do Corinthians, ninguém marcou mais gols do que o Yuri Alberto, né? Então é um jogador difícil de você repor. Eu sei que tem gente que não gosta, que acha ele grosso, enfim. Dá pra concordar com essa análise. Mas se você olhar os números frios, é um cara de uma passagem incontestável pelo Corinthians. Eu acho compreensível ele querer jogar fora do país, até porque com a idade que tem, daqui a pouco esse mercado na Europa vai se esgotar. Já é menor do que era 2 anos atrás, por exemplo, então ele quer um novo desafio. Mas o Yuri ele tem um comportamento muito elogiado nos bastidores do clube. Muitos jogadores nessa situação dele ficariam deslumbrados, né? O Yuri não. O Yuri demonstrou muita conformidade com a situação. Quantos anos ele tem? 25? 25. Ele nasceu em 2001. É novo ainda, né? É novo, com certeza. Aquela grande temporada dele no Inter foi 2020, né, cara? Então ele tá desde os 19 anos. Na primeira prateleira do Brasil de atacantes. E ele estreou pelo Santos em 2017. Então o Yuri tem 25 anos, mas tem 9 anos de carreira, né? É coisa pra caramba. É coisa pra caramba. Mesmo tem gol pra caramba na carreira. Eu lembro que, por uma época, ele foi o maior artilheiro sub-23 do mundo, né? Quando o Haaland fez 24 e Yuri passou a ser o maior artilheiro sub-23 do mundo. Mas, ô Fabiane, antes de eu te liberar aqui, pra gente focar de vez no Verdão, no jogo do líder do Campeonato Brasileiro, você tava falando do Memphis aqui, te perguntei também o que você pensava sobre a renovação. Você tem a informação de quanto o Corinthians deve pro Memphis? 42 milhões de reais. 42 milhões de reais. Isso envolvendo salários, direito de imagem, bônus? Só bônus. Salário e direito de imagem do Memphis está em dia. Aliás, tem 1 mês de imagem, mas aí é para todos os jogadores, não é especificamente para ele. O que o Corinthians deve é realmente as premiações individuais e coletivas. Boa. Fabiane, você volta então com a gente no apito final, depois da partida do Verdão, Palmeiras e Atlético Mineiro daqui a pouquinho aqui na Bandeirantes, mas sinta-se à vontade também, eu sei que você ainda não vai embora, tem muita coisa para fazer aqui na Bandeirantes. Se alguém falar, se o Marcelo passe pronunciar, Fernando Diniz, sinta-se à vontade para voltar aqui no estúdio, ok? Fechou. A gente se vê daqui a pouco então, Coen. Então em cima dessa história do Memphis, vou tomar uma aguinha, se precisar eu volto.
Vai lá, com certeza, Fabiane. Estávamos juntos no Domingo Esportivo Bandeirantes, fizemos essa partida do Corinthians juntos também. Deixa eu voltar aqui com o Guilherme Agrela para saber o que está rolando, pegando lá no Maracanã e também nos outros jogos da rodada. Fala, Agrela. Vamos lá, Pedro. 16 minutos agora completados no Maracanã. O Flamengo toma as rédeas da partida completos, na verdade, obrigado, Fabiane. Lá no Maracanã, muito mais posse de bola. O São Paulo tenta, né? Mais como franco atirador mesmo. O tricolor paulista com 3 atacantes, Arthur, o Luciano e o Caleri, e o Flamengo com o seu poderio ofensivo muito grande. Samuel Lino, Lohan, Bruno Henrique, também o atacante Pedro. Um jogo um pouco desigual nesse aspecto técnico, mas São Paulo tenta aí, pelo menos na parte tática e física, recuperar um pouco do prestígio. Lembrando, São Paulo não vence no Campeonato Brasileiro há 6 jogos. A última vitória contra o Mirassol, 1-0, jogando em Campinas, inclusive nem foi no estádio do Morumbi. E aí o tricolor paulista tenta, portanto, quebrar um tabu neste momento. Tem 25 pontos, precisa vencer para voltar aí a brigar na parte de cima da tabela. Enquanto isso, o Flamengo tem 37 e corre atrás do Palmeiras nesse momento, que tem 44 pontos. Lá no Sul, em Porto Alegre, segue Grêmio 0, Fluminense também 0, e em Bragança Paulista, Bragantino 0, Coritiba também 0, viu, meu caro Pedro Cohen? Valeu, Agrela, você volta daqui a pouquinho. Daqui a pouco a gente gira de novo essa partida do São Paulo contra o Flamengo lá no Maracanã. Deixa eu dar uma passadinha rápida na zona oeste da cidade de São Paulo para saber o que está pegando lá na Arena do Palmeiras. Times já escalados, Everton Ramos, como é que tá o clima aí? Casa cheia, bastante gente nas arquibancadas, tá enchendo ainda, como é que tá? A expectativa é, inclusive, de estádio abarrotado, lotado. Isso porque até ontem, 27 mil ingressos haviam sido vendidos de forma antecipada. E é um estádio do Palmeiras aqui na Barra Funda que vai ter pouco mais de 30 mil na capacidade do estádio. Vai ter uma capacidade reduzida, porque ontem e na próxima semana, né, a gente teve um show da Xuxa ontem e vamos ter ainda na próxima sexta-feira. Então, o palco segue montado, aquele setor ali não vai receber torcedores, por isso a capacidade pouco mais de 30 mil torcedores, 27 mil vendidos de forma antecipada. É também o torcedor do Palmeiras matando a saudade do seu estádio. Lembrando que este vai ser o primeiro jogo do Palmeiras por aqui com este novo nome, né? Então o Palmeiras jogando pela primeira vez por aqui, o torcedor vindo em peso para buscar mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. A gente lembra esse número, né? 19 jogos de invencibilidade no Brasileirão. Agora, isso contando apenas os jogos como mandante. Agora, se a gente levar um recorte maior, Cohen, nos últimos 21 jogos de Brasileirão, o Palmeiras só tem uma derrota, a única derrota, inclusive, nessa temporada, pro Vasco, jogando fora de casa em São Januário. Gostas de Xuxa, Everton Ramos? Eu acabei eu acho que não, viu, Pedro Cohen? Não peguei na infância, não. Eu era um grande fã quando eu era criança, viu? Michel Lopes gostou bastante da minha pergunta aqui. Um abraço pro Michel, que tá com um dente a menos, né, Michel? Tirou o siso essa semana. Ô Everton Ramos, antes de eu te liberar para ir pro gramado, então, repeteco das duas escalações, começando pelo Palmeiras. Bora lá, o Verdão do técnico Abel Ferreira, com 2 retornos no time titular e 2 no banco de reservas. Vitor Roque e Felipe Anderson ficam à disposição. Verdão de Carlos Miguel no gol, número 1. Giai na direita, 4. Dupla de zaga com o capitão Gustavo Gomes, 15. Murilo, 26. Piquerez na esquerda tem a 22. No meio campo, Emiliano Martinez, uma das novidades, com a 32. Marlon Freitas, 17. E Andrés Pereira, número 8. O trio mais à frente, ofensivo, com John Arias, 11. Maurício, 18. E Paulinho, camisa 10. Boa, agora já emendando. Perfeito, vamos passar o banco do Palmeiras com Marcelo Lomba, Kaique, Felipe Anderson, Vitor Roque, Lucas Evangelista, Riquelme, Heitor, Benedetti, Eric Belé, Larson e Arthur. Boa, valeu, Everton. O Galo tá escalado também, né? Manda pro ar. O técnico Eduardo Domingues manda a campo basicamente a mesma base da equipe que empatou com o Bahia
No meio de semana, Everson, goleiro, 22. Na direita, Natanael tem a 2. Lianco, 13. Juan Tressoldi com a 4 e Renan Lodi com a meia dúzia na esquerda. No meio campo, Tomás Pérez, 25. Maicon, 8 e Vitor Hugo, 30. A grande novidade em relação à equipe que empatou com o Bahia é o equatoriano Preciado com a 23 no trio ofensivo ao lado de Bernard com a 11 e o Cassierra, camisa número 9. No banco de Eduardo Domingues, eu vou destacar o Dudu, que pode enfrentar seu ex-clube, né? Conquistou 12 títulos com a camisa do Palmeiras, mas temos aí o Gabriel Delfim para o gol, Pacini, camisa 36, Ivan Roman, Vitor Hugo, Alexander, Vitor Hugo, inclusive também zagueiro ex-Palmeiras, Alexander, Igor Gomes, Reinier, Cissé, Guté e Alan Minda, Cauã Soares e Dudu finalizando o banco de reservas do Atlético Mineiro. Valeu, Everton. Você volta daqui a pouquinho, já na jornada esportiva da Bandeirantes, ao lado de Léo Gens, Ulisses Costa, Guilherme Agrela no plantão. Eu também tô no intervalo inteligente da Bandeirantes nessa partida. Até daqui a pouco, Everton. Valeu, Cohen. Valeu, Everton. Ó, vamos pro Maracanã agora então. Segue 0-0 lá, mas teve chance perdida pelo Flamengo, é isso, Agrela? Foi, não sei se perdida, mas uma grande chance criada pelo Eric Pulgar, que soltou uma paulada de perna direita, o volante chileno, no travessão do goleiro Rafael. O São Paulo há pouco teve uma falta pelo lado direito, o Danielzinho caindo por este setor, jogou a bola na área, mas sem êxito. Então, agora 22 minutos do primeiro tempo, São Paulo tenta, de certa forma, encurralar um pouco o Flamengo nessas jogadas de bola aérea, porque no jogo jogado, bola no chão, o Flamengo é superior. Quase foi à rede com o Eric Pulgar, repito a informação, mas segue 0-0 no Maracanã. Com isso, o São Paulo vai chegando a 26 pontos, esse um pontinho momentâneo somado. 11ª posição fica à frente do Vitória e o Flamengo a 38, fica, portanto, a 6 pontos do Palmeiras, que entra em campo logo mais, como vocês sabem, contra o Atlético Mineiro, lá na Arena do Verdão, por esta 20ª rodada do Brasileirão. Lembrando, Flamengo tem um jogo a menos contra o Mirassol pela 4ª rodada do campeonato. Pedro Cohen. Quem tá apitando esse jogo lá no Maracanã, Agrela? Anderson Daronco é o dono do apito, auxiliado por Rafael da Silva Alves e o Michael Stanislau. No VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira. Então Daronco aí, que é reconhecido pela forma física, né, sempre muito perto da jogada, tá bem no campeonato também, é o dono do apito por lá. Jogo importante, normalmente tem Anderson Daronco à frente do apito. Olha, o Daronco, ele é um árbitro muito criticado aqui no futebol brasileiro, mas ele é um dos mais experientes, né? Com certeza. Ele, tem também o Braulio, é muito experiente, o Klaus, o Wilton também, que foi para a Copa, né? O próprio Ramon Abate-Abel, tem vários árbitros experientes aqui no futebol brasileiro. Pedro, que se contesta... Oi, diga. Não, agora você, inclusive, a gente estava vendo aqui a jogada. E o Arthur quase abriu o placar para o São Paulo, viu? Ele pegou ali uma bola sobrada na lateral da área, já dentro dela, mas pegou de perna direita. Ele é canhoto, bateu de certa forma de um voleio ali na rede pelo lado de fora, lado esquerdo do goleiro Rossi do Flamengo. Então o São Paulo agora cria a sua principal chance no jogo até aqui. Só um destaque, Maracanã lotadaço, viu, Pedro Cohen? 70 mil ingressos vendidos, a informação apurada aqui pela reportagem da Bandeirantes agora à tarde, né? Então a última parcial de 70 mil ingressos vendidos, inclusive o setor visitante também do São Paulo esgotado. Casa cheia para esse duelo importante, clássico nacional, no qual o São Paulo tem vantagem, mais vitórias do que derrotas e empates também sobre o seu adversário carioca. Pois é, o São Paulo que inclusive quando foi campeão da Copa do Brasil em 2023 foi em cima desse Flamengo, dentro desse mesmo Maracanã, com um gol do Caleri, e aí no jogo da volta empatou em 1-1 no Morumbi para levantar pela primeira e até agora única vez na sua história a taça da Copa do Brasil. Daqui a pouquinho Ulisses Costa assume o comando da jornada esportiva Bandeirantes para Palmeiras e Atlético Mineiro. Antes disso, Agrela, tem mais bola rolando? Passa para mim os resultados aí de Grêmio e Fluminense e também de Bragantino e Coritiba, por favor. Vamos lá, 0-0 para Grêmio e Fluminense e também Bragantino contra a equipe do Coritiba. Dois jogos aí que começaram no mesmo horário de Flamengo e São Paulo, 6h30. Todos os 3 jogos até aqui sem bolas na rede. Mais tarde tem Remo e Vitória às 7h30, ao mesmo tempo de Palmeiras e Atlético Mineiro. Só passando pela Série B, 2 gols na partida entre Londrina e Novo Horizontino. Paulo Moquelin
abriu o placar para o Londrina, e o Rômulo, que é ex-jogador do Palmeiras, emprestado pelo Verdão ao clube vice-campeão paulista deste ano, justamente para o Palmeiras, empatou logo na sequência, 5 minutinhos depois, aos 20 minutos deste primeiro tempo, jogo movimentado por lá. Além de América Mineiro e Goiás, que vão empatando por 0-0. Na Série C do Brasileirão, jogo também em andamento entre Caxias e Botafogo da Paraíba, também sem gols, 0-0 no placar. Esta que é a 20ª rodada da Série B do Brasileirão e a 15ª de 19 rodadas da primeira fase da 3ª Divisão Nacional. Boa. Ô Agrela, rapidinho, antes da gente passar para o Ulisses Costa, Grande Prêmio de Fórmula 1 e também Brasil perdeu a final da Liga das Nações de vôlei feminina, é isso? Pois é, o 5º vice-campeonato, mas dá pra ver sim, claro, de forma positiva essa participação da seleção feminina de vôlei na Liga das Nações de vôlei da modalidade, porque é o seguinte, 3-1 para a Turquia na final, o Brasil conquista a 5ª medalha de prata na sua história. De virada, né? Exatamente. A gente saiu na frente ainda. Saiu na frente, pois é, a Ana Cristina, a Aninha, fez 25 pontos, a maior pontuadora do Brasil na partida, a Rosa Maria, oposta, fez 19 pontos, ainda assim não foram suficientes estes pontos e esses desempenhos das duas para que o Brasil fosse campeão. A Turquia nunca passou foi, o carro, inclusive, nunca né? foi, nunca foi. exatamente. São 5 finais e 5 vices, né? 2 para os Estados Unidos, 2 para a Itália e agora para a Turquia. Exatamente. O Brasil foi bivice para a Itália, que ganhou em 24 e 25. A gente eliminou a Itália na semifinal, mas aí pegou a Turquia, que passou o carro na China 3-0, não conseguiu vencer. E a Itália, por sua vez, venceu a China também, mas não por pneu, né? Não por 3-0, foi 3-1. Portanto, o Brasil 5 vezes vice-campeão. A Turquia bicampeã, já tinha vencido em 2023 e agora ganhou novamente em 2026, e a Itália conquistou o 3º lugar da competição. Já na Fórmula 1, no momento em que sai gol do São Paulo, mas impedido. O Marcos Antônio finalizou ali para dentro do gol, depois de uma cabeçada do meio-campista do Tricolor que chegava para tentar o rebote, mas o árbitro auxiliar número 1 acabou assinalando o impedimento, estava impedido. Marcos Antônio pegou ali numa puxada, estava impedido, né? Mas vai ter semiautomático, né? Vai ter. Semiautomático de vez agora no Campeonato Brasileiro, a partir dessa 20ª rodada. No jogo do Corinthians já foi utilizado no primeiro gol do Bahia, que foi marcado pelo Vélez, mas está confirmando o impedimento, né, o Daronco? Isso, não, confirmado. Tava à frente mesmo, Marcos Antônio pegou ali virando a bola de primeira, mas acabou estando à frente, portanto segue 0-0 no Maracanã com 28 minutos de jogo. E aí, para completar, Pedro Cohen, o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, Lando Norris venceu sua primeira prova nessa temporada da Fórmula 1, ele que é da McLaren, seguido de Max Verstappen e Kimi Antonelli na 3ª posição. O Hamilton, que é o vice colocado na tabela de classificação geral, chegou em 5º, somou 10 pontos consequentemente, e o Gabriel Bortoleto não somou pontos, mas chegou na 11ª posição, ele que pilota o carro da Audi. Classificação geral, portanto, Pedro, com Antonelli é o primeiro, 219 pontos somados até aqui, uma boa vantagem em cima de Lewis Hamilton da Ferrari, que tem 169, o Antonelli corre pela equipe Mercedes, assim como George Russell, que é o 3º colocado com 160 pontos. O Bortoleto é o 14º na classificação geral, com 10 pontos somados até aqui. O Bortoleto chegou agora na Fórmula 1, chegou na temporada passada, na verdade, né? Corria por uma outra equipe, agora corre pela Audi. É o grande futuro do Brasil na Fórmula 1. Bom, vamos ficando por aqui então nesta primeira jornada. Ulisses Costa assume o comando a partir de agora para Palmeiras e Atlético Mineiro. Ao lado do Ulisses, Léo Gens nos comentários e também o nosso Everton Ramos nas reportagens dessa partida, além, é claro, do nosso Guilherme Agrela, que esteve comigo aqui durante esta primeira jornada, passando todas as informações do jogo do São Paulo. Fica de olho, hein, Agrela? Não vai deixar passar nada do que acontece lá no Maracanã. Eu tô de volta também no intervalo inteligente da Bandeirantes. Com o Michel Lopes na mesa de som, o nosso Beto Rebeck tá na central técnica, com o Roger Palme também, muito obrigado Agrela, e o Alan Marcel no switcher. Você fica agora com a transmissão de Palmeiras e Atlético Mineiro pela 20ª rodada do Brasileirão.